mercado exija. Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Ah, muito bem. Em Campinas, 2h07. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Muito bem, depois de tomar uma goleada do microfone aqui dos canais Futebol Interior, estamos chegando com a jornada esportiva Rádio Futebol Interior, equipe esportiva dos canais Futebol Interior, para mais um jogão da Série 2 do Campeonato Paulista. É decisão, vale troféu, vale título. As duas equipes já estão de volta, depois de terem sido rebaixadas o ano passado, já de volta depois desse campeonato que se passou. Já estarão na próxima temporada na primeira divisão do Campeonato Paulista 2024. Mas vale o título. Na primeira partida, empate, jogo que você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. E agora tem o segundo jogo que acontece daqui a pouquinho aqui em Campinas, no Majestoso. E é claro, a gente vai transmitir o jogo para você com toda a emoção dos canais Futebol Interior. Sempre para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. São duas lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Carlos já foi visitar lá o decorado para adquirir o seu AP no Mistral Norte Sul Patriani. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Bebidas Poti, tá na tela aqui, refrigerantes Poti, ó. Uma delícia! Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery 3744-2121. No Twitter, o nosso Felipe Marques, ele que estará comandando os botões, né? Os botões dos canais Futebol Interior e traz o som que você ouve, a imagem que você vê e tudo tem o comando do nosso Felipe Marques, que ganhou uma caixa de bombom aqui do Carlos Cossato pelos trabalhos prestados nesta temporada já. Imagine no final do ano o que ele não vai ganhar, hein? Muito bem, com a coordenação dele, Carlos Cossato, cada dia mais cabeludo, e também com o Arthur Eugênio, o Elcio Paiola, que são os bambambãs aqui do portal Futebol Interior, um torcendo para um time, o outro torcendo para o outro time, mas essa é a vida, cada um gosta do que ele acha que é mais importante para ele, né? Com a coordenação comercial, a direção comercial do nosso
Claudinei Corsi, cada dia mais zen, mais tranquilo. Grande Ney, muito bem, vamos juntos. André Luiz, ele é o repórter dos canais Futebol Interior para o jogo da Ponte Preta. O Frank Francisco é o nosso comentarista, você vai de carona com o Frank Francisco e o Carlos Corsato vai arrebentar a lata aqui dos canais Futebol Interior, vai emocionar a nação ponte pretana. Quem sabe, né? Já somos tri, poderemos ser tetra da Série A2? Hã? Que tal? Ó, lembrando que tem prêmio pra você, hein? Valendo um corte de barba e cabelo a ser utilizado nos dias da semana, segunda, terça ou quarta, lá na Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Quer dar aquele tapa no seu visual? Alfa Barber Clube, Rua dos Alecrins, 46, Cambuí, no coração da cidade de Campinas. Telefone 32552101, WhatsApp 992624676. Abraços lá pro Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André, o Rodrigo, toda a turma da Alfa Barber Clube. Para participar, você vai no YouTube, na nossa arquibancada virtual, diz lá, eu quero concorrer ao corte de barba e cabelo. Ou então no Zap, que tá na tela aqui embaixo, 19 989893526, tá? Para você mandar a sua mensagem. Quase caí da cadeira aqui. É isso, você participa, deixa os dados lá no WhatsApp, tá bom? Obrigado você que tá no canal de áudio também, você que tá acompanhando a gente pelas diversas plataformas aí dos canais Futebol Interior. Vamos falar de Ponte Preta? Vamos falar de Novo Horizontino? Vale taça, vale troféu, vale comemoração, vale título daqui a pouco. 3 da tarde, no estádio mais bonito do mundo, no Moisés Lucarelli. E a gente começa girando as vozes que vão fazer a jornada esportiva para você neste sabadão, começando com as informações da Macaca. Ele vem aí, Ponte Preta. André Luiz. para trazer tudo. Não nos deixe faltar nada da Associação Atlética Ponte Preta. Grande abraço, boa tarde, André Luiz. Muito boa tarde a você, Marcelo Corsato, e boa tarde muito especial você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem na primeira partida da final dessa 2 de um empate, 1-1 diante do Novo Horizontino, na cidade de Novo Horizonte, no estádio Doutor Ismael de Biasi, na última quarta-feira. No jogo de hoje, daqui a pouco às 15 horas, diante do Grêmio, a Macaca necessita de uma simples vitória para levantar o caneco e conquistar o 4º título da Série A2 em sua história. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos, que após a partida de quarta-feira tinha como volante Leonaldo e o ala esquerda Júnior Tavares como dúvida, foram testados, liberados pelo departamento médico e vão para o jogo, mas não poderá contar com o atacante Pablo Diego, expulso na partida de ida desta final em Novo Horizonte. E Guipira fará o comando de ataque ao lado do atacante artilheiro Gé, a esperança de gols da Nega Véia, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, as primeiras informações da Associação Atlética Ponte Preta, Macaca. Vamos que vamos, Macaca. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. O nosso adversário que também estará na principal divisão do futebol de São Paulo na próxima temporada. Caímos juntos e subimos, voltamos abraçadinhos. Ponte Preta e Novo Horizontino, o que você fala aí do Tigre de Novo Horizonte, ô André? É o Grêmio Novo Horizontino que empatou com a Macaca em casa na última quarta-feira, no primeiro jogo de ida desta grande final da Série A2 2023. Precisa de uma vitória, ou pelo menos um empate, e levar a partida para os pênaltis e tentar aí a sorte nas penalidades máximas para levantar o título da Série A2 2023. Quanto ao time, o técnico Eduardo Batista fará apenas uma mudança na equipe em relação àquela que enfrentou a Ponte na última quarta-feira. E Mailon ficará como opção no banco de reservas, o meio-campista. Em seu lugar, Ricardinho, aquele mesmo que já passou pelo futebol de Campinas,
no outro time da cidade. Vai para o jogo, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, que a Ponte Preta por algumas vezes já tentou ou teve interesse, não sei se tentou, mas teve interesse na contratação do Ricardinho, que em Campinas, no Guarani, ele foi muito bem, obrigado. Depois parece que não andou acertando não, mas passou pelo futebol de Campinas com relativo sucesso no Guarani. Bom, nosso papo é Ponte Preta. Vamos falar mais de Ponte Preta e a gente quer a sua participação também na arquibancada virtual lá no YouTube. Futebol Interior, manda mensagem, dá um like, curte lá, dá um joinha, compartilha a nossa transmissão para chegar a mais torcedores da Ponte Preta. E quem vai comentar o jogo, vai analisar para você essa peleja, essa partida que vale traça, vale troféu, vale título. Vem ele, você sempre de carona com ele. Frank Francisco. Meu comentarista dos canais Futebol Interior. Fala, Frank. Grande abraço, boa tarde, seja bem-vindo. E a sua expectativa para essa final? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, André, Carlão, o Felipe, o nosso mago dos botões aqui da técnica. E boa tarde, nação Ponte Pretana. Que festa bonita, Marcelo. Estou recebendo aqui no WhatsApp da galera, do Fábio, do pessoal do Planeta News aqui, pessoal da Macaca. Gente, sensacional, é isso aí. Clima de alegria, descontração, respeito ao adversário, mas hoje é dia de festa. Hoje é dia de nós confirmarmos o título. É a cerejinha do bolo, Marcelo não gosta que fala isso, mas é a cerejinha do bolo. Bolo nós já comemos, já subimos. Isso. Mas uma cerejinha fica gostoso pra caramba. Pelo menos eu particularmente gosto muito. Quem não gosta, imagina que é o morango do bolo. Tá tudo certo, tá certo, gente? Expectativa, Marcelo, uma boa partida. O Novo Horizontino veio pra vender caro o resultado positivo da Ponte. E a Ponte tá muito concentrada, pelo falar do Hélio, dos jogadores do elenco, comprometimento. Hoje eu queria fazer aqui, logo na abertura, um pequeno adendo. Gente, Pablo Diego errou, mas errou porque estava brigando, lutando em campo. Se equivocou, segunda vez. Não é normal, né? A primeira tudo bem, a segunda dizem que é burrice, mas eu creio que ele vai aprender com isso. E a gente tem que apoiar. Nós já aguentamos tanto jogador na Ponte que não tinha nem vontade de vestir a camisa. Esse, ele peca até pelo preciosismo, pelo excesso de vontade. Então vamos dar nosso apoio para ele. Ele ainda nos será muito útil e está crescendo com esse tipo de situação, tá certo? Galera, como faço sempre, não me farei de rogado, até porque não sou advogado. 2-0 para Macaca, 2 gols de Gé. Esse é o nosso comentarista Frank Francisco, falando de Ponte Preta e Novo Horizontino no jogo, que acontece daqui a pouquinho, 3 da tarde, e ele vai narrar o jogo, vai trazer todas as emoções dessa grande final da Série A2 2023, ele vem aí... Carlos Corsato. Fala, seu Mala, grande abraço, boa tarde. Fala, Corsato. Diferente da sua deferência a minha, eu não te acho mala, mas tudo bem. Grande abraço pra você, boa tarde pros companheiros, pro André, pro nosso querido Frank Francisco e pro Felipe Marques. Ô Felipe, já tem no seu WhatsApp um videozinho, você consegue colocar ele no ar pra gente? Consegue? Manda pro ar então. Olha o vídeo da festa dos torcedores da Ponte Preta para a chegada do time da Macaca. A Macaca que tá vindo com um ônibus de uma empresa particular, né? Cadê o Gurilão? O Gurilão tá quebrado. O Gurilão tá quebrado, a Ponte Preta tá buscando a parceiros, né? Para fazer a reforma dele e, pelo que eu sei, é problema no câmbio. Um câmbio desse aí não é fácil, não. Então tá quebrado o Gurilão e a Ponte Preta, ela vem com um ônibus particular. Mas olha que festa bacana, que festa bonita faz o torcedor da Ponte Preta para o seu time. Mais de 16 mil torcedores, torcida da Ponte são 16.089 ingressos vendidos, né? Vamos computar também os ingressos que foram destinados à torcida do Novo Horizontino. Não dá depois, a Ponte Preta não pode pegar esses ingressos do Novo Horizontino e vender por motivos óbvios, né? Porque esses ingressos são para o setor do visitante, né? Então eles não poderiam ser vendidos para a torcida da Ponte Preta. Mas olha lá que bacana, até uma certa dificuldade para o ônibus, você que está com a gente no YouTube. Hoje também estamos no Facebook, tá? Você que está com a gente no Facebook, no YouTube, no Rumble, vê as imagens aí do Gurilão, do ônibus da Ponte Preta chegando, imagens que foram cedidas aí pelo nosso Pedro Lino.
o nosso repórter que está lá no estádio Moisés do Carelli vai trazer mais informações pra gente no decorrer do jogo. Mas é isso, torcida da Ponte em êxtase, entendendo que a Ponte já conseguiu um bom resultado no meio de semana e hoje vem para carimbar o título. A gente espera que sim, né? Mas nesse campeonato, o mais importante, Ponte e Novo Horizontino já conquistaram, que é o acesso à volta à Série A em 2024 e 9 milhões, no mínimo, no bolso, que é o valor que os times recebem para disputar o Campeonato Paulista da Série A1. Uma premiação de R$280 mil para o time campeão, 200 mil para o vice-campeão. Aliás, dando mais uma informação aqui para o torcedor, a festa do campeonato acontece na terça-feira aqui em Campinas, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, premiação, melhor goleiro, melhor técnico, melhor jogador, a seleção, enfim, tudo isso na terça-feira, representante dos clubes, enfim, às 8 horas da noite, e você vai poder conferir aqui nos canais Futebol Interior no YouTube e também no Facebook. Expectativa grande, Marcelo, de que a Ponte Preta deixe o seu torcedor feliz e contente para encerrar bem essa Série A2 e se preparar para o jogo do próximo domingo contra o Vitória na Bahia. Muito bem, tá aí o Carlos então trazendo a sua expectativa, o seu primeiro destaque aqui na nossa jornada esportiva. André, meu querido, rapidinho passa o time da Ponte Preta que já tá escalado aí para entrar em campo daqui a pouquinho. Escalada e definida pelo técnico Hélio dos Anjos, a Macaca no 4-4-2, é a campo com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares. Meio campo, Amaral, Leonaldo, Elvis e Matheus Jesus. À frente, Guipira e Gé, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, passa o adversário, passa o time do Grêmio Novo Horizontino. Escalado e definido pelo técnico Eduardo Batista, no 4-3-3, vai com Jorge no gol, William Lepo, Adriano, César Martins e Heverson, Giovanni Rômulo e Ricardinho, Ailon, Roberto e Ronaldo, artilheiro e capitão da equipe. Muito bem, desse time aí o César, né, passou pela Ponte Preta, depois foi pro futebol português. Zagueiro que está no Novo Horizontino, pelo menos no Roberto time titular. Também. Roberto também? Roberto também. É verdade, atacante. Roberto é aquele Boa, atacante. verdade, bem lembrado, Roberto. Atacante também passou pela Ponte Preta. Gente, seguinte, ó, a Ponte Preta estreou hoje no Sub-15 e no Sub-17. Sub-15 perdemos pro Brasilis 4-2 e no Sub-17 ganhamos de 2-1 do time do Brasilis, portanto, estreia da Ponte no Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 neste sábado. E é claro, eu tô acompanhando aqui. Aí você fala, Marcelo, você fala, mas não mostra. Ó, aplicativo placar ao vivo, tá? Tá aqui, ó, no meu aparelho. E daqui a pouco vou falar da Série A3. Lembrando que hoje a gente vai transmitir o jogo do Marília aqui, após o jogo da Ponte Preta. E a gente vai estar trazendo todas as informações para você dos jogos que estarão em andamento também, hein? Jogos que estarão em andamento pela Série A3 do Campeonato Paulista. O Marília vai pegar o Capivariano, jogo que você vai acompanhar aqui junto com a TV Cidade, Canal 9. Rapaz. Roberto Marcondes, Luiz Carlos Ribeiro, toda aquela trupe. Ponte Pretano, Gabriel Tauil. Ah, é? Ponte Pretano? Ponte Pretano, mas roxo. Roxo. É o repórter lá da TV Cidade, Canal 9. Aí sim, hein? Um abraço pra rapaziada aí. Estaremos juntos logo mais com esse jogão aí da Série A3. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo? Intervalo primeiro, hein? Intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente não para mais. Só vamos pensar naquilo. Ponte Preta e Novo Horizontino pra você aqui nos canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa... Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Tamo de volta, 2 da tarde mais 28 minutos, 2h28, palco do jogo. Daqui a pouquinho a Ponte Preta entra em campo para pegar a equipe do Novo Horizontino. Primeira partida, primeiro jogo 1-1, né? O Gé foi pra rede, e agora a Ponte precisa da vitória, né? Para ser campeã da Série A2 2023. A Ponte foi a melhor campanha do torneio, mas é claro, não tem nenhuma vantagem. Tá decidindo em casa, né? Mas se o jogo terminar empatado, não tem nada, não, vai para os pênaltis. E aí vamos decidir nos pênaltis o campeão dessa série A3 2023. Oi! Você falou aí da melhor campanha no torneio, né? A Ponte Preta, que terminou a primeira fase com 15 jogos, ela fez 36 pontos, né? Até falei, deixa eu pesquisar isso para a gente dar uma olhada no que a Ponte fez no torneio. Ela, na primeira fase, ela fez 15 jogos, ganhou 11, empatou 3 e perdeu só 1. Marcou 29 e sofreu 14. Terminou com 36 pontos. Aí, somando tudo, a Ponte Preta tem 20 jogos, 14 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota na competição. São 47 pontos até aqui. Para você ter uma ideia, o Novo Horizontino terminou a primeira fase com 7 pontos a menos que a Ponte. Ele teve 9 vitórias, 2 empates e perdeu 4 jogos. Marcou 26, sofreu 16. Agora, no total, né, são 20 jogos do time de Novo Horizonte, 40 pontos, porque tem 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, marcou 33 e sofreu 18 gols. Ponte Preta tem o melhor ataque do campeonato, tem a melhor defesa da competição e tem o vice-artilheiro do campeonato, que é o Gé. O Gé, se fazer 2 gols hoje, ele pode se igualar ao Bruno, ex-jogador do Juventus, né? Que agora, se eu não me engano, tá jogando foi pro Figueirense. Vou confirmar aqui, mas acho que foi pro Figueirense. E ele terminou a primeira fase com 12 gols. Ou seja, a Ponte pode ter também o artilheiro da competição. Então, é uma campanha de se valorizar, né? E a gente que fala que normalmente o pessoal da imprensa, que a gente não entende nada, né? De futebol, né? No começo do campeonato aqui, a mesa inteira
falou que Ponte e Novo Horizontino iriam subir, né? Então todo mundo acertou, né? São os times com mais, digamos, investimento no campeonato, né? Mas na vida não existe justiça, no futebol também não tem justiça. Aí que não tem mesmo. Não tem justiça, né? Mas nesse campeonato aqui, os 2 melhores times subiram. Né? Agora eles vão duelar aí pra ver quem vai ficar campeão. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, sem medo aqui de falar, os 2 melhores times do campeonato da Série A2 2023 foram Ponte Preta e Novo Horizontino. Pronto. Marcelo. Oi. Só para confirmar e ratificar uma informação, pelo lado da Ponte, hoje o jogador Pablo Diego está fora por ter levado o cartão vermelho lá em Novo Horizonte. Em seu lugar vai o Guipira. E no lado do Novo Horizontino, no destaque, eu acabei passando batido aqui, falando uma alteração, se bem que eu falei, mas são 3 alterações na equipe do Novo Horizontino. Vamos lá. O Renato Palme, o zagueiro machucado, que saiu na primeira partida lesionado, dando lugar ao zagueiro César Martins, que entrou no decorrer da partida lá em Novo Horizonte. O César ex-Ponte. O Roberto, que também jogou na Ponte, entra no lugar do Léo Tocantins, que vai ficar como opção no banco de reservas. E também o Ricardinho, aquele que jogou no Guarani, como você bem disse, dá lugar ao Marlon, que é meio-campista, que também ficará como opção no banco de reservas da equipe do técnico Eduardo Batista, Marcelo Corsaldo. O Marlon é um meia mais mas também pode fazer a função de segundo volante. O Marlon é aquele que era do Fortaleza, né? E que, aliás, teve pra vir pra Ponte também. Acabou não vindo, é um carequinha. Sim, é bom de bola, bom de bola. 2020. Isso, bom de bola. Ele, mas assim, o César, pra mim, tem mais nome do que o zagueiro que tá saindo, mas né? Era reserva. Tanto E que o Renato Palmer foi o capitão no outro jogo. Isso, esse é por contusão, né? Não por opção. Sim. E o Roberto é muito mais experiente do que o Léo Tocantins, né? Agora, não sei se ele é mais jogador, mas o Roberto a gente sabe que é uma fumaça danada. Então, assim, o time do Novo Horizontino é time já de Série B de Campeonato Brasileiro. Sim, ainda tem claro que vai ter reforço? Vai. Ainda tem o Raul Prata no banco de reservas. Tem um time muito bom. É time já pensando em toda a temporada. Tem um treinador, né, que aqui na Ponte Preta foi até bem relativamente. O Liger, que é zagueiro, que jogou no Oeste ano passado. Sim, já jogou no Fortaleza. É um time bem... É time de Série B. São 2 times de Série B de Campeonato Brasileiro. A Ponte vai ter reforço? Vai ter reforço. Pode perder um ou outro jogador. Mas a base da Ponte é essa. A base do Novo Horizontino não vai mexer muito aí. Enfim, assim, entendo que são os 2 melhores times e vai ser um jogão de bola. Ele contratou já 4 jogadores. Um deles é o Genison. Aquele que estava no Guarani. Aliás, já tinha passado por lá. Tinha passado por lá, vai disputar a Série B pelo Novo Horizontino. Já tem 4 reforços do time de Novo Horizonte. E a macaquinha aí, vamos aguardar a semana aí para reforçar o time também. Vai, André! E lembrando que o brasileiro da Série B começa já semana que vem, no próximo fim de semana, e a Ponte estreia no próximo domingo, 18 horas, estádio Manuel Barradas, o Barradão, na cidade de Salvador, diante do Vitória, com transmissão pela TV aberta, né? E o Novo Horizontino estreia contra o Vila Nova, em Goiânia, no estádio Oba, no próximo sábado, às 16 horas. E temos convidado, viu, Marcelo? Beleza, vamos chamar o convidado, mas antes... Coloca a festa da torcida aí, o povo, se tiver som, eu tenho medo do som, né? Porque às vezes as músicas não são legais, né? Porque aqui a gente quer falar bem da Ponte, mas não precisa falar mal dos outros, né? Solta aí, o Ponte entrando no gramado para fazer aquecimento. E já tem muita gente, né? Lembrando, né, pro torcedor da Ponte Preta, prestando serviço pro torcedor, que os portões foram abertos hoje às 12h30, né? Pro pessoal não ter aquele problema de falar que não conseguiu entrar, entendeu? E por volta das 11 horas eu passei de carro na frente, quer dizer, queria passar na frente do estádio, só que a Indec já tinha ali todas as imediações do estádio Moisés Zucarelli, Avenida Monte Castelo, ali próximo ao Bosque do Jequitibás, a Rua Padre Vieira, a própria Avenida Ayrton Senna, a rua de cima, que é a Rua Proença, onde passam os ônibus, estava tudo interditado em um movimento já muito grande por volta de 11 horas no estádio Moisés Zucarelli, Corsato. E aí o pessoal tá fazendo aquecimento, você veja ali, ó, o Novo Horizontino, né, de azul, do lado esquerdo da tela. Não, a ponte de azul, e o Novo Horizontino aqui do lado direito. Com o uniforme mais preto e amarelo. Quem estava entrando ali era a Ponte Preta. Era a Ponte Preta, o Novo Horizontino já estava
fazendo o seu aquecimento. Imagens que chegaram há pouco, né, do Pedro Lino, que está lá para cobrir esse jogo para a gente e vai participar da jornada esportiva também depois com a entrevista do técnico Hélio dos Anjos. Mas é isso, a expectativa de público maior ainda, viu, Marcelo, do que do jogo Ponte Preta e 15 de Piracicaba no último sábado. 17 mil. É isso aí, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e, é claro, nós torcemos para que a Ponte Preta saia com o título da Série A2. Certo, gente? Muito bem, vamos lá. Ô, André, seu convidado. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos, que falou para a Rádio FI, Canais Futebol Interior. Mas a questão de puxão de orelha, que eu vou adiantando logo, ela é muito natural. Nós temos jogadores responsáveis. Ele já assumiu tudo perante o grupo, falou após a oração, chorou, inclusive. E o mais importante é que o grupo acabou fazendo por ele. Então vamos levar para o lado positivo, né? Mais uma vez nós somos time. E quando você tem um time, e esse time não quer dizer os jogadores que estão dentro do campo, um time em relação ao trabalho, as coisas acontecem. Então hoje nós nos superamos, não é fácil, não é simples, 60 minutos com um homem a menos, e esse grupo manteve, acima de tudo, uma consistência de jogo muito grande. Claro que a bola vai mais perto do nosso gol, claro que a bola tem grandes possibilidades de entrar, naturalmente, mas se a gente for ver, o Kaique fez uma defesa frontal no segundo tempo, e fez uma no primeiro tempo, quando nós já estávamos com um homem a menos também. E o resto foram bolas alçadas, situações que ele acabou neutralizando. Eu acho que nós tivemos alguns jogadores de jogo, de comportamento de jogadores, como se diz, de time como é a Ponte, né? Eu falo muito pouco individualmente. Eu acho que você perder um jogador como o Elvis, no nível técnico que tem, em função de você estar com um homem a menos num jogo como esse, é difícil, mas superamos, né? Amaral, individualmente, Fábio, Arthur, individualmente, né? Deram uma sustentação muito grande para a equipe. E o que é mais importante, eu falo, teve o problema? Teve. Nós não criamos isso como uma muleta. Seria muito bom, daqui a pouco podia acontecer, do meu time aceitar a derrota por estar com um homem a menos, nós íamos ter um discurso legal, né? Jogamos com um homem a menos, perdemos o jogo. Nós não usamos a expulsão como muleta e o grupo do Ponte Preta não faz isso. O grupo brigou muito, lutou muito, foi muito dedicado, grande jogo no aspecto de competitividade, no aspecto de concentração tática e mais do que nunca, chegamos numa condição muito boa, né? Com todos os ingressos vendidos, eles vão para a nossa casa. E lá na nossa casa nós também podemos render mais do que nós rendemos aqui, claro, porque nós sabemos o que nós precisamos. E o adversário sabe que jogar hoje contra a Ponte é doído. Jogar contra a Ponte hoje não é simples, porque a luta por resultado é muito grande desse grupo que nós temos em mãos. Eu trabalho muito com a emoção, né? Então não tem problema. O Pablo escutou o que ele tinha que escutar. Eu não amenizo numa situação como essa, porque eu chamo isso de inteligência emocional. Sabe? É você ser inteligente no momento de carga emocional, né? Eu já tinha citado esse problema depois do jogo do Comercial, citei que nós não fomos inteligentes emocionalmente, nem tanto ele, naquele jogo foi o Gé, né? Hoje, você entende? É aquilo que eu falo, ele não machucou o jogador adversário, ele não fez nada a não ser dar esse famoso chutinho depois da jogada e naturalmente, com o chato que está hoje no VAR, meu irmão, porque o cara que está no VAR hoje, como é que é o nome dele? Tiago Duarte, essa mala, você entende? Nós erramos. Eu não reclamo da arbitragem nesse sentido, mas acima de tudo eu reclamo a arbitragem no critério. O critério do Luiz Flávio hoje não foi legal, tá? Teve uma falta que você com um homem a menos, o Jesus ganha um rebote, sai no meio de 3 jogadores, os 3 jogadores encaixam no Jesus, ei, falta, acabou. Não, mandou seguir a jogada dentro da nossa grande área. Não gostei sim, e olha que eu sou fã dele. Hoje mesmo, nas minhas informações dele, eu falei, gente, pode até errar, mas é um hábito bom. Só que hoje ele foi o Luiz Flávio, antes daquele erro que ele teve no ano passado, que ele ficou suspenso. Boa noite, Hélio. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Qual a situação do Leonaldi? O departamento médico já adiantou algo para você? Você conta com ele para sábado? Eu achei que era o joelho, mas é o tornozelo. Tá entendendo? Então a gente vai esperar. Léo estava sendo um jogador muito importante no jogo, mas aí a gente lembra, né? Nós entramos com o Filipinho, que é um menino também, que deu resposta, né? Então eu estou preocupado mais com Tavares, o Léo, o resto não preocupa. E eu tenho certeza que do jeito que esse grupo amanhã à tarde, com fé em Deus, vai estar todo mundo bem para a gente iniciar a preparação para a grande final.
Daí esta palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Muito bem, tá aí o nosso professor o Hélio dos Anjos falando aí após o jogo, a primeira partida, o jogo de ida contra a equipe do Novo Horizontino. Marcelo. Antes do Frank, Carlos, já você, quero saber do Frank se ele gostou desse time da Ponte Preta que vai entrar em campo, o Gui Pira, né, na vaga do Pablo Diego. Marcelo, o Hélio quer explorar a questão de profundidade do Gui Pira, né? Eu, particularmente, nesse jogo, eu gostaria muito de ver o Cássio Gabriel entrando aqui. Mas não dá para contestar. O Hélio, normalmente, nessa temporada, ele tem nos surpreendido e tem provado que tem razão no que faz. Então, tá de muito bom tamanho, Marcelo. Muito bem. Pode falar, Carlos. Eu colocaria, eu falei até no jogo, depois quando o Pablo Diego foi expulso. Para mim tinha que ser o Eliel, mas, né? No caso do Cássio Gabriel, eu entendo que tá jogando bem, tem 3 gols com a Ponte Preta, mas aí ele ia mudar o esquema, né? Ele ia inventar. O Cássio Gabriel não é atacante. Então aí, dos males, acho que o menor, o Gui Pira, como titular para deixar o Eliel no segundo tempo. Mas eu já entraria com o Eliel. Uma coisa na entrevista coletiva do Hélio, e eu não acho bacana isso ali. Eu não acho bacana isso, ficar criticando a arbitragem, sabe? Você tenta desviar o foco. Teve erro, né? Agora falar que, por exemplo, o Thiago Duarte Peixoto errou. Naquele lance eu acho que ele não errou. Para mim o Pablo Diego tinha que ter sido expulso mesmo. Então naquele lance não. Ele erra para mim, por exemplo, no lance do Heverson com o Jean Carlos no segundo tempo, que nem que no primeiro tempo a gente falou, tá no YouTube, tudo que a gente fala aqui, viu? No primeiro tempo no YouTube, eu falei, lance para cartão amarelo, ele não deu. O Luiz Flávio de Oliveira não deu cartão amarelo pro Heverson. No segundo tempo, o Heverson vai com a sola do pé. Podia colocar a imagem dos melhores momentos lá, sim, né? Sim, pode. Podia colocar a imagem dos melhores momentos enquanto a gente vai dissertando aí sobre, Felipe, sobre o jogo. Coloca pra gente os melhores momentos do jogo e a gente vai falando sobre o jogo. No primeiro tempo, o Heverson já entrou feio no jogador da equipe da Ponte Preta. E lá eu falei que merecia amarelo, mas por si só já merecia o cartão vermelho naquele lance e ele não deu. Teve esse lance aí do Matheus Jesus, que na hora o Frank chamou a atenção. Foi falta, né? E ele não deu. Por falta de 1 foi 3, né? Agora, você começar a criticar desse jeito a arbitragem, parece chororô, e pra quem tá fora que você tá desviando o foco, né? Eu não acho legal isso. Por exemplo, hoje, com todo o respeito, você quer um árbitro mais capacitado do que a Edna pro jogo de hoje? Sabe? Gente, a mulher, ela é feroz no que ela faz, cara. Ela apitou Palmeiras e Água Santa o primeiro jogo da final da Série A1, né? Se ela não fosse boa no que ela tá fazendo aí, ela não estaria fazendo o que ela tá fazendo agora, né? Então, daqui a pouco vão começar a não gosto da Edna, a Edna é isso, a Edna é aquilo. Tem capacidade, né? Você ficar levando pro árbitro do jogo, eu não gosto disso. Eu acho que é desviar o foco. Tem que tocar no seu time, tem que focar no seu time. E eu falei aqui, né, no dia, lembro muito bem, depois do dia do jogo da Ponte contra o Comercial, você e o Frank Francisco na nossa live, né, que eu falei que tinha que punir os dois jogadores, o Pablo e o Gé, né? O Frank eu já falei pra ele já na jornada anterior, então agora eu vou deixar quieto, mas eu falei, vocês ficaram passando a mão. Não, punir com dinheiro não, punir... Aí, o que aconteceu com o Pablo Diego? Se tivesse punido o Pablo Diego no bolso, eu duvido que ele tinha feito isso com o que fez contra o Novo Horizontino. Eu não duvido, não. A gente tá vendo aí até o lance de expulsão, né? Cara, bobagem, né? Bobagem, ele deu mesmo. Ele deu uma gesada naquele jogo contra o Comercial, no jogo contra o Novo Horizontino, né? Deu uma gesada, ele pegou, levantou o pé. Contra o Comercial, lá, levantou o pé. Acho que foi menos violento, né, André? Acho que no jogo o do Gé foi mais violento. O Gé foi mais, ele deu de baixo pra cima. No caso do Pablo Diego, ele vem girando, ele já aproveita, ele já estica a perna. Mas a gente viu as imagens aí, era pra ser expulso, aí não tem. E a Ponte, pra mim, no fritar dos ovos... E eu achei que o Kaique falhou nessa bola, cara. Deu golpe de vista, ele achou que ia fora. Ele achou que ia fora. No fritar dos ovos, pra mim, o empate lá foi bom pro jogo de hoje. Eu achei que ele perdeu tempo. A hora que ele viu que não dava mais, ele parou. É que o jogador, né, o cara que fez o gol, que eu não sei quem foi... Giovani. Ele manda uma bola sem peso, né? Porque você pensa que você vai jogar um canudo no canto que você tá. Desculpa, ele joga no Rômulo.
E ele joga no canto oposto, o contrapé do goleiro da Ponte. Não sei se falhou não, ele deu golpe de vista, mas pra mim não falhou não. Eu acho que o goleiro tem que pular, né, cara? Tem que pular. O cara jogou no contrapé dele. Eu aprendi isso desde pequeno. Pula. Você tem que Você, Carlos, que foi Se vai chegar, se não vai, é 500. Não, mas, André, você e o Carlos, que foram 2 péssimos goleiros, vocês sabem muito bem. O André foi melhor goleiro que eu. Não, vocês sabem muito bem, quando joga no contrapé, você fica mas sem tem que ação. pular, tem que Mas pular. você tem que Mas o cara surpreendeu ele. Não pode mas fazer tem golpe que de pular, vista. pula. O golpe de vista é só quando você tem a certeza e você tá firme debaixo do gol. Aí você pode fazer um golpe de vista. Vai passar 1 metro e fora. Você calculou, beleza. Agora, qualquer chute que você, como o caso do Kaique França, não sei se vocês concordam, ele joga um pouco adiantado. Joga. Tá? Então, ele tem que ir em todas as bolas. Você não pode fazer golpe de vista. Tudo bem, isso é uma discussão, mas salvou muito a Ponte. Salvou muito. Pra mim, um dos destaques do time. Hoje eu considero ele um bom goleiro. Quando ele chegou na Ponte, eu achei ele meio instável. Esse lance aí, por exemplo, o chute de low de fora da área, foi no canto, ele pulou, pegou, e aí o Marlon veio, ele não defendeu, não, mas ele atrapalhou. Olha o reflexo dele, olha o reflexo. Não, ele é bom goleiro, bom goleiro. Mas você viu o reflexo dele, Marcelo? Não deixa de falar por exemplo, ele falhou naquele lance. Isso aí é reflexo. Então, o goleiro é a mesma coisa quando você tá passando na rua ou você tá de carro, né? E você vê uma pessoa bonita passando do seu lado. Você dá aquela olhada, aquele golpe de vista. Automático. É a mesma coisa que o goleiro tem que fazer. Né? E na bola automaticamente. Você dá o golpe. E buscar a mulher bonita que é a bola automaticamente. A mulher que tá nos ouvindo, torcedora, né? Quando vê um homem bonito, dá aquela olhada. Dá aquele golpe de vista. Porque é surpreendido ou surpreendida. Muito bem, Carlos, vamos mandar um abraço para nossa galera, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, Futebol Interior, no Rambo. E também no Facebook. Rumble. E também no Facebook. O Edilson Roberto escreveu aqui, boa tarde, amigos. Boa transmissão, narrem nosso título hoje. O Wilson Correia queria ver o Eliel junto com o Gé. Arbitragem tendenciosa sim. Ângela Maria... boa tarde, equipe Pé Quente Futebol Interior, no Majestoso e com vocês, obrigado. Cimei Andrade, em Belo Horizonte, VH, assistindo com vocês, vai dar Ponte 2-1. Osmar Garcia Dantas, Neuri Menezes, Ponte 0-0 campeã. Júlio César Costa, Ponte 3-0, vamos ganhar Ponte. Coloca ele aqui. Wilson Correia, boa tarde, nação Ponte Pretana, hoje torcendo pela Macaca em Liberdade, Minas Gerais. Osmar Dantas, até o ex-goleiro Carlos está no estádio. 280 mil de prêmios, ele diz aqui, o Osmar Dantas, e mais um carro, né, que é patrocinadora, inclusive dá o nome aí ao campeonato, que é a Kia, né? Então tem até um carro, né, pro campeão. Reginaldo Maciel Bezerra. Reginaldo, obrigado, cara. Obrigado mesmo, viu? A gente fica muito feliz aqui. Obrigado por você gostar do nosso trabalho, a gente fica feliz. Zagueiro Matheus machucado, mas no estádio prestigiando a equipe. Será que o Everton e o Fraga também estão? Nessas horas que sabemos o nível de comprometimento de cada atleta. Sim, tá todo mundo lá, Osmar. Mesmo porque, né, o Novo Horizontino também tá levando mais gente do que o necessário, porque eles contam com o título e a gente também. Marcelo Venâncio, boa tarde, amigos. Estou indo ao campo. Tá dizendo ele aqui. Valeu. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Viviane Cristina, boa tarde, queridos amigos. Excelente transmissão para essa equipe que é a melhor. Edson Cláudio, eu quero concorrer. Reginaldo Maciel Bezerra, boa tarde, turma boa. Ponte 2-0. Tá dizendo ele aqui. O Tikashi do Japão, é o Ticão, torcendo pra Ponte ser campeã. Valeu, querido. Obrigado. Só mais um, viu? só mais um. Só mais um? Só. Edson Cláudio, hoje com as imagens direto do Majestoso, mais o som do futebol interior. Obrigado, Edson. Mais um aqui, Vitória Andrade. Boa tarde a todos. Um beijo especial pro pai, o Frank. Bora, macaquinha! Hoje tem a Vitória, né? Todo mundo fazendo o trabalho de casa. Né? A Vitória, que tá torcendo pra Ponte, não sei se ela tá no estádio ou não. Não, né? Carlão, tá no trabalho. Não, mas a filha do Marcelo está no estádio torcendo pra Macaca. Fez o trabalho certinho. E a minha esposa, também. E a minha esposa está em BH. Lucas. A Cimei é minha esposa, está em BH acompanhando. Opa, que bacana. E o Lucas está no estádio. Aí, tá vendo? Ó. Então a gente está aqui, mas os nossos corações lá no estádio Moisés Lucarelli para a vitória da Ponte hoje, se Deus quiser, Marcelo. É isso, muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos trazer a ficha técnica do jogo, né, com o André Luiz, que vai brilhar e vai trazer os artistas do espetáculo. Final, Campeonato Paulista Série A2, aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4. 4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 27, Fábio Sanches. Na quarta zaga, o 15, Arthur. E na ala esquerda, 22, Júnior Tavares. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. 20, Matheus Jesus. E 10, Elvis, o craque da equipe à frente. 17, Guipiri. 19, o artilheiro Gé. Olha o repeteco da Nega Véia. Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15, Júnior Tavares, 22, Felipe Amaral, 8, Leonaldo, 5, Matheus Jesus, 20, Alves, 10, Guipira, 17, Gé, 19, no banco, Pedro Rocha, o Everton, Edson, Filipinho, Dudu Atamoto, Thiago Oliveira, Jean Carlos, André, Cássio, Gabriel, Ramon Carvalho e Luan. Futebol Interior. Grêmio, Novo Horizontino. É o Grêmio Novo Horizontino, escalado e definido no sistema 4-3-3 pelo técnico Eduardo Batista. Vai a campo com o Jorge, o goleiro número 1. Na ala direita, 22, William Lepo. A zaga central, 3, Adriano. Com a 2 no costado, o quarto zagueiro é César Martins. E na ala esquerda, meia dúzia, Heverson. O meio-campo do Tigre começa com 5, Giovani. 10, Rômulo. 8, Ricardinho. 7, Ailon. E à frente, 11, Roberto. E 9, Ronaldo, capitão e artilheiro da equipe. Olha o repeteco do Novo Horizontino de Jorge, 1, William Lepo, 22, Adriano, 3, César Martins, 2, Heverson, meia dúzia, Giovani, 5, Rômulo, 10, Ricardinho, 8, Ailon, 7, Roberto, 11 e Ronaldo, capitão, com a 9. No banco, Jordi, Liger, Bruno Costa, Luizão, Claudinei, Léo Tocantins, Brian Rabelo, Renan Gorni, Marlon, Lucas Café, Raul Prata e Luiz Gabriel. Arbitragem. Apita o jogo Edna Alves Batista. Ela será auxiliada pela assistente 1, Neuza Inês Bach, assistente 2, Amanda Pinto Matias, o quarto árbitro Hilber Estevam da Silva e o árbitro de vídeo é a Daiane Muniz dos Santos, todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, as equipes no gramado da Ponte Preta toda de branco, com a faixa preta no peito. Dali macaca, dali macaquinha. O ambiente, o estádio já vai pulsando, o coração vai batendo mais forte. O time do Novo Horizontino nas cores amarela e preta. Calção preto, meião cor preta, a camisa listrada nas cores amarela e preto. Execução do hino nacional brasileiro. Lembrando que tá valendo um corte de barba e cabelo para você lá da Alfer Barber Clube, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Clube. Rua dos Alecrins, 46 no Cambuí. Telefone 3255-2101. WhatsApp 992624672. Ah, Marcelo, como é que eu faço para participar? Tem o zap que tá na tela. Tá na tela o zap. Ó. 19 98989 3526.
Você deixa os seus dados, nome completo, bairro e cidade, né? Vale, claro, para você que é da região de Campinas. Pode ser de Hortolândia, pode ser de Sumaré, pode ser de Paulínia, enfim, da região metropolitana de Campinas, tá bom? Vale para você. Valinhos, por exemplo, vale. Então, aí você vai estar concorrendo, tá bom? Você pode participar também lá no YouTube, né? Mas se não tiver o seu nome, por exemplo, for um nick, por exemplo, o Carlos, o nick dele no YouTube é Eu Amo a Ponte Preta. Não tem como, né? Não tem como. Então eu tenho que colocar o nome. Meu nick no YouTube é o meu canal que eu tenho, que eu faço a Hora da Macaca. Hora da Macaca com Carlos Corsato. Muito bem. Aí não, tem o nome dele lá, tudo bem. Mas se o seu tá um nick... Você tá errado de novo. Pra variar. Cara, foi o que eu te falei. A vida é um erro. Poucas vezes a gente acerta. Eu dou moral, velho. Poucas vezes a gente acerta. Mas a vida é um erro. Você gosta, Carlos? Eu gosto. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a bola pra ele. Então, eu estarei aqui atento no placar ao vivo, acompanhando a A3, jogos da A3, certo, tá? E trazendo pra você, de minuto a minuto, o que tá acontecendo na Série A3, lá no placar ao vivo. Porque tá na hora, o coração, ó, tá batendo mais forte. O meu, por exemplo, tá saindo pela boca. De emoção, de ver a Macaca em mais uma final de campeonato. Quem sabe, no final dessa transmissão com o título da Série A2, que vai ser o quarto, viu? Tetra. Vem aí para trazer para você todas as emoções de Ponte Preta e Novo Horizontino. Aqui nos canais Futebol Interior. Ele... É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem comigo, torcedor de futebol, torcedor da Ponte. Vamos que vamos para mais um jogo, é o 21º jogo nesta Série A2 do Campeonato Paulista para Ponte. Lá no início da competição, no primeiro jogo contra o time do Velo Clube, nós dizíamos que para Ponte Pretano estar feliz nessa Série A2, a Ponte teria que fazer 21 partidas na competição. Pronto, a Ponte vai realizar agora a sua partida de número 21. Nesse Campeonato Paulista da Série A2, o mais importante já foi conquistado, que é o acesso, tanto para a Ponte quanto para Novo Horizontino. Vamos colocar aqui o Hélio dos Anjos, né, que está falando, vamos ouvir nesse momento. Passou, não pensa que nós estamos vivendo aqui em cima de números passados, é o presente para a gente abrilhantar a história do clube no futuro, e hoje nós vamos ter outro grande adversário, um adversário que a gente sabe das condições, mas ao natural nós temos que fazer prevalecer esse campo, e decisão você tem que ganhar, não tem outra alternativa. Show de bola, tá aí o Hélio dos Anjos falando nos microfones aqui dos canais Futebol Interior. O Wilson Correia, queremos ser campeões, mas com muita calma, pois o objetivo principal já foi conquistado. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, made in Itatiba. Valeu. Gustavo Carvalho, boa tarde, amigo. Chegou o dia, vamos, Macaca querida. Tem ante aqui também, o ante eu pulo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Ponte 3-2, jogo difícil. Ressuscitando a Macaca, parabéns jogadores, comissão técnica, diretoria. E a super torcida da Ponte, Vivi Vicente, oi cheguei, boa tarde meninos. Vamos ganhar, diz a Vivi Vicente. 2 da tarde, mais 58 minutos. Eduardo Batista. Estamos no Futebol Interior, no Facebook também. Vai, eu não queria dar moral não, mas já que você chamou, põe. Eduardo Batista. É o prêmio para a Série A2 do campeonato tão organizado, né? Um campeonato bem jogado, traz para a final as duas equipes que procuraram jogar, que buscaram bom jogo, bom combate. Nós hoje fazer o jogo final, e não é questão de entristecer a torcida de lá, é exaltar a nossa torcida que veio de Novo Horizonte, também nos empolgar e premiar todos que jogamos um campeonato tão difícil quanto foi a 2. Tá aí, esta palavra de Eduardo Batista, passando pelo microfone da TV Detentora de Direitos, de carona com a Rádio FI, canais Futebol Interior. Bom, o quarto árbitro é o Wilbert Estevam da Silva. É aquele mesmo que apitou Ponte Preta 1, Comercial 1, que expulsou lá os dois jogadores da Ponte Preta, mas que não deu um cartão pro time do Comercial. É aquele, ele é o quarto árbitro hoje, o Wilbert Estevam da Silva. O VAR, a Daiane Muniz dos Santos, 34 anos. Edna Alves Batista tem 43 anos, nasceu no dia 10 de janeiro de 1980,
está na Federação Paulista de Futebol desde 2001. Neuza Inês Bach, 38 anos, ela está na federação desde 2009. E a Amanda Pinto Matias, 36 anos, professor de Educação Física, está no quadro da federação desde 2013. A bola vai rolar, Ponte Preta defendendo, deixa eu pegar aqui a imagem direitinho, defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem, do estádio Moisés do Canelli, toda de branco a Ponte, faixa preta no peito, vai começar o jogo, apita o árbitro. Edna Alves Batista tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor de futebol, torcedor da Ponte. Obrigado pela audiência. Ao lado do Marcelo Corsato, do Frank Francisco, do André Luiz, do Felipe Marques. E ao seu lado, torcedor de futebol. Ao seu lado, torcedor Ponte Pretano. Conosco hoje, o portal Araraquara News. Depois de um longo e tenebroso inverno, de volta, o portal Araraquara News. Um abraço pro Washington, tá sumido, hein, velho? Grande abraço pra você. Vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, vinha, chega o Arthur, tira, toca a bola ali pro Guipira. Guipira tentou fazer ali o passe, a primeira passagem ali pelo Lepo. Não conseguiu passar pelo Lepo. A bola sai para lateral, vai lateral para Ponte. Arthur volta a bola para Kaique, jogando todo de vermelho, perna esquerda. Aí vai para cima dele ali o Roberto, camisa número 11. Tem que tirar daí. Ele toca a bola pro Gé. Gé, artilheiro da Ponte na competição com 10 gols. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola para Felipe Amaral. Amaral fez o passe no meio, a recuperação do time do Novo Horizontino. A bola volta para o time da Ponte, bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe para Matheus Jesus. Matheus Jesus aqui na ponta direita, vem na marcação para cima dele. Reverson, ele é bom lateral, mas é meio bravo. Põe bola aqui pro campo de ataque, tentou tocar a bola pro Ronaldo. Sai do gol, Kaique França, pra ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte Preta. Ele vem com os pés, volta a bola pra Guipira e o Gui tocou errado, a bola voltou pra William Lepo. Vem o Lepo, trouxe a bola dentro da grande área, chega ali. Fábio Sanches foi muito bem pra tirar essa bola, hein? Foi muito bem pra tirar essa bola. O Guipira, ô André, o Guipira tem que se ligar, não pode fazer isso. Se não fosse o Fábio Sanches ali, o bicho tinha ficado ruim pra Ponte, hein, André? E como tinha, o detalhe é que o Guipira não prestou atenção, que tinha ladrão roubando ali a carteira, tocou fraco a bola pra trás, tomou-lhe a carteira o Lepo. E se não é o Fábio Sanches, o Ronaldo ia sair na cara do goleiro Kaique França. Quase deu ruim pra Macaca, continua 0-0, majestoso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Lucas de Souza tá com a gente, grande Lucas de Souza. Salve família Futebol Interior, cheguei torcendo por mais uma boa vitória da Macaquinha. Bora, Ponte! Tá dizendo ele aqui, Edilson, caberia aqui hoje mais uns 2.500 torcedores da Macaca, tranquilamente. A Polícia Militar, na verdade, o Edilson, hoje são outros tempos, né? Então a Polícia Militar ela acaba deixando aí um espaço, né? O estádio tá para 19 mil, mas não tem 19 mil ingressos liberados. Vem Ponte, bola com o Guipira, lá na ponta esquerda, tentou passar pelo primeiro, pelo segundo, toca essa bola também, né, meu? Pô, não solta a bola, aí fica difícil, né? Bola volta aqui no campo de defesa, bola para Kaique França adiantado, sai do gol com os pés para fazer a defesa. Vai participando aí o Osmar Garcia. Tá com a gente, valeu Osmar, Vivi Vicente, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Wilson Correia, e vem o time do Novo Horizontino, vinha, chega Luiz Felipe, tira, a bola volta pro Reverson um pouco mais atrás, para César Martins, que foi quem deu o passe, né? Assistente pro gol do passe, pro gol do Gé. No último jogo, talvez a melhor partida do César com a camisa da Ponte. Brincadeira, né? Ele foi bem na Ponte, sim. Bola pelo meio, volta a bola para o William Lepo. O William Lepo trabalha a bola aqui no campo de defesa, bola para o Adriano. Adriano fez o passe em profundidade, procurava ali o Ricardinho. Ex-Guarani, a bola acaba saindo para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Os ingressos foram todos vendidos já na quinta-feira, não tinha mais ingresso e os portões foram abertos às 12h30. Vem o William Lepo, fora da área, bateu pro gol, fraquinho, o Kaique pegou. Sem perigo essa, hein, André? Sem perigo, foi o primeiro chute a gol do Novo Horizontino, o William Lepo acabou chutando de perna direita, fraco. Kaique França já repouso, continua 0-0, majestoso. Informação para Store Colchões. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, tem corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. No final do jogo, Marcelo vai fazer o sorteio no final do jogo. Você participa também aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, sou de Osasco e a Ponte vai vencer por 3-0. É o Isaac que está mandando mensagem aqui no WhatsApp. Ô Isaac, obrigado pela sua participação, meu querido. Tem mais mensagens aqui no WhatsApp, já vou ler, hein? Já vou ler essas mensagens. Deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde. É o Osvaldo de Ervalha, Minas Gerais. Excelente trabalho para vocês. Vamos que vamos, Ponte. Tá dizendo ele aqui no WhatsApp. Valeu, Osvaldo. Obrigado pela participação. Agora tem falta ali no meu campo. Falta do Felipe Amaral. Em cima do jogador da equipe do Novo Horizontino. A Edna parou para marcar a falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Novo Horizontino. E falta de novo. Mais uma do Amaral. Agora ela vai lá falar pro Amaral. Fala primeira, segunda aí também não, né? A Marisa Soares também tá com a gente. A foto aqui da Ponte Preta. Ô Marisa, obrigado. Eu vi aqui o nome no WhatsApp, né? Mas ela não se identificou, mas tem lá, abrindo as configurações do WhatsApp, dá pra ver o nome do ouvinte. Obrigado pela participação. Tem foto dela aqui no estádio Moisés Lucarelli. Novo Horizontino vem, bola aqui pela ponta direita, bola pro William Lepo. A bola acabou saindo pra lateral. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Campeonato Paulista Série A3, segunda fase, quarta rodada, é gol da Matonense contra o São Bernardo, jogando fora de casa, 1-0 pro time de Matão. Vem Gé, vem bola pra Ponte, foi pro chão, falta. Pau nele. Pegaram o Gé, ele caiu machucando o braço ali, o braço direito, né? Falta, a Edna para marcar, quase 7 passados do primeiro tempo. Falta pra Ponte, André. Falta pra Ponte, quem chegou por ali, vamos ver, foi o jogador... Adriano. O 3. O 3, que é o camisa número 3, o Adriano, acabou pegando o Gé na passagem. Falta para a Macaca, lance pelo lado esquerdo, vai levar perigo à meta do goleiro Jorge. A Maria Alice Santos está dizendo bom jogo, bom trabalho para todo mundo. Tá aí o Eduardo Batista, que foi ovacionado pelo torcedor da Ponte Preta quando entrou no gramado. É falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Vem Elvis para Macaca para fazer a cobrança de falta para Ponte. Chuteira vermelha, Ponte toda de branco, faixa preta no peito, com o seu tradicional uniforme. Novo Horizontino jogando com o seu uniforme dourado, preto, calção predominante preto, meias pretas. Elvis para bola, meia esquerda, bico da grande área. Pode ser o primeiro gol da Ponte. Elvis é o maestro, é o 10 da Ponte. Ponte que estreia no próximo domingo, 18 horas, no Barradão contra o Vitória. Série B, Campeonato Brasileiro. Cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. O Marcelo narra. Elvis pra bola. Levantou na cavadinha na boca do gol. Sobe Adriano. Testa na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Lateral para Macaca fazer a cobrança. No domingo, Marcelo, André e Frank. Equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior com o Felipe Marques na mesa de som. Vem Luiz Felipe para fazer a cobrança do arremesso manual. 8 passados, primeiro tempo tá 0-0. Fez o passe ali pro Gé. Olha o Gé na onde tava já. Aqui na ponta direita. O Gé é brigador, rapaz. O Gé é brigador. O Gé é muito brigador. A Edna agora conversa. A Edna não tem conversa com ela não, hein, velho. Ela dá que dá no meio do jogador. Agora ela pegou falta, né? Era lateral pra Ponte, mas ela marcou falta do Gé. E é isso que o Gé reclamava com ela, mas não adiantou reclamar não. É brava a Edna, né, André? É sim. Ela tem uma postura muito séria. A falta favorecendo a equipe do Novo Horizontino. Continua 0-0, majestoso. Informação para a Construtora Patriani. Você ligado conosco, vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Pode participar, 989-89-35-26. Se quiser concorrer ao corte de cabelo, pode mandar mensagem no Zap também com o nome, bairro e cidade para concorrer. No YouTube também tá valendo. Vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior. Aproveita para dar aquele like, né? Aquele joinha pro YouTube para passar para mais gente a nossa transmissão. O Gé sobe de
de cabeça, vem na marcação ali o William Lepo, ganha essa bola, toca a bola um pouco mais atrás pro César Martins, toca a bola pro Jorge que também já passou pelo futebol de Campinas, jogou no Guarani, fez o passe, bola aqui no campo de ataque, falta do Fábio Sanches em cima do Ronaldo, mas a Edna tá marcando impedimento. Na verdade, a Amanda, a auxiliar número 2, marcou lá em cima o impedimento do Ronaldo, centroavante, até foi com falta do Fábio Sanches, né? Mas a Edna pegou o impedimento ali do atacante da equipe do Novo Horizontino e tava, né, André? Tava sim, tava impedido, bem marcado pela Amanda Matias, continua 0-0 majestoso. Informação para Restaurante do Dadá. Deixa eu abraçar aqui o Edu, grande Edu, lá na Austrália. Ele tá como HC80, aqui no nosso YouTube, no canal do YouTube, aqui 100% sintonia. Salve Corsatos, Frank e André, valeu rapaz, aquele abraço para você. Obrigado, Osmar Dantas. Tenho... Andrezão, o Osmar, faz parte. Edilson Roberto, essa árbitra já começou a inventar. Olha a ponte, Gui Pira, ponta esquerda, o Gé pede, o Gui entrou na grande área, toca Gui, perna direita, bateu pro gol, foi travado. Até que foi mais ou menos, né? Bola ali pelo meio, ele volta a bola, na marcação chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar, sai jogando bola com o Giovani na ponta esquerda, bola pro Heverson, e o Heverson colocou dentro da grande área, sai do gol Kaique. Era pro camisa número 11, era o Roberto que tava ali. Rapaz, se foi esse o Roberto, eu falei bobagem. Não é aquele Roberto que jogou na ponte, não. Não é não, viu? Esse é o 10. Esse é o 10? É o 10, é o Rômulo. É o Rômulo. Cadê o Roberto? O Roberto eu quero ver, ele se é ele mesmo. Mas eu creio que seja ele sim, viu? Camisa número 11. Depois a gente vai olhar com mais... tranquilidade aqui. Bola aqui pro campo de ataque, vem o time da Ponte, Vinha, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. Bola com o Rômulo, bola volta ali pro camisa número 22, o William Lepo. Tem o Ailon pedindo bola também. Ele já fez o passe ali pelo meio, já voltou, já trabalhou, já volta essa bola ali na ponta. Bola ali pro Rômulo, na marca falta. O árbitro marca falta, o jogo tá parado. É falta pra equipe do Novo Horizontino. Não, ele não deu não. Mas foi, viu? Ô Carlão, o lateral esquerdo, o Heverson, na verdade, tá jogando adiantado. Sim. E esse Roberto, se eu não tiver enganado, eu também tô procurando... É aquele que jogou no Vitória. O lateral esquerdo. Eu falei bobagem. Eu acho que é o lateral esquerdo. É aquele que jogou no Vitória da Bahia. Falei bobagem, então. Não é aquele Roberto da Ponte, que passou pelo Novo Horizontino, mas não é aquele, não. Esse é o Roberto que jogou no Vitória. Não, você nunca fala bobagem, você apenas tô acabando de falar equivocou. que eu falei. Acabei de falar que eu falei bobagem. O PES Top World Team Coxa 10. Fala rapaziada, aquele abraço, saudades dessa transmissão maravilhosa com essa grande equipe. Bola aqui no meio e pegaram o Matheus Jesus, hein? Pegaram bonito, o Matheus hein? Jesus, hein? Primeiro amarelo do jogo. E que paulada, hein? É o camisa número 5, é isso? Parece que sim, viu, André? É o 5, isso. É o 5, primeiro amarelo do jogo para o jogador Giovani, amarelado, falta feia, Matheus Jesus. Informação para Pizzeria Papagaios. Giovani, cartão amarelo com 12 minutos do primeiro tempo. O primeiro cartão do jogo. A Edna deu o cartão pro Giovani. É isso. O time do Novo Horizontino, então, joga com uma linha de 2 laterais ali. O Heverson jogando um pouco mais à frente. E o Roberto, que foi lateral, que passou pelo Vitória da Bahia, jogando na primeira linha, né? Jogando com... mais ou menos um esquema que a Ponte já usou, né, nesse campeonato. Por exemplo, quando jogava com Júnior Tavares e Arthur e Jean Carlos. Júnior Tavares e Jean Carlos. E agora, o problema dos caras é conversar demais, né? Tem isso também, né? Às vezes a gente reclama um pouquinho da arbitragem, mas o jogador brasileiro, e não adianta, né, tentar mudar, né? Porque parece que... E eles saem daqui, vão jogar no exterior e ficam quietinhos. Ficam pianinho, mas aqui... São chato demais, né? Aqui, Deus do céu. E aí você pega um árbitro que gosta da resenha também, pronto, né? Vem o Elvis, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. O Arthur tá na grande área. O Fábio Sanches também tá por lá. É falta para a equipe da Ponte. É na meia direita, campo de ataque. 13 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Preta e Novo Horizontino. Os dois melhores times da competição. Chegando para decidir o campeonato. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Novo Horizontino para tirar. Aí vem o William Lepo. Cabelo descolorido. Tira, tenta tocar a bola pro Ailon, a bola voltou pra Ponte, é o Júnior Tavares que tá na bola, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Amaral pra Jesus para Guipira trouxe a bola pra perna direita, meias arreadas, toca a bola pra Matheus Jesus, cruzamento, levantamento na boca do gol,
Foi direto pro gol essa, hein? Pegou o goleiro, não deu rebote, André. E no cruzamento do Matheus Jesus, bem postado no meio do gol, Jorge, que já repouso, continua 0-0, majestoso. Informação para Plone Alimentos. Vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Roberto Leonardo, foi na bola. Chega ali por baixo, o último toque foi no Roberto, a bola acaba saindo. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Grande Toninho Coralelli tá com a gente, tá pedindo para mandar um alô para você, Marcelo, pro Frank, pro André, para todos nós aqui. Obrigado, Toninho. Grande abraço para você. Ele que tá lá em Limeira, é do Notícias do Esporte. Você vê o banner do Notícias do Esporte na nossa transmissão. Obrigado, Toninho, pela grande audiência. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o tempo, porque ele é implacável, ele passa e como passa, 15 passados desse primeiro tempo, meia hora para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, eu giro que giro, placar do futebol para você, Série A2, Campeonato Paulista, Te Contém Não, majestoso, lotado para mais de 16 mil torcedores, Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, 0-0, qual é a sua aí, Corsato? Quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, a bola vai rolando, o São Bernardo perde para Matolense pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz, tem crise pra zaga da Ponte. Bola aqui pela direita, vem Rômulo, tenta fazer o passe, falta. Ela tá dando falta. Ela tá dando em cima falta. Do Elvis. Fábio Sanches. Eu achei que era falta pro Novo Horizontino, mas sei lá. Acho que o jogador do Novo Horizontino empurrou, né? O Fábio Sanches. Quer ver, ó? Olha lá, empurrou. Ah, sim, tava nas costas. Esse Ronaldo aí, cara, ele é bom de bola, mas é um mala, hein, velho? Ele gosta de fazer gol. E contra a Ponte ele é fazedor de gol também. Ele fez gol contra a Ponte quando jogava no Santo André, quando jogava na Inter de Limeira. No Novo Horizontino ele já meteu o gol contra nós. Não é fácil a vida, não. Vem Ponte, a bola aqui pela direita, a bola pro Luiz Felipe, muito forte, a bola sai para a lateral, vai lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, rente ao pau da bandeira, aqui pelo setor de ponta direita no campo de defesa. O Frank Francisco, qual é a do jogo aí? Torcedor da Ponte cantando, 16h40, primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Novo Horizontino. Carlos, o Novo Horizontino tá muito bem posicionado, o Nelsinho... o Eduardo fez o Nelsinho. A Ponte. Olha a Ponte, bola lá na ponta direita, bola pro Gé, entrou dentro da grande área, passou pelo César. O passe, estão reclamando ali, acho que é com o Guipira, né? Tá levando uma fumada, para ser mais exato, do Gé, do Elvis. Poderia ter sido melhor essa jogada, né, André Luiz? Poderia ter sido melhor, mas eu tô checando ali o lance. Houve o toque do camisa número 3, o jogador Adriano, do Novo Horizontino, no pé de apoio do Gé. E se houve o toque no pé de apoio do Gé, é pênalti. E a Edna estava em cima do lance e mandou seguir. Tem VAR, né? Eu achei que era escanteio. Eu achei que o jogador bate na bola. Eu achei que era escanteio. Pênalti eu não vi não, viu, André? Mas a não ser que o replay aqui me desminta. Mas eu achei que era escanteio pra Ponte, né? Achei que era escanteio pra Ponte, mas a Edna não deu não. E ali depois eles ficaram reclamando ali no começo do passe. Eu acho que foi do Guipira, mas levou uma chamada de todo mundo. E aí, Frank, 18. Carlão, o Novo Horizontino tá muito bem posicionado pelo Eduardo. Tá marcando a saída de bola da Ponte, tá obrigando a Ponte a criar alternativas e o Guipira ainda não encaixou. A hora que ele conseguir encaixar o jogo, a Ponte vai ter uma sobra ali pelo meio, mas ele precisa entrar no jogo, Carlos. Ele não conseguiu achar o espaço para ele jogar. Vamos ver se é agora. Vem Ponte, olha o Guipira, na ponta esquerda adiantou demais essa bola. A bola voltou pra Ponte, Elvis toca a bola no meio. O Elvis tinha que ter batido, né? O Gé ainda olha pro Elvis, faz aquele braço assim. Pô, você tocou. O Elvis era pra ter batido, né? E a Ponte tá pilhada, hein? Tá pilhada demais no campo. Tá. Pilhada demais, mas era pra ter batido, né, André? Era pra ter batido, mesmo porque o goleiro já vinha saindo e ele ia pegar o goleiro no contrapé, ele ia mandar no ângulo superior direito. Falando ainda em relação àquele lance, Carlos, lógico, tem que rever em vários ângulos pela TV, mas na minha visão aqui que eu vi, ele toca primeiro no pé do Gé e depois ele toca na bola pela linha de fundo. Quer falar, Marcelo?
Os caras estão pilhados aí, principalmente os atacantes da Ponte, um com o outro, né? Mas eu acho que isso é normal. Deixa eu mandar um abraço aqui, Carlos, para um dos maiores locutores de Cosmópolis, o nosso Paulo Edson, a voz do rádio. Grande Paulão. Se não, o maior locutor de Cosmópolis, né, Carlos? Ah, Marcelo, eu não vou entrar nessa seara aqui com você. Grande Paulo Edson, a voz do rádio, meu amigo Paulo Edson. Gente boa demais, tá acompanhando a gente. Abraço pra você, Paulão. Pra mim são dois, Matheus e Paulo Edson. É Matheus verdade. ficou rico, né? Então, não fala no microfone, né? Você já viu algum Não, radialista rico? eu falo maior de tamanho mesmo. Ah, não, tô falando de competência, pô. Não, competência. Ele é um dos melhores do estado de São Paulo, não é só de Cosmópolis. Eu tô falando de tamanho mesmo, assim. O Neuri, o tal do Ailon tá querendo apitar o jogo. Quero mandar um grande abraço pro irmão Frank. Tá dizendo aqui o Coxa 10. Grande Coxa. Neuri Menezes, o time da Ponte, não sei porque, está muito pilhado, nervoso. Marcelo também falou aqui na transmissão. Ricardo Lemos. Será que hoje gritamos campeão? Tá dizendo ele aqui, tá mandando um abraço pro Sarruj. Deve ser mais um dos antes aqui, né? Grande abraço pra você. Eu só mandei a sua mensagem pro ar, viu, Ricardo? Porque você falou no nome do Sarruj. Porque mensagem de Quem antes... é Sarruj? André, pô. Ah, eu sei, você sabe, mas a audiência não sabe, né? Mas eu tô lendo o que o cara escreveu aqui. Mas o também. Ricardo é Ponte Pretano. É? O Ricardo é Ponte Ah, Pretano. tá, porque pelo comentário aqui achei que mais... Valeu, falou seu nome, André, então... Não, ele é Ponte Pretano. Tem moral. Bola pra Ponte, olha o Gé, levou 3 de uma vez só, chegou o Ricardinho por baixo. Chega o Ricardinho por baixo, tira essa bola, joga a bola pra lateral. Carlão, o Gé tá uma pilha com a galera, hein? Mas tá jogando bola, né? Tá se esforçando, né? Sim, mas ele tá cobrando a rapaziada aí, hein? A Ponte tá meio... Tá faltando alguma coisa, Carlão? Tá pilhado. É final, né? Final, todo mundo nervoso. Lateral pra Ponte, Luiz Felipe, toca a bola ali pra Matheus Jesus. Matheus Jesus tentou 1, 2, 3 vezes, não conseguiu. Aí o último toque do Luiz Felipe, a bola sai pra lateral. Lateral pra equipe do Novo Horizontino, vem o Heverson pra fazer a cobrança do arremesso manual. Não tem pra quem tocar, fica pedindo ali, abre os braços, não dá certo pra ele. A bola volta aqui no meio, era pro Ailon, chega a zaga da Ponte, tira. Vem o Leonaldi, saiu contundido no primeiro jogo, era tornozelo, mas conseguiu resolver, né? Se fosse um jogo normal... Não estaria em campo hoje não, Leonaldi, viu? Mas como é final, né? Em campo, o Leonaldi. É isso, como é que é, Marcelo? Pega o microfone e fala aí o que você falou. Vamos pro pau, final, vamos pro pau. Bola aqui pra Ponte, bola pro Elvis, na marcação, chega o Rômulo, ganha essa bola pra equipe do Novo Horizontino. Toca a bola ali pro César Martins, Martins pra Roberto. Roberto tentou fazer o passe pro Heverson. Lado esquerdo aqui, todos com R. Heverson e Roberto. A bola acaba saindo pra lateral pra equipe da Ponte, fazer a cobrança aqui pela direita. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol pra você. Chegamos a 22 minutos, 22 passados. É primeiro tempo. Faltam 23 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, final. Último jogo do campeonato. Ponte, Novo Horizontino, Majestoso, tudo igual, 0-0. Qual é a sua aí, Corsato? Macaquinha estreou no Campeonato Paulista, Sub-15, perdendo pro Brasilis 4-2, mas no Sub-17 vencemos o mesmo Brasilis pelo placar de 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Vivendo entre o sim e o não. E levando tudo na moral. Franque, 23. Metade da metade do jogo. Bola com o Kaique França para bater falta para Ponte fora da grande área. Fora do jogo, Ponte Novo Horizontino 0-0. Autêntica final, Carlão. Jogo nervoso, pegado. Mas o Luiz Felipe não tá de bem com a galera hoje, não. Carlão, ela deu falta aqui no meio já. Mas o pessoal tá pilhado como toda final, né, Carlão? A Ponte precisa calmar, focar no jogo com tranquilidade, pôr essa bola no chão, tocar mais. O Novo Horizontino fecha muito o jogo pelo meio. O Eduardo tirou toda a possibilidade da Ponte tocar essa bola na meia cancha. O Matheus está vigiado de perto aqui pelo Roberto, que não dá um tempo para ele. Ele podia inverter um pouquinho, trazer o Guipira pro lado de cá, mudar um pouquinho. Mas vamos aguardar, Carlão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Lateral pros caras aqui na ponta esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Heverson tentou fazer o passe ali no meio. Ele volta a bola, procurava ali o Rômulo jogando um pouco mais à frente hoje. Hoje o Rômulo faz a função que foi do Marlon no primeiro jogo. Toca a bola ali no meio, bola para Matheus Jesus, tocou errado, voltou pelo meio. Era pro time do Novo Horizontino. Se dá certo o passe de calcanhar ali, ia ficar ruim pra Ponte, mas a bola voltou. Ainda na direita, Ronaldo trabalha um pouco mais atrás, bola pro Wailon, tentou tocar pro Heverson, chega Matheus Jesus. Chega o Matheus Jesus, campo de defesa, só que agora ele volta a bola pra perna ruim do Kaique, né? Tocou mais do lado direito, e o Kaique é canhoto, aí não dá pra ele, ele jogou do jeito que deu, tirou, jogou a bola pra lateral, pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Já são 11 jogos na história entre Ponte, Grêmio e o Novo Horizontino. 2 vitórias da Ponte, 5 empates, 4 derrotas, a Ponte marcou 9 gols e sofreu 12. Agora uma falta ali em cima do Gé. Falta em cima do Gé, a Edna para marcar. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Bola pra Ponte, aqui na ponta direita vem Luiz Felipe, vem na marcação ali pra cima dele o Heverson. Luiz Felipe trouxe a bola pra perna esquerda, levantamento na boca do gol. O Matheus Jesus se abaixou pra tirar, pra bola não bater nele. A bola acabou saindo, voltando depois pro jogador do Novo Horizontino, que bateu. Ela saiu pra lateral pra Ponte. Tá 0-0, 25, primeiro tempo de jogo. Bola pra Ponte, olha o Elvis, fez o passe pro Luiz Felipe, se deixar sair é o primeiro escanteio do jogo. Primeiro escanteio do jogo é pra Ponte, lado direito, campo de ataque, André. Primeiro escanteio do jogo pra Ponte, vem para a cobrança, lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca. Vem Elvis, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, você participando, 989-89-35-26. Código de área 190, operadora 19. Elvis pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Próxima ali da torcida do Tigre, a garra do Tigre. Pessoal de Novo Horizonte que vem. Elvis pra bola, levantou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. Bola voltou pro time da Ponte, ainda não tá pegando falta. Tá parando para marcar a falta, é falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Boa tarde para todos da Rádio Futebol Interior, aqui na cidade de Almada, em Portugal. Torcendo pela nega véia Luiz Merino, Pedro Merino e Ana Júlia. Dale Ponte, ô Luiz, obrigado rapaz. Um abraço para toda a família Merino. Aí, na Terra Mãe, em Portugal, ligados nos canais Futebol Interior. Hoje estamos também no Facebook, Futebol Interior, hein? Hoje estamos no Facebook, no Futebol Interior também, no Facebook do portal Araraquara News. Ô Carlos, eu acho que o Batista, ele colocou esses 2 laterais aí, não sei se o Frank vai concordar comigo, para segurar o Luiz Felipe, né? Porque você pode perceber que o Luiz Felipe poucas vezes está passando aí do meio campo, porque esses 2 laterais estão forçando ele a ficar mais no campo de defesa. Sim, é para congestionar esse lado aqui, que ele já contava com a marcação em cima do Guipira. O Guipira, ele precisa se movimentar, Marcelo. O Guipira não entrou no jogo e se ele não buscar lá, ele não vai jogar, amigo. Bola pro time do Novo Horizontino lá pela ponta direita, o William Lepo. O William Lepo fez o passe dentro da grande área. É pro Ronaldo, segura ele aí. Perna esquerda, bateu pro gol. Pega Kaique. O Novo Horizontino chegou de novo, hein, André? E dessa vez Ronaldo, o artilheiro. Ele fez o giro em cima do Fábio Sanches e chutou forte. Aliás, giro em cima do Arthur. Chutou forte de perna esquerda, bem postado que fez já repouso. Olha a Macaca. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pro Elvis. De primeira pro Guipira, se pegar é perigo. A bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta. Pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O passe foi muito forte do Elvis, André. Muito forte, o Guipira também tentou ir, depois desistiu no meio do caminho, a bola foi embora. Tiro de meta para George me cobrar, continua 0-0 majestoso. Informação para Ovo Satoshi, tem jogador do Novo Horizontino caído. É o camisa número 7, o Ailon, está caído no gramado, jogo paralisado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro chefe, viu, Marcelo? O chefe a gente tem que mandar abraço, né? O chefe lá do outro trampo.
Nossa Lá em Campinas, lá da Se Rádio você Cidade. for mandar abraço pra todos os chefes que você tem na sua vida, você tá enrolado. Imagina- Acaba o jogo, você não acabou de mandar Imagina abraço. você, né, que faz horário em 2 rádios ao mesmo tempo, né? Você nasceu gêmeos comigo, mas você consegue estar... Eu não te ajudo e você consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O grande Wanderson Carlos. Menino é bom, hein? Menino Bom. manja do assunto, hein? Menino é muito bom. Grande Wanderson. Tá ouvindo Vai aqui? ficar melhor quando me levar pra lá. A transmissão. Eu já tentei 2 vezes, quem sabe? Ô, Marcelo. Quem sabe? É pra mandar abraço pro chefe? Oi, chefe, abraço. Grande Wanderson. Aliás, o Wanderson, esse rapaz, ele é sensacional, né? Ele presenteou todos os seus comandados, né? A equipe de locutores com uma caixa de bombom, cara. Mas você não fez igual você fez comigo, não, né? Que você Por deu quê? as melhores pros outros e a pior você deu pra mim. Ah, vai. Ô, sim. Wanderson, compra de uma marca só. Não faz igual o meu chefe aqui, não, tá? Grande Wanderson. Tô Obrigado, brincando, meu uma querido. delícia o bombom que eu ganhei. Bom descanso aí, viu? E vai Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Trabalha a bola aqui pela ponta direita, o time do Novo Horizontino. Quase meia hora de jogo, quase 30 passados primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Novo Horizontino no YouTube. Futebol Interior, nosso canal oficial no Facebook, Futebol Interior. Estamos também lá no portal Araraquara News. Obrigado pela audiência. Tem o Rubble também. Você já tem o Rubble, Marcelo? Rubble. Não tem o Rubble? Rubble. Então faça. Faça pra dar aquela moral pra gente. No canal de áudio futebolinterior.com.br/rádio, aplicativo, Rádiosnet, Futebol Interior, também no CX Rádio. Estamos por lá. Trabalha a bola por uma ponte, bola com o Amaral. Amaral pra Leonardo. Chuteiras amarelas, faz o passe ali pelo meio. A ponte não tá jogando bem, vamos combinar, né? Vamos combinar. Eu acho o Novo Horizontino bem melhor que a Ponte no jogo até aqui. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 30 minutos, 30 e 30, agora passados do primeiro tempo, 14 e 30, mais acréscimos para terminar no primeiro tempo de jogo. Aproveite o seu tempo, porque ele passa. E como passa? Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista. É o último jogo da Ponte na Série A2 do Campeonato Paulista, se Deus quiser, por muito tempo. Nessa vida eu não quero mais ver a Ponte jogando Série A2, hein? Majestoso. Ponte, Novo Horizontino, segundo jogo da final, tudo igual, 0-0, Corsato. Série A3 do Campeonato Paulista, o Matonete vai vencendo o São Bernardo pelo placar de 1-0, jogando fora de casa. Desportivo Brasil e União Sousano jogam ainda no primeiro tempo 0-0. Mais tarde, com transmissão também dos canais Futebol Interior, tem Marília e Capivariano. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola para Júnior Tavares. Tavares tem o Guipira pedindo bola ali pela ponta. A Ponte vai ter que melhorar, viu? Bola para Leonardo. Leonardo para Amaral. Amaral tocou no meio, bola para o Elvis. Na grande área, perna direita, Luiz Felipe pede pela ponta. Vem cruzamento, vem levantamento na boca do gol. Levantou, tocou segundo pau. Nossa senhora, velho do céu. O G é um trator. Ele foi no strike ali, pegou o Júnior Tavares e pegou também o camisa de número 7, o Ailon. Rapaz do céu, hein? Meu Deus. Esse G é sensacional, hein, André Luiz? Ele tentou dar uma bicicleta, mas ele não viu o Júnior Tavares chegando, acabou tombando ali com o Júnior Tavares por sobre a meta. A bola foi do goleiro Jorge. Tiro de meta, Novo Horizontino segue majestoso. 0-0, informação para bebidas, Poti. O Paulo Edson mandou mensagem pra gente aqui. Obrigado, Paulão, pela audiência. Depois do título você vai falar, Frank, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai, Frank, aproveita para falar do jogo aí. Ô Carlos, a Ponte não tá fazendo um bom jogo porque o Eduardo ele congestionou as duas laterais. Vê que a gente não vê o Ailon lá na frente. O Ailon volta para ajudar aqui atrás. Então a Ponte congestionou o lado esquerdo, o Novo Horizontino congestionou o lado esquerdo da ponte de ataque e o lado direito. E o Luiz Felipe hoje não tá numa boa jornada. Esse levantamento mesmo agora podia ter sido feito no meio da área pequena, né? Ele acabou jogando por um espaço de área aqui que não foi legal. Até o G para pegar essa bola teve dificuldade. E como você falou, ele é bom, hein, velho? No strike ele já matou 2.
fogo amigo e fogo no adversário. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de futebol interior. Eu tô meio desatualizado, né? Tô até meio fora de forma com o Facebook, mas o Marcelo vai me ajudar. Tem muita gente lá no Facebook mandando mensagem pra gente. O Márcio Tigrão, grande Tigrão, né? Por isso que eu falo, você olha, você fala, poxa, o cara, Márcio Tigrão, você acha que o cara é o cara, né? Ou então é torcedor do Novo Horizontino. Nem uma coisa e nem outra. Ele não é Tigrão, né? E também não é torcedor do Novo Horizontino. É torcedor do Corinthians, eu acho. Acho também, não sei. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time da Ponte Preta. Bola com o Matheus Jesus, tentou fazer o passe. Ali pro Gé, chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino pra tirar. E vem contra-golpe pros caras, bola ali no meio, tentou tocar a bola pro Wailon. Chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Macaca para tirar a bola com o Amaral. Amaral volta a bola na ponta esquerda, bola para Guipira. Vem o Guipira, Ailon tá na marcação para cima dele. Ricardinho corre também na marcação. Ele volta, bola pro Elvis. O Elvis tá na ponta esquerda, vai virar da esquerda para a direita. Só um escanteio no jogo até agora e o escanteio foi para a Ponte. Vem o Luiz Felipe, briga ali com o Reverson. A bola acaba saindo, o Reverson foi pro chão. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Neuri tá dizendo... Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. O Neuri Menezes tá dizendo aqui que é o pior jogo da Ponte na competição até aqui. E o Marcelo tá mostrando o cartão aqui no Facebook e no YouTube, né, na tela dos canais de futebol interior, e o André Luiz confirma. Amarelo para o camisa número 14, Luiz Felipe, é o segundo no jogo. Primeiro para jogadores da Ponte, informação para Heidier. O Edu Dias está dizendo que a Ponte já venceu, né? Ele diz que está no futuro. E diz que a Ponte venceu por 2-0 lá. Tá bom, Edu, obrigado, viu? Tá em Perth, na Austrália, no YouTube aqui. Daqui a pouco o Marcelo vai ler as mensagens lá do Face. Bola pro time da Macaca, bola para o Luiz Felipe. Tentou fazer o passe, deu certo. O errado que deu certo. Olha o Luiz, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar a bola. Voltou pra Ponte. Vem o Elvis, toca a bola ali pro Gé, no meio. Bola pro Guipira. O Guipira tá na grande área, fez a finta. 1-2 na marcação. Ele tocou, bola ali pro Leonardo. Virou na ponta, era o Amaral que tava por ali. Bola pro Júnior Tavares, calibrou o pé, vem cruzamento. Chega a zaga, tira a bola, volta de novo pra Tavares. Pra Guipira, vem Ricardinho na marcação, ele voltou, trabalhou, bola pro Tavares na ponta esquerda, tem 2 na marcação pra cima dele, o Tavares toca pro Gui, o Gui volta a bola pro Tavares toca a bola pra Amaral, Felipe Amaral vem ele, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro, vai pra linha de fundo, quem sabe o cruzamento deixou o Lepo na saudade, fez bom passe pro Guipira, dentro, Guipira, é por isso que eu falo, velho, se fosse o Eliel nessa jogada, eu duvido que o Eliel teria perdido essa. Fez tudo errado o Guipira, o Felipe Amaral fez tudo certo, e aí o Arthur teve que cometer uma falta ali, porque ia ser contragolpe gigante pro time do Novo Horizontino, hein, André? E tomou mais um amarelo, é o terceiro no jogo, é o segundo para os jogadores da Ponte, Arthur, camisa 15, amarelado, informação para Ovo Satoshi. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, pelo amor, não recua a bola pro Kaique. Tá dizendo ele aqui, estamos perdendo a segunda bola direto. Tá dizendo ele aqui, valeu. Osmar Garcia também tá ligado com a gente. Pessoal participando, vai Marcelo, no Facebook aí, vai. Tigrão Soldeira, grande Tigrão, um abraço pra equipe, ele tá pedindo pra mandar um alô pra galera do Pesqueiro, do Taché, todo mundo lá acompanhando a gente. O Carlos Alexandre tá em Jundiaí, o mestre Dito, Ovídio. Grande mestre. Quem mais? O Wilson Antônio mandando vai Ponte. Vai no nosso canal no YouTube também, tá bom? O Facebook Isso. É legal, mas se inscreve lá no canal do YouTube que você não vai perder uma transmissão nossa sequer. Já o Marcelo continua, porque vem o time do Novo Horizontino e deu errado, bote errado na Ponte, chegou ali Giovani na marcação, Fábio Sanches. Era o Rômulo que estava por ali, o Ronaldo fazendo um ziriguidum danado na zaga da Ponte. A sorte é que o Fábio Sanches conseguiu chegar e acabou com a festa ali, hein, André? E estava valendo tudo isso, por muito pouco o Rômulo não consegue completar e mandar para o gol de Kaique França. Se não fosse o toque providencial do zagueiro Fábio Sanches, poderia sair o primeiro do Novo Horizontino. Olha a Ponte. Vem Ponte, vem Julian Tavares, faz o passe no meio, tocou, bola pro Gé, o Gé ganhou, gingada de corpo pra cima do Wailon, vem cruzamento, não bateu, direto pro gol, Jorge Mi.
Boa defesa do goleiro do Novo Horizontino. Vai, Corsato. Só mais um aqui, o Jorge Domingues, é nosso comentarista, também participa sempre aqui das jornadas dos canais Futebol Interior com as rádios parceiras, né? Mas ele tá mandando aqui, a Ponte está com dificuldade de sair da marcação que armou o Eduardo Batista, por isso precisa a Ponte ficar mais com a bola e fazer rápidas inversões para pegar a defesa saindo. E vem o time do Novo Horizontino. Olha o Ronaldo, é perigoso. Vai queimando ali, bateu pro gol. Fábio Sanches tirou, a bola voltou. Vem Ronaldo de novo, vem Leonardo e tira do jeito que dá. O Novo Horizontino é melhor do que a Ponte no primeiro tempo, mas muito, muito melhor. A bola voltou, Rômulo vem na marcação ali pra cima dele, o Felipe Amaral sobrou pra Ricardinho. Uma bomba pro gol, Kaique França. Pega o goleiro. Boa defesa do goleirão da Ponte, André. E chute forte do Ricardinho na altura da intermediária. Ele mandou uma paulada, o camisa número 8 de perna direita, bem postado. O Kaique França fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 majestoso. Informação para a Construtora Patriani. O Carlos Alexandre, salve aí, cidade de Jundiaí. Grande abraço para você, muito obrigado. Ótima transmissão, eu perdi aqui a mensagem, estou assistindo na cidade de Criciúma. Feliz Páscoa, com saúde, paz e alegria para todos. Valeu, você que participou aí no Face, manda mensagem pra gente. Ih, deu ruim pro Ronaldo lá agora, hein, ô André? Ele tá sangrando na altura do supercílio, lado direito, teve que sair fora das 4 linhas. Vamos ver se vai dar pro jogador do Novo Horizontino voltar. O departamento médico está lá, continua 0-0 majestoso. Informação para a Pão de Alimentos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Toque de 40 já, 40 minutos passados deste primeiro tempo. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, Luiz Felipe, cruzamento, pega nas costas da zaga do Novo Horizontino, sai. 40, primeiro tempo 5 para terminar o primeiro tempo majestoso. Ponte, Novo Horizontino, tudo igual. 0-0, Corsato. Esporte Clube São Bernardo 0, Matonense 1, Desportivo Brasil 0, União Suzano 0, Campeonato Paulista Série A3. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Fábio Sanches de cabeça pra fora. Sem perigo, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Georgime. André. No bom cruzamento no escanteio do Elvis. Subiu no terceiro andar, Fábio Sanches. No primeiro pau, se antecipando, testou forte. Por sobre a meta de Jorge. Tiro de meta para o Novo Horizontino. Continua 0-0 majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente. YouTube, Futebol Interior, vem Novo Horizontino. Olha o Heverson, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta, mais um chute do Novo Horizontino, André. E depois uma espanada de novo da zaga, a bola sobrou para o Heverson, que chutou forte. A bola passou à direita, a meia altura da meta do goleiro Kaique França, tiro de meta para a Ponte, 0-0 majestoso. O Neuri tá dizendo aqui, ó, olha a M que esse Guipira fez. Pendurou o Arthur no jogo. Caraca, a Ponte nesse primeiro tempo irreconhecível. Errando tudo. O Hélio é bom de vestiário, que acabe logo esse primeiro tempo para ele consertar. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. A Ponte tá errando tudo. Tá errando tudo a Ponte. Vem Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, vinha. Chegou a zaga da equipe da Ponte, tirou. Tentou bater ali o camisa número 10, o Rômulo, mas já tava impedido lá, ó. Desde o começo da jogada. Eu acho que era o Ailon, né? O camisa número 22. O jogo tava parado e não tava pouco impedido não, tava muito impedido, hein? Olha lá, tava muito na frente. O Ailon, camisa número 22 da equipe do Novo Horizontino. Mas aí eles têm que deixar jogar, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ô Frank, fala do jogo aí, quase 43, primeiro tempo 0-0. Carlos, além da Ponte tá mal, alguns jogadores não estão conseguindo jogar, né? Minha cancha da Ponte está perdidinha, Matheus Jesus fica preso do lado direito, não consegue jogar, errou quase tudo que tentou e aí sobrecarrega o Elvis.
E o Novo Horizontino tá dando trabalho, hein? O Luiz Felipe tá dando muita bobeira aqui embaixo, Carlão. E vem de novo o Novo Horizontino, bola ali com o Heverson, chegou, Luiz Felipe ganhou essa bola pra ponte, aí vem na marcação, Roberto tira do Matheus Jesus, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, toda segunda, 9 da noite, na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior. Em sinal aberto para várias cidades da RMC e também, para você ligado no YouTube. Conecta Esporte Futebol Interior com o Guina Paiva, com o Ederaldo Poi e com o Arthur Eugênio. Lembrando que na terça-feira os canais Futebol Interior irão transmitir aí a festa, né, de premiação da Série A2 do Campeonato Paulista, em parceria com a Federação Paulista de Futebol e o Sindicato dos Jogadores Profissionais do Estado de São Paulo. Essa festa que vai acontecer aqui em Campinas a partir das 8 horas da noite. A transmissão estarei ao lado do Claudinei Corsi e também ao lado do Albert Cavalcante na transmissão deste evento. E você vai poder curtir conosco. O Arthur Eugênio que vai ser o mestre de cerimônia. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Jesus, pau nele, Roberto, falta pra ponte, meia direita, campo de ataque, André. Pegaram na passagem ali, o camisa número 11, Roberto, pegou Matheus de Jesus, falta frontal a meta do goleiro George do Novo Horizontino, Elvis, camisa 10 na bola. Não estamos jogando nada, mas um golzinho agora não seria ruim de jeito nenhum pra nós, hein? Falta pra ponte. Vem o Elvis, trabalhando aqui, bola pra colocar a bola na grande área. Heverson e o camisa número 10. O 10 é o Rômulo. Dois homens na barreira. O Jorge todo de verde, tá no canto direito do gol. O Elvis com a chuteira vermelha, camisa branca, faixa preta no peito, calção branco, meias brancas para fazer a cobrança da falta. Mais 3. Vamos até 48 em cima da informação, o André Luiz informa. Em cima do lance. Falta para a equipe da Macaca. Mas que demora para bater essa falta também, hein? Que demora. Falta pra ponte. Vai Elvis, pra bola. Na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Novo Horizontino pra tirar. A bola volta pra ponte. Leonardo ganhou, trabalhou. Bola pra Júnior Tavares. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Jorge. Levanta, voa, pousa com ele em seus braços, André. No cruzamento do Júnior Tavares, visando o Gé. Saiu antecipando o Jorge. Fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 majestoso. Informação para Ovo Satoshi. Toda segunda, 9 da noite, Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Descalvado e também pelo YouTube. Lembrando que amanhã, 4 da tarde, tem Palmeiras e Água Santa, hein? Com o pessoal da REC, parceria aqui com o Futebol Interior, final Campeonato Paulista. A bola vai rolar e você vai se ligar, torcedor. Júlio Stefanelli vai transmitir o jogo com Moisés Lacerda e com a Aline Silvério. Equipe comandada pelo Ariel Ferreira, que torce pro Palmeiras e vai estar no estádio, né, Marcelo? Com certeza, né? Não vai estar na transmissão, vai estar lá no estádio, no palestra, torcendo pro Palmeiras, né? Ou eu tô enganado, ele não torce pro Palmeiras? Sei lá pra que time que ele torce. Ó, o Márcio tá falando que só tem gente bonita nessa transmissão e eu tô pra concordar com ele. Márcio, eu nunca... É o Tigrão. Eu achei que você não ia conseguir falar uma coisa tão justa como essa que você tá falando agora. Você tem toda a razão, tá? Então é isso, amanhã 4 da tarde, Palmeiras e Água Santa, aqui nos canais Futebol Interior com a REC, Rádio Esporte Clube de Americana. E às 18 horas, final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. O primeiro jogo deu Mengão 2-0 com o pessoal da MS Web Rádio. Tudo isso pra você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Na segunda, 8 da noite, tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca. E às 9, não perca o programa Conecta Esporte Futebol Interior. Bola aqui pro time da Ponte, bola aqui no campo de ataque, era pro Gé. Tá caído ali junto com o Ricardinho. Rapaz, eu não vejo a hora de acabar esse primeiro tempo. A Ponte tá muito mal no primeiro tempo. Bola aqui pela direita, vai deixar passar o Roberto. O Luiz Felipe veio na bola e aí ficou reclamando ali do Roberto. A bola voltou pro time do Novo Horizontino. Bola pro Giovani, tá na ponta. Ele fez o passe no meio, voltou, trabalhou. Bola pro Wailon, vai queimar dali, ninguém vai marcar não? Vai queimar dali o Wailon. A bola ganhou altura, não ganhou distância. Guipira tirou, a bola voltou pra Ricardinho. 47-40, bola na ponta direita. Vem o time do Novo Horizontino. William Lepo, levantamento na boca do gol direto. Passe vai embora. Rapaz, do começo
parecia um cruzamento, mas não foi, ela saiu linha de fundo. Caiu atrás do goleirão Kaique França e foi embora. Tiro de volta para a ponte, apita o árbitro. Edna Alves Batista. Ela aponta o centro do gramado, um árbitro do jogo. Fim de jogo, fim de espetáculo no primeiro tempo. 0 para a ponte, 0 para o Novo Horizontino. A bola parou no Majestoso. Vem aí o intervalo do jogo nos canais Futebol no Interior. A bola é sua. Vai, Corsato. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. É, meus amigos, o bagulho é louco, velho. Vou falar um negócio pra você, tá tenso, hein? Que primeiro tempo tenso. Se bem que eu não vou deixar isso aí passar, né? Porque eu, que não tô lá dentro das 4 linhas, né? Só tô com a camisa da Ponte aqui e acompanhando a maior parte do jogo, né? Tô trabalhando, mas tô acompanhando. Claro, com o coração lá no Majestoso, torcendo pra Macaca. Eu tô tenso. Gé. Vai. Vamos ouvir o Gé. Meu professor tem pra falar no vestiário, bem focado no segundo tempo, pra poder fazer o gol e sair como campeão. Tá, e esse é o atacante Gé falando para a emissora TV aberta que tem a detenção dos direitos de carona para o futebol interior. Vamos ouvir aí o William Lepo, da equipe do Novo Horizontino. Super importante nessa campanha de acesso, quem sabe título do time de Novo Horizonte. Vamos ouvir o jogador do Novo Horizontino. Não, é final, é decisão, a gente sabe que é um jogo truncado, a gente veio com esse ímpeto de marcar, segurar um pouco isso nos primeiros minutos e agora no final a gente tentar rodar mais a bola, né, para tentar chegar com perigo no gol deles também. Eles jogando em casa, é final, jogo cedo, 3 horas da tarde também, acaba desgastando mais, então a gente tá bem concentrado, bem disputado para voltar pro segundo tempo para tentar sair com a vitória. Tá aí, a palavra do Ailon passando aí pelo microfone da emissora detentora de direito, aberta, que está transmitindo a partida de carona com a rádio FI Canais Futebol Interior. Muito bem, tá? Então, os dois jogadores que passaram pelo microfone do André Luiz, a Cultura que tá transmitindo o jogo, ela que transmitiu durante todo o campeonato aí. E também o YouTube lá da Federação Paulista de Futebol. Ailon pelo Novo Horizontino, Gé pela Ponte Preta. Vai, Carlos! Não é só eu que tô confundindo aqui os caras, não, porque tem vários jogadores do Novo Horizontino aí com cabelo descolorido, né? Parece pica-pau, cara. E aí você viu, até o repórter da televisão não sabia quem era. Não, tava lá, né? Sabia quem que era o cara, não. E de longe não dá pra saber quem é o cara, porque a camisa fica tudo muito igual, né? É um número branco em cima de um negócio amarelo e preto. É tudo amarelo, ainda com a cabeça amarela, daí fica difícil, né, cara? É verdade. Muito bem. Ô, Francisco, rapidinho, um teaser pro seu comentário daqui a pouquinho no nosso intervalo de jogo que tá recheado de atrações. É um jogo como nós prevíamos, duro como é uma final. Mas até aqui, resultado justo. Ninguém fez por onde abrir o placar, não. Muito bem, tá aí o nosso Francisco. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai pro intervalo, depois eu vou passar nos canais de Futebol Interior aqui, mandar abraço pra você que tá no YouTube, no Facebook. Vou também dar uma moral lá pro Placar ao Vivo pra atualizar os resultados da Série A3. Vamos pro intervalo. Pra Store Colchões, Mistral, Norte Sul, Patriani, Pizzeria Papagaios, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Rapidinho aquele intervalo que você respeita e já a gente volta com muito mais pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta. São 3h mais 56 minutos. Estádio Moisés Lucarelli, primeiro tempo tenso, hein? Valendo o título da Série A2 2023. 0 Ponte Preta, 0 Novo Horizontino. Primeiro jogo de ida 1-1. Portanto, se terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. Bom, seguinte, junto com a gente tem Araraquara News. Bola rolando pela Série A3 do Campeonato Paulista. O São Bernardo empata com a Matonense no finalzinho do primeiro tempo. O Zé Romário fez o primeiro gol do jogo para o time de Matão e o Marcos Júnior empatou para o time do São Bernardo 1-1. O Desportivo Brasil vai vencendo o União Suzano, hein? Pelo placar de 1-0, o gol foi marcado no finalzinho do primeiro tempo pelo Lucas Adel. Bola rolando, portanto, para esses dois jogos. Às 7h, lembrando que esse jogo vai ter também aqui transmissão nos canais Futebol Interior. Marília pegando a equipe do Capivariano e o São José encarando o Grêmio Prudente. Mais cedo, a Ponte Preta estreou nas categorias Sub-15 e Sub-17 do Campeonato Paulista. Sub-15 perdemos por Brasilis 4-2. Sub-17 vencemos o Brasilis pelo placar de 2-1. Bom, pessoal do Facebook e do YouTube. YouTube, Facebook, Fábio Pires, Jorge Domingues, Carlos Alexandre. As outras mensagens eu perdi, tá? O Márcio, o Wilson Antônio, o Mestre Dito, todo mundo acompanhando a gente, obrigado. Espero não sair mais aqui do Facebook, aí as mensagens elas não saem mais da tela, mas obrigado você que está no Facebook Futebol Interior. Rumble, Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior, acompanhando a gente também no canal de áudio, no placar ao vivo. Obrigado, viu, todo mundo, você que acompanha também através dos aplicativos por aí. Frank Francisco, cara, o primeiro tempo foi tenso, hein, Frank? Marcelo, o final, né, queira ou não, hoje qualquer erro pode custar o título, né? Mas assim, eu respeito a opinião da galera e até do Carlos aqui, que achava que o Eliel tinha que sair jogando.
Mas eu queria dizer uma coisa aqui. Hoje o Hélio não foi feliz, não. Ele tinha que ter entrado com o Cassinho, o Cássio Gabriel, até para poder fazer uma movimentação, uma troca de posição com o Matheus Jesus. O Matheus não conseguiu jogar. Pode ver que o Matheus Jesus está muitíssimo marcado. Então ele precisa de jogadores para trocar em posição. E o Guipira não foi uma boa. O Guipira, além de não estar bem, não conseguiu se encaixar na partida. Na hora que tem que abrir, ele está fechando. Na hora que ele tem que arrematar para o gol, ele passa. Quando não tem que bater, ele bate. Mas é compreensível, ele é jovem, né? A gente já falou isso em outras transmissões. Eu acho, para mim, minha opinião, tinha que ter entrado com o Cássio Gabriel. Agora, Marcelo, o Hélio vai ter que se desdobrar aí, puxar o Matheus para tentar tirar a marcação, recuar um pouquinho mais o Matheus na hora que a Ponte tiver a bola, soltar o Léo do lado direito. Eu não sei se o Léo vai conseguir, porque no final da partida o Leonardo já estava mancando. Talvez seja até uma das substituições, viu, o Léo? Vamos aguardar aí o primeiro tempo realmente tenso. Repito o que eu falei aqui antes até da entrevista do Gé, né? Se a gente que tá aqui trabalhando já tá tenso, imagina os meninos dentro do campo, né? A torcida agora tem que entrar nesse momento, no segundo tempo, apoiar o time, né? Porque o Frank falou aí, mas pra mim o Novo Horizontino foi melhor no primeiro tempo, né? O Novo Horizontino foi melhor no primeiro tempo e a Ponte Preta não tá conseguindo jogar. É claro que o Eduardo Batista, o Carlos fala essa palavra, né? Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é um técnico matreiro, né? É um técnico, não é tão experiente como o Hélio dos Anjos, mas é um cara matreiro, então ele sabe, ele conseguiu parar a Ponte Preta. O Pablo Diego fez o favor de fazer aquela caca no primeiro jogo, né? E o Guipira realmente não tá bem, mas, por exemplo, o Elvis, que é um cara que praticamente não erra passe, hoje eu vi ele errando 2, 3 passes aí no primeiro tempo, né? Tentando jogada que não era a melhor. O Gé tá pilhado, né? O Luiz Felipe tá bem marcado, porque ele faz essa dobradinha aqui pelo lado esquerdo dele, o Batista, e aí o Luiz Felipe não consegue ir com aquela outra palavra que o Carlos usa bastante, volúpia, né? Pelo lado direito, porque o Luiz Felipe, ele me lembra muito o Emerson Royal, né? Tem a característica de jogo do Emerson Royal, que é um cara que, vaza, né? Vaza. Enfim, vamos aguardar aí. Deixa eu mandar abraço pra nossa audiência. Você que tá nos canais Futebol Interior, mandar abraço pra dona da pensão, a Jaqueline Corsato, tá assistindo com você, apareceu aqui no Facebook. A Gislene Faria, boa tarde, que vença a Macaquinha. O Jair Fastroni, Novo Horizonte 1-0. O Wilson Antônio, boa tarde, Carlos Corsato. Ótima transmissão para todos vocês. Estou assistindo na cidade de Criciúma. Feliz Páscoa com saúde, paz e alegria. Vamos, Ponte Preta, ser campeã. Você conseguiu ligar o microfone aí? Não tá, não. Assim, ó. Agora tá. Agora tá. Tá ligado? Agora tá. Então vamos lá. Mande um abraço, mande boa tarde pro Wilson Antônio. Não seja mal educado, Carlos. Grande Wilson Antônio. Foi a mensagem dele que eu li no começo. É que eu recebi um print do Márcio Tigrão, né? E aí tinha o print e a mensagem estava pela metade. Ah, entendi. Grande Wilson Antônio. Muito obrigado, meu querido. Vou pedir pro pessoal aí, né? A gente vai falar com a produção aqui para deixar sempre no Facebook. Mas de umas rodadas pra cá a gente estava focando o nosso YouTube. E aí eu acabei perdendo aí a mão do Facebook. Mas se você que está no Facebook também, não esquece de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, que é muito legal, tá? Futebol Interior, lá você não perde nenhum jogo também. E no Rumble também. O Rumble também. Eu sou da época que Rambo era filme do Sylvester Stallone. Ele era fortão, né? Eu sou dessa época. Você gostava do Sylvester Stallone, André? Ele era bem dotado fisicamente. Você gostava? Assistia os filmes. Na Netflix, se você pegar lá, tem todos os filmes Rambo, da saga Rambo, né? Agora, eu acho que eu só não assisti falta só um pra eu assistir. Eu gostava mais daquele que ele fez, como é que é o Rock. O melhor de todos foi aquele que apanhava muito, pô. Que ele lutou com o russo. É o retrato da vida, né? Na vida você apanha e quando ganha, mas mais apanha do que ganha. Você tá comigo que a vida é um erro? Não. Poucas vezes a gente acerta. Pelo contrário. A vida vamos ficar esperto porque vai ter alteração na Macaquinha, hein? Vem o Edson aí e o Ramon Carvalho. Edson e Ramon Carvalho, daqui a pouco 2 alterações da Macaca. Será que ele vai tirar o Arthur, que já tem cartão? Deve tirar Arthur e no meio campo, não sei quem que ele vai tirar. O Arthur é o 15? O Arthur é o 15. Não, então ele tá lá no campo.
O Arthur não saiu, não. Pode ser o Júnior Tavares, que saiu mancando. Sim. Enfim, vamos aguardar. Inclusive, né? o Júnior Tavares era a dúvida pro jogo. É. O Júnior e o Leonardo. E no meio, será que ele vai tirar alguém do meio? Frank. Vai tirar o Guipira. Eu vou mandar essa batata pra você, cara. Não, o Guipira tá ali, ó. Eu vou mandar essa batata pra você. O que será que aconteceu lá, hein? Ó, provavelmente o Ramon tá entrando no lugar do Léo. E o Edson, se eu não tiver enganado, é no lugar do Fábio Santos, que sentiu no fim do primeiro tempo. Será? Vamos aguardar. Quem tinha cartão aí? Me ajudem, meus amigos. Tinha o Arthur e o Luiz Felipe. Arthur e Luiz Felipe. Arthur e Luiz Felipe. O Arthur, eu acho que ele não tira, né, cara? O Arthur é homem de confiança dele e o Arthur é bolão, né? Mas se bem que o Arthur tá jogando na zaga, né? O Arthur tá jogando na zaga. E o Arthur tá lá no campo. A gente viu acho o Arthur. que o Fábio Santos foi embora mesmo, viu? Que tava com a tarja de capitão, né? Ó, nesse momento você vê imagens há pouco do Majestoso, né? Você que tá com a gente no YouTube, no Facebook, com imagens, nós vamos falando aqui, trabalho de aquecimento ali do Kaique França, imagens captadas aí pelo nosso Pedro Lino, que está lá no estádio. Muito bem, o Novo Horizontino não voltou, então ele vai demorar um pouquinho para mostrar a placa. Mas deixa eu mandar um abraço para nossa audiência aqui no Facebook. O Wilton Silva, Ponte Preta. George Wallace, boa tarde a todos, vamos, Ponte Preta. A Maiara, ela tá pedindo, mande um beijo para mim. Quem que vai poder mandar um beijo para Maiara? Beijo, Maiara. Maiara de Campinas. Beijo, Maiara. Beijo, Maiara. Beijo, Maiara. Obrigado pela audiência, querida. 23:03. E aí, Francisco? E aí, 2 alterações já no intervalo, hein? A do Edson, né? Porque o Fábio sentiu, e o Ramon no lugar do Léo, porque o Léo terminou o jogo sentindo a perna, né? Vamos ver se ele consegue oxigenar o time, porque... 5 foi embora. Isso. Era para isso a entrada mesmo, do né? 23. 23 é quem? Ramon Carvalho. Ramon. E o 27 foi embora para a entrada do 3. Fábio Santos foi embora para a entrada do 3, Edson. Muito bem, então vocês estão bem. A bola de cristal de vocês está funcionando. É a do Frank, né? Não é temerário deixar o Arthur no jogo, sendo que ele tem cartão, Frank? Não. O Arthur é um jogador muito experiente. Ele tem provado que dá para confiar nele. É um jogador muito seguro. Só se for uma jogada que for pra sair gol, Marcelo. Caso contrário, não toma, não. O Novo Horizontino não tem nenhum cartão no jogo, né? Tem um Giovani. Primeiro Muito cartão bem. do jogo foi pro Novo Horizontino. Vou passar a bola então, fechando por aqui o intervalo dos canais Futebol Interior para Store Colchões, Mistral, Norte Sul Patriani, Pizzeria Papagaios, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prune Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá e também Placar ao Vivo Futebol Interior. Ele vem aí para todo o segundo tempo. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai começar no segundo tempo, vai tocar na bola o Elvis, apita o árbitro. Bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor da Macaca, vem comigo, torcedor de futebol. Você, Ponte Pretano, ligado conosco. Fábio Sanches foi embora. O Leonardo também, e agora o Elvis é o capitão do time da Ponte. Ponte faz as 2 primeiras alterações no jogo. Novo Horizontino mesmo, o time que começou o jogo. Ponte, Novo Horizontino e Ponte, tudo igual, 0-0. André Luiz comigo, repórter feliz. Francisco nos comentários, Marcelo Corsato no placar ao vivo. Também nas redes sociais, lá no Facebook. E também apresentando aqui um intervalo, a abertura da jornada e vai pro fim de jogo daqui a pouco. E o Felipe Marques na mesa de som. Olha o Gé, ganhou a bola pra Ponte. Torceu a bola para Matheus Jesus, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora! Passe, vai embora! Eu juro por Deus que eu vi essa bola dentro do gol. O Matheus Jesus está reclamando ali com a arbitragem que o goleiro pegou. Ela saiu linha de fundo, quase o gol da Ponte, na bobeira da saída do jogador ali da equipe do Novo Horizontino, hein, André? E na saída errada da zaga do Novo Horizontino. O ataque da Ponte bateu a carteira, a bola sobrou para o Matheus Jesus, que chutou. Colocado no canto baixo direito, a bola passou rente o poste direito de Jorge, me foi embora. Quase a Macaca abre o placar no Majestoso. E mais ou menos parecido com o gol da Ponte lá em Novo Horizonte, né? Só que aí sobrou no pé do Matheus Jesus, que bateu, que perigo, ela saiu. A bola voltou pro Gé, tá na ponta direita, vem, briga ali com o camisa número 11, que é o Roberto. Agora ele tá marcando a falta do Roberto, ou do Gé, em cima do Roberto. Rapaz,
Gosta de falar, Amanda, hein? A Amandinha gosta de falar, Amanda Matias, 36 anos, ela é professora de educação física, entrou no meio dos caras ali e falou, aqui não. Do meu lado não, o jogo tá parado. É falta pro time do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O pessoal tá falando na live aqui. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Tô tenso, tô cortando até os teasers aqui. O pessoal tá falando na live que era pra ter colocado o Eliel. Tô com o povo aqui. Pra mim, fez essas duas e deveria ter colocado o Eliel. O Guipira não tá jogando nada. Bola aqui pra ponte, vem. Elvis, tocou pro Matheus Jesus, tá dentro da grande, ela vai fazer, bateu pro gol pra fora! De novo! Passa, vai embora a linha de fundo! Em 2 minutos e 50, a ponte teve mais perigo, mas muito mais perigo do que todo o primeiro tempo, 48 minutos. Jogo de bola rolando no primeiro tempo e foi com o Matheus Jesus de novo, quase o primeiro gol da ponte, André. E que gol perdeu o Matheus Jesus, na diagonal pelo lado direito, ele saiu na cara do goleiro George, era só dar um tapa de boa tarde, tirou um pouco mais de perna direita, a bola passou, lambendo o poste baixo direito da meta do goleiro do Novo Horizontino, já batido, quase a Macaca abre o placar na final. E vem Novo Horizontino, bola aqui pela ponta esquerda, era pro Roberto, chegou a zaga da ponte para tirar, mas a arbitragem tá pegando o impedimento do ataque da equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E você quer concorrer a um corte de cabelo da Alfa Barber Clube? Barba e cabelo, hein? Fale conosco, mande mensagem no YouTube, no Facebook, só colocar que quer lá no YouTube, também no Facebook, ou aqui no nosso WhatsApp, o 989-89-3526, 989-89-3526 para participar. É lateral para a ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, Elvis tocou pro Arthur, mas aí fora, até o Eduardo Batista já dedou ali, tem que fazer isso mesmo, tem que dedar porque a bola saiu para lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E vem Novo Horizontino, vem contra-golpe dos homens, bola pro Rômulo, tem o Heverson pedindo, ele fez a finta, virou, trabalhou bola na ponta direita, chega Júnior Tavares, foi bem agora, hein? Ganhou legal pra ponte, quase 5 segundo tempo, Matheus Jesus levantou demais a bola, pôs a bola muito à frente, aí vem ali o Roberto vem pra cima do Matheus Jesus vem ali pra cima do Roberto, ele para o jogador da equipe do Novo Horizontino, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pela ponta direita. Eu acho que esse Roberto jogou com o Matheus Jesus no Náutico, depois vou pesquisar aqui, mas eu acho que jogaram juntos no Náutico também, Roberto e Matheus Jesus. Osmar Dangar, Neuri Menezes, vamos ver se a ponte entra no jogo no segundo tempo. Gustavo Carvalho, Gui Pira não sabe o que faz com a bola depois que dribla. Ele é o jogador mais letal, entraria com ele no segundo tempo. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho, Matheus Jesus não está conseguindo jogar bola. E a bola está passando pouco pelos pés do Elvis. Aparecido Alves precisa melhorar no segundo tempo. Matheus precisa entrar no jogo. Marilene Amâncio, oi pessoal, boa tarde para todos. Não pode ir para os pênaltis de jeito nenhum, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Vamos acabar antes, né? Se Deus quiser. Wilson Correia, jogo amarrado, difícil, time nervoso. Vamos ver o segundo tempo se melhora. Albert Cavalcante, grande Albert, boa tarde amigos, ótima transmissão. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, esquecer tudo. 45 mais 50 minutos de fortes emoções. Nervosa, ponte, errando passes, difícil trocar 3 passes, tá dizendo ele aqui. Na nossa live aqui no YouTube, a nossa enquete deu 84% vitória da ponte. 6% para o empate e 10% para o Novo Horizontino. Fechada a nossa enquete por aqui. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, ponte vence. Edilson Roberto, já vamos fazer o gol do título.
Wilson Correia, Facebook ou YouTube? Onde é melhor? No YouTube, viu, o querido Wilson Correia. Bola aqui pro time do Novo Horizontino. Olha o Ronaldo, tocou bola na ponta direita, bola pro Lepo, fez a finta, vem na marcação, pra cima dele, Guipira, o Guipira perdeu, a bola virou, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Ronaldo. Eu não entendi nada, hein? Será que ela marcou falta, marcou impedimento? O que foi aí, ô André? Me parece que ela marcou, vamos ver agora no lance da bandeira. Na bandeira não levantou o seu instrumento, ela marcou, foi falta. Falta do Lepo em cima do Guipira. Tá certo. A Neuci Lucato, estou no campo. Ligado em vocês, valeu Neuci. Marcos Antônio Pereira da Silva, boa tarde. Aqui em Roma. Já é noite, vamos Ponte, coloca ele aqui. Ô Marcos, pessoal no YouTube. Boa noite. Muita gente com a gente. Carlos Eduardo Lemos Matozinho diz que o próximo lance será gol da Ponte. Matheus Jesus foi reposicionado em campo e quase fez gol por 2 vezes. Tá dizendo Osmar Dangar, Ângela Maria. Tá na hora do gol da Ponte, mas a bola é do Novo Horizontino. 7h40, Ricardinho trabalha, bola aqui pro Lepo, na ponta, deixou passar pro Wailon. O Lepo tocou pro Wailon, entrou na grande área e vem perigo, levantou, tocou na boca do gol. Pro Rômulo, vai fazer, bateu pra fora! O Kaique França foi pra ela. Fez a defesa. E se o Kaique foi nela, seria escanteio pros caras, só se marcou impedimento do ataque do Novo Horizontino. Porque a bola saiu. Rapaz, que perigo, hein? Mas eu acho que o Kaique ainda defendeu essa bola, hein, gente? Ou não? Não. Não tocou não. Não tocou nele não. E não tava impedido não. Legal. Não tava impedido não. Se vai, filho. Se vai, se entra, já era. Um abraço. Meu Deus do céu. Bola pro time do Novo Horizontino aqui no campo de defesa. César Martins dá um bico na bola, faz o passe pela direita, a ponte não tá legal. Bola na grande área, vai fazer. Agora pro Giovani, bateu pro gol. Kaique França pegou. Agora tava. Era o Rômulo de novo. O camisa número 10 apareceu na frente, na cara do gol. Zaga da Ponte tá dando uma bobeira danada aí, hein, André? Bobeira danada, um apagão na zaga da Ponte, 2 investidas do Novo Horizontino. A primeira valia, não entrou, a segunda também não entrou, o Rômulo impedido. A Ponte passa por maus momentos nesse início de segunda etapa. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol. Wailon toca na bola. Vamos ver se o árbitro marcou escanteio, porque pra mim foi escanteio, hein? Escanteio pra Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda, o primeiro no segundo tempo, terceiro no jogo, André. E vem o Elvis, camisa 10 na bola, a Macaca em busca do primeiro gol no jogo, que pode ser até o gol do título. O Carlos Lemos Matozinho tá dizendo que tiraria o Elvis e colocaria o Cássio. Não, Matozinho, não. Vem pra bola, escanteio pra equipe da Ponte, Elvis, perna direita, levantou, fechado na boca do gol, Jorge dá um soco, tira a bola, volta pra Ponte, bola pro Luiz Felipe pra Ramon Carvalho, ele no campo de ataque, volta a bola pra Kaique França, o Kaique traz a bola aqui pra perna esquerda e vai dar um bico nessa bola, totalmente sem direção, a bola passa, vai embora, linha de fundo, linha lateral, vai lateral pro Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ponte não tá legal no jogo não, olha o César Martins, faz um lançamento longo, Kaique França, pra ficar com ela dentro da grande área, sai do gol, goleiro da Ponte, trabalha a bola aqui no campo de defesa, bola para o Arthur volta a bola para Júnior Tavares aqui na ponta esquerda, dá uma cavadinha, põe bola aqui pro Guipira, o Guipira que não tá jogando, não sei, velho, pode até fazer 2 gols, sabe, mas agora, nesse momento, não tá jogando bem não. Tinha que ter saído, né? Tinha que ter saído. Já passamos de 10 e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Passamos de 10, quase 11. Passados desse segundo tempo, 34 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista. É o último jogo para as duas equipes na competição. É a final. Ponte, Novo Horizontino e Ponte. Tudo igual, 0-0, Corsato. Série A3, segunda fase, 4ª rodada. O São Bernardo vai empatando com a Matonense pelo placar de 1-1. Desportivo Brasil vence União Suzano. 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte, vem, bola pro Felipe Amaral. Vai queimando aí, perna esquerda, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. Giovani colocou o braço pra trás, a bola bateu nele, a bola voltou pro Edson, o zagueiro da Ponte, hein? Sai da ponta, nossa. Ele fez até que uma jogada boa lá pela direita, mas na hora de fazer o passe, torto. A bola acabou saindo aqui pra lateral pra equipe do Novo Horizontino. Frank, quase 12 do primeiro tempo. Tivemos 2 boas chances, mas o Novo Horizontino também chegou. O jogo é difícil, é pegado. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, é um jogo muito igual, né? A Ponte chegou 2 vezes, claríssimo pra fazer. E tomou a resposta do Novo Horizontino, mais em erro de posicionamento. Da Ponte também, né? A meia cancha hoje da Ponte não entrou pra jogar, tá complicado, hein? Mas a Ponte, Carlos, começa a se soltar, hein? Eu só não teria voltado com o Guipira. Eu tô com você, ele pode até fazer o gol, mas eu já tinha entrado com o Elião no lugar dele na segunda etapa. Toda segunda, às 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte. Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Descalvado e também pelo YouTube. Conecta Esporte Futebol Interior com o Guina Paiva, com o Arthur Eugênio e também com o Ederaldo Poi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. E a Edna continua falando lá, quase 1 minuto de converseira, de papo. Aí a bola agora é do time do Novo Horizontino, o César Martins faz sempre o passe longo, né? Para tentar pegar aqui alguma jogada, a zaga da Ponte mete a cabeça na bola, tira lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança na pela esquerda. Ponte atacando pro gol da linha do trem. Ponte atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem. Vem Novo Horizontino, bola lá pela ponta esquerda, tá próximo do povo, próximo da ponta, errou da torcida jovem, dá ser Ponte, trabalha a bola, o time do Novo Horizontino vinha, a zaga da Ponte tira, a bola volta, César Martins tira de qualquer maneira, tira como deu, a bola botou pro Adriano, Adriano faz o passe no meio, volta a bola para Giovani, Giovani na ponta esquerda, já trabalha essa bola ali pro Roberto toca a bola ali pro camisa número 10, que é o Rômulo, mas estava à frente, impedido, como fica no impedimento também esse Rômulo. O jogo tá parado, bola pra Ponte, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Marcelo daqui a pouco vai dar mais moral lá pro pessoal do Facebook. Tem muita gente no Facebook. Edilson Roberto, não estamos acertando nem arremesso lateral. Tá feia a coisa hoje, viu, Edilson? 14 segundo tempo, 0-0 Ponte, Novo Horizontino. Kaique faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Gé. Gé deixou passar a bola pro Guipira. Chegou o César Martins, dá um bico. Põe, a bola ganha altura, não ganha distância. Vem o Ramon Carvalho, pisa na bola, tira. Vai, Marcelo. Facebook Futebol Interior. Manda abraço pro povo aí. Muito bem, abraçando o Manuel Tadeu. Fala, Tadeu. Grande, o Cleiton Tadeu. Nascimento. Também o George, o Wallace. Todo mundo acompanhando aqui no Facebook Futebol Interior. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Vai mandando mensagem no Facebook e do YouTube. Estamos também no Facebook do portal Araraquara News. Canal de áudio Futebol Interior. Aplicativo Sextes Rádio, Rádiosnet. Tá todo mundo ligado com a gente toda segunda, 9 da noite. Rede Conecta de televisão. Assista Conecta Esporte Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Descalvado. E também pelo YouTube. 15 passado do segundo tempo. Tá 0-0. Vem Ponte lá pela direita. É o Luiz Felipe, vem pro cruzamento, pro Eliel, escorregou, né? Nem Matheus, nem Eliel, a zaga do Novo Horizontino tira Ricardinho, dá um bico nessa bola, tira a bola, volta pra Ponte, vem Júnior Tavares, ganhou bola pra Macaca na ponta esquerda, ele fez o passe, virou pra Guipira, no meio, pro Gé, chega o César. Tirou como deu, ali o camisa número 3, não era o César não, era o Adriano. Meteu o pezão na bola, tirou, joga a bola pra linha de fundo. Escanteio pra Ponte, lá pela ponta esquerda, campo de ataque, André. Último toque do Adriano, bola pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo. Elvis na bola, daqui a pouco a primeira alteração no Novo Horizontino, 14. Bruno Costa vai para o jogo. Já, Bruno Costa, vem ele pro jogo, entrou no segundo tempo no jogo da Ponte contra o Novo Horizontino. No meio de semana e pôs fogo no jogo. Elvis, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. 16 minutos passados, o segundo tempo tá 0-0. Vai Elvis, pra bola, levantou, fechado na boca do gol, Jorge. Ia direto, velho. Pensou que a bola sobrou pro Ramon Carvalho, pro Amaral, vai queimando ali, bateu pro gol, pra fora.
Pra fora do gol, vai na passa, vai embora. Teve o toque do Jorge ali, hein? Defesa do goleiro do Novo Horizontino. Quase o gol da Ponte, André. E tinha endereço certo, de bate pronto. Matou na coxa o Amaral e chutou forte. O Jorge ainda tocou na bola, a bola foi pela linha de fundo, é lado esquerdo, mais um pra Ponte, escanteio, Elvis da bola. É o quinto escanteio pra Ponte no jogo, o terceiro só no segundo tempo. O Ronaldo tá com uma bandagem ali no rosto, na parte direita, próximo dos olhos. Toma ali uma água, o centroavante capitão da equipe do Novo Horizontino. Elvis pra bola, a primeira ele bateu fechado, vamos ver na segunda, porque o Jorge fica lá, ó, quase que no segundo pau. O Gé tá no primeiro pau. Elvis pra bola. Levantou de novo, fechado na boca do gol. Chega a zaga pra tirar, a bola voltou. Júnior Tavares e perdeu. Ronaldo. Tem o Heverson. O Felipe Amaral tá por ali. A Ponte tá composta. Vamos ver o que vai virar esse lance aí. Bola na ponta esquerda. Trabalhou bola pro time do Novo Horizontino. Bola pro César. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Bola voltou pro Novo Horizontino. Vai queimar dali o Heverson pro gol. Pra fora ela saiu. Linha de fundo. Tiro de volta para o time do Novo Horizontino fazer a cobrança. E atenção, para o time da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 18 minutos, 18 passados deste segundo tempo. 27 minutos para terminar o jogo, mais acréscimos no giro. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Majestoso, Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, 0-0, Corsato. Na 3, o São Bernardo empata com o Matonense pelo placar de 1-0 e o Desportivo Brasil vai vencendo o União Suzano pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá, hein? Mudou. Não precisa ficar perguntando não, vai André. No Novo Horizontino foi embora o número 10, Rômulo para a entrada do 14, Bruno Costa, e na Ponte foi embora 14, Luiz Felipe para a entrada do 2, o Everton, e foi embora 17, Guipira para a entrada do 21, que é o Cássio Gabriel. Informação para Jump Esportes. Ô Frank, tá aí ó, o Hélio fez o que você pediu, colocou o Cássio Gabriel na vaga do Guipira. E tirou o Luiz Felipe e colocou o Everton. Luiz Felipe, aliás, que estava amarelado. O Luiz Felipe, além de estar amarelado, não estava fazendo uma boa partida. Eu espero que o Everton consiga, pelo menos, Carlos, fazer uma marcação mais efetiva, se não der para descer, e abrir espaço para o Matheus jogar um pouco mais tranquilo ali. O jogo é duro e é pegado, hein, Carlão? Tá tudo igual por enquanto por aqui, hein? Vamos ver se o Cassim consegue dar uma movimentação diferente. Vamos ver. E o Eliel ficou no banco. Vem Cássio Gabriel, toca a bola ali pro Gé. Tentou fazer o passe pelo meio. Chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino. Bola voltou pro Gé. Roberto pra cima do Gé. Aí ele pergunta pra Edna: você não vai dar falta? Você não vai dar falta? O Elvis vai lá, conversa com o Gé. Tem que ter calma, né? Tem que ter muita calma nessas horas. Mas foi falta, né? Bruno Pavarini, bora Ponte. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O gol vai sair. Jogada individual. Tá dizendo ele aqui. E ele pediu pra tirar o Guipira e colocar o Eliel. Ele tirou o Guipira, mas colocou o Cássio Gabriel. Vai, isso, Marcelo. E essa alteração troca o Matheus Jesus de lugar, né? Ele sai da direita, vem pra esquerda, fazer o que o Guipira estava fazendo, e quem vai pra direita é o Cássio Gabriel. Bola pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Ele deu falta sim, viu? Ela deu falta pra Ponte sim. Deu falta pra Macaca, falta pra Ponte. Vem Elvis, capitão do time, pra colocar essa bola dentro da grande área. 20 minutos passados, 20 cravados. O toque ali na mesa de som do Felipe Marques marcando 20. Segundo tempo, 25 pra terminar o jogo. Rapaz, a Edna gosta de conversar, né? Ela, pra tomar aquele chá da tarde, seria uma bela companhia, viu? Ela gosta de conversar. E o Elvis vai lá agora, fala também com a Amanda Matias, né? Que tá lá também, a Amanda também gosta de conversar, elas gostam de conversar. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Ramon, cabeça na bola pra fora. Era o Arthur que tava ali, ela passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta. É pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com.
Vai participando aí, vai mandando a sua mensagem pra gente. Canais Futebol Interior, você participa. YouTube, Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior. Também no portal Araraquara News hoje, nesta tarde de sábado. Estamos também no Rumble. Faça lá a sua inscrição, hein? Nessa maravilhosa rede social. Estamos também no canal de áudio Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br, em todas as plataformas, onde quer que você esteja, em casa, no carro, no trabalho. É bom ter a sua companhia. Vem o time do Novo Horizontino, bola lá pelo setor de ponta esquerda, é o Heverson. Ele é bom de bola, hein? Trabalhou, bola na ponta esquerda, bola para a equipe do Novo Horizontino. Vem ali o Mailon que tá na jogada, chega a zaga da ponte. E o Everton tirou, mas tirou errado aí não, hein, queridão? Pois bola na grande área pro Heverson, vai fazer, bateu pro gol, chegou a zaga da ponte, tirou. Kaique França. Aí chega a zaga da ponte, tira, joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Que perigo, André! E foi chegando o Novo Horizontino, aos trancos e barrancos. Último toque, ali foi do Arthur, camisa número 15, ele acabou batendo, também quem chegou por ali foi o Edson e o Kaique. Bola pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo, o Novo Horizontino aperta. 0-0 na grande final da 2 no Majestoso. E a Edna tá vendo ali, porque o Felipe Amaral tá no chão, hein? Tá no chão o jogador da Ponte, né? E a Ponte só pode fazer mais uma alteração, né? Já mexeu 4 vezes. O Hélio dos Anjos, metade deste segundo tempo. É o 8, é o Felipe Amaral que tá caído ali. É escanteio para a equipe do Novo Horizontino. É o primeiro escanteio no jogo para o time de Novo Horizonte com 22 minutos. 22 minutos do segundo tempo. Primeiro escanteio no jogo. Já são 5 para Ponte. Roberto, vem o camisa número 11. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Segura aí, Macaca. Roberto para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça, a bola fica pererecando na grande área. Chegou o Elvis para tirar, voltou bola para Ponte, bola para o Gé. Gé trabalha a bola para Cássio Gabriel. Vem o Cassinho, banha a bola na direita, perdeu. César ganhou essa bola para a equipe do Novo Horizontino. O Cássio vem na marcação, ganha essa bola. Bota a bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola para o William Lepo. Lepo toca a bola ali para o César. O César não pegou, o Bruno Costa também não, a bola saiu para lateral. Lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O zagueirão da Ponte tá sentindo ali, André. É o Edson, camisa número 3. A Edna vai lá, conversa com ele. Sentiu camisa 3 da Ponte no choque do lance anterior. Vamos ver aí se vai dar para continuar o Edson, camisa 3 da Macaca. Informação para Ridier. O Bruno Pavarini tá com a gente, Neuri Menezes tá dizendo aqui, tá osso hoje, hein? A Ponte tá irreconhecível. E foi embora o Amaral. 8 foi embora para a entrada do meia dúzia Filipinho. Confirmando a você, Amaral, camisa 8, machucado, foi embora. Meia dúzia Filipinho tá no jogo. Informação para Construtora Patriani. Não pode mexer mais a Ponte, não, né? Já foram as 5 alterações do time da Ponte, essa por contusão, Franco Francisco. Filipinho na vaga do Amaral. O Amaralzinho não aguentou, né? Eram os dois que a gente achava realmente que ia ter um pouco de dificuldade, né, Carlos? O Felipe Amaral e o Léo. O Filipinho, tô tranquilo. E curiosamente, nós só os dois volantes nossos agora são canhotos, hein, Carlos? Sim. Filipinho e o Ramon. E o Eliel não entrou, né? Infelizmente, o jogo de hoje não vamos ter o menino gol. Vem Cássio Gabriel, lindo passe pro Everton, tá na grande área, vai queimar, ele bateu pro gol! É do título da Ponte! O Everton entrou pra ficar na história, quem sabe? Passe da direita pra ele, pro Everton, entrou, bateu pro gol, pegou no zagueiro, desviou, foi morrer no fundo da rede. O Everton pra explodir a torcida da Ponte. O Everton, 2 é a camisa dele, ele faz. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, 0 para... Não, ele não deu gol. Ele não deu gol, deu impedimento. Pena, velho. E tava impedido? Tava. Tava. Ô, rapaziada.
Que coisa. Valeu nada essa emoção nossa. Valeu sim, pô. Valeu sim, valeu. Pelo menos a bola foi pra rede. O torcedor gostou. Mas quando depois do replay ali, me parecia que ele tava à frente mesmo, né, André? Gol bem anulado, né? Parecia que ele tava bem à frente, bem anulado. Pela assistente número 2, a Amanda Matias. Nesse momento, 2 alterações. O Novo Horizontino tá indo embora o 11 para a entrada do 23, 11 que é Roberto, 23 Raul Prata tá no jogo e tá indo embora, vamos ver, o número 20 tá entrando no Novo Horizontino, vamos ver aí quem sai. O Ailon para a entrada do número 20, que é o jogador Marlon, e o 23 está entrando o Raul Prata. Vamos ver aí quem saiu no Novo Horizontino. Falta só o Raul Prata. Então, confirmando a você, foi embora o 11 Roberto para a entrada do 23, que é o Raul Prata. E foi embora o jogador Ailon para a entrada do 20, Marlon. Já te confirmo a outra alteração no Novo Horizontino. Alterações do time de Novo Horizonte. Novo Horizontino que mexe no time, o time do Novo Horizontino. Mas o gol da Ponte foi bem trabalhado, né? Passe e assistência do Cássio Gabriel pro Everton, que entrou na ponta direita. Lá 2 alterações do técnico Hélio dos Anjos, o Frank. É o que a gente precisava, Carlos. Além de oxigenar, tem dia que não é o dia do jogador, né? Então não adianta insistir. É isso aí. Bom, por enquanto 2 alterações, viu, André? Pelo menos eu vi 2 ali. Eu vi também, 2 mesmo. O Marlon no lugar do Ailon e o Raul Prata no lugar do Roberto. Informação para Store Colchões. É isso, 27. Nós gritamos, fizemos a festa aqui, mas o gol ainda não saiu. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola com o Bruno Costa. Vem Filipinho na marcação pra cima dele. O Bruno vai, o Filipinho ficou vencido na jogada. Kaique França tirou a bola, voltou pro Ronaldo, pro Roberto, vai fazer, bateu pro gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Foi o Everton, rapaz. Ele fez uma defesaça. Porque o Kaique França já tinha ido no lance. O Kaique França. No chute ali do Heverson. Seria gol do Novo Horizontino. O Everton tirou quase o gol do Novo Horizontino, André. E saiu mal o Kaique França, batendo roupa, acabou tocando no pé no jogador do Novo Horizontino, quase o time de Novo Horizonte chega lá. Olha o Tigre. Vem Novo Horizontino de novo, cruzamento, Heverson na esquerda pro Bruno Costa, chega a zaga da Ponte pra tirar. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra linha de fundo. É escanteio pro time do Novo Horizontino fazer a cobrança. Escanteio pro time do Novo Horizontino fazer a cobrança. Rapaz, mas foi ali, né, cara? Foi na agulha, né, velho? Foi na agulha o impedimento. É escanteio pro Novo Horizontino, Marlon, 29. Vamos chegar a 30 minutos desse segundo tempo. Tá 0-0, a Ponte fez, mas não valeu. Vem bola na grande área, Marlon, Kaique França sobe pra tirar. Bola voltou pra Ponte, quem sabe agora, contra-golpe, mas já tá sozinho, né? Matheus Jesus tá aqui na ponta esquerda. Quem sabe o passe pra ele. Subiu, levantou, tocou na boca do gol. A zaga tira com o William Lepo. Bota a bola aqui pro Elvis. Trabalhou, bola pro Matheus Jesus. Opa! Pegaram o Matheus Jesus aqui, hein? Eu quero ver, hein? Eu quero ver quem foi pegar o Matheus Jesus. Tem que dar cartão e falta pra Ponte, hein, André? E pegaram feio, hein? A Edna já está com o amarelo na mão. Só vou confirmar quem que é. O camisa número 3, o jogador Adriano, amarelado, mais um amarelo no jogo. Falta favorece a Ponte. Informação para Alvo Satoshi. Meu Deus, hein? Foi feio no Matheus Jesus ali, numa perdida ali de bola do time do Novo Horizontino. É falta pra Ponte. Quem sabe agora os coleguinhas vão derrubar a mesa aqui. Quem sabe? E eu torço pra isso. Pode virar tudo, jogar os poti pra cima, não tem problema não, vai. Se for por isso, pela causa, vale, viu? Vale pela causa. Vem bola pra Ponte, Elvis, pra fazer a cobrança da falta. A Ponte fez o gol, mas ó, milímetro, hein? Milímetro ajustado ali no VAR, mas tava impedido, né? Não tenho o que falar. Mas que foi um lindo passe do Cássio Gabriel pro Everton, foi. E a jogada do Everton também foi boa. A bola foi morrer no fundo da rede. Torcedor da Ponte comemorou, gritou gol, mas não valeu. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta para Macaca. O Novo Horizontino coloca 1, 2, 3, 4 homens na barreira. Mais um caído ali. Chegou um quinto jogador agora. Chegou um quinto. Não, 4 só mesmo. O outro saiu. O quinto elemento tá agachado. Ele tá, na verdade, tá deitado, né?
parte de baixo. Elvis pra bola, pra fazer a cobrança. Vem Elvis pra fazer a cobrança da falta. A Edna tá atrapalhando, hein? Ou não? E ó, me parece que essa barreira da ponte não pode ficar aí, né? Sei lá, acho que não pode não, hein? Pode ficar 1 metro à frente da outra barreira. Não sabia mas disso, só que não. tem um jogador do Novo Horizontino que não pode ficar ali, né? Mas tá atrapalhando, né? A Edna vai ficar ali mesmo, é? Vem Elvis pra bola, cobrou, bateu direto pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, procurava o canto esquerdo do Jorge. Muito alto, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Novo Horizontino, André. De perna direita, o Elvis pegou a bola com efeito, porém ela passou rente o poste superior esquerdo da meta de Jorge e foi embora. Tiro de meta para o Novo Horizontino, continua 0-0 no Majestoso. Vivi Vicente, Wilson Correia, Lula dos Santos, Neuri Menezes, Osmar Dangar, Wilson Correia, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Viviane Cristina, Neuri Menezes, Edilson Roberto. Tá faltando querer ganhar, tá dizendo ele aqui, cadê o Elvis? Hoje não é uma das boas partidas do Elvis, não. Mas vamos lá, jogo final, né? Rapaz, que dureza. Bola ali na ponta esquerda, vem o time do Novo Horizontino, vinha. Quem tava ali era o Ever? Não, quero saber o jogador do Novo Horizontino. Eu nem sei mais quem é que tava ali, viu? Não era o Bruno também. Bola acabou saindo. Raul Prata, rapaz, tá jogando de lateral esquerdo. Bola pra ele. Vem cruzamento, levantamento. Ele é lateral direito, né? A bola voltou pro time do Novo Horizontino. Tirou errado o Ramon, hein? Bola pro Marlon. Vai lá pra linha de fundo. Vai pro cruzamento. O Filipinho vem na marcação pra cima dele. O Raul Prata foi na bola. Último toque do Raul Prata. A bola sai, vai embora. Linha de fundo. Ele colocou o Raul Prata pra jogar de lateral esquerdo e o Heverson continua jogando numa segunda linha à frente. Bola pra ponte, ela na ponta direita, é o Cássio Gabriel. O Everton passou, fez o gol a 25, mas não valeu. Aí vem o Cássio Gabriel, toca a bola pro Elvis, tá no meio, fez o passe, era pro Gé. Chega a zaga com o Adriano pra tirar. Bola volta pra ponte, Filipinho, cabeça na bola, toca a bola pra Cássio Gabriel. O Everton tá na ponta direita, o Cássio Gabriel toca a bola ali pro Elvis. O Elvis tinha a Edna pra sair, ele saiu da Edna, voltou, trabalhou o Matheus Jesus, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da ponte, tira. Sobe a zaga do Novo Horizontino, tira, mas ele tá marcando falta. Tá marcando falta em cima do Raul Prata, o Elvis reclama, briga, mas parece que teve impedimento, teve empurrão mesmo. Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 33 minutos passados deste segundo tempo. Faltando 12 mais acréscimos para terminar o jogo. Aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa, viu? É implacável. Te contei não, Majestoso. Final, Série A2, Campeonato Paulista. 0 pra Ponte, 0 pro Novo Horizontino, Marcelo. Pela Série A3, o São Bernardo vai empatando com a Matonense pelo placar de 1-1. Desportivo Brasil vence União Suzano 1-0. Amanhã tem final do Campeonato Paulista. Com a REC vamos transmitir Palmeiras e Água Santa. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Vivendo entre o sim e o não, levando tudo, mas tudo na maior moral. Bola pra ponte aqui na ponta direita. Tem bola pra Macaca, o Everton meteu gol a 25 do segundo tempo. Mas não valeu. Lateral pra ponte, Elvis. Toca a bola pro Everton. Everton tocou errado. E bola pro time do Novo Horizontino, forte pro Everson. Saiu pra lateral. Lateral pra ponte, fazer a cobrança lá pela direita. Toda segunda, 9 da noite, Rede Conecta de televisão. Assista Conecta Esporte Futebol Interior. Sinal aberto, hein? TV Zona, sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Descalvado e também pelo YouTube. Não perca, 9 da noite na segunda-feira. E às 8, uma hora mais cedo, tem Hora da Macaca comigo, com o Frank e com todo o timaço aqui dos canais Futebol Interior. Bola pra ponte na ponta direita. Vem o Everton, trabalha a bola ali pra Cássio Gabriel. Vem o Cássio Gabriel, bola ali pro Everton de novo. Cruzamento rasteirinho por baixo, César tira. Tira pra onde tá virado também. 35 deste segundo tempo. Frank, fala do jogo aí. Ponte 0, Novo Horizontino 0. A gente foi pra rede, mas não valeu, né, Frank? Jogo de xadrez, hein, Carlão? Mas a Ponte começa a achar o caminho. É o Everton lá. Vem Ponte, Matheus Jesus, cruzamento pro Gé. Tentou de bicicleta, mas não dava pra ele. Ela saiu. Quer completar? Pode completar, viu? O jogo da Ponte é em cima do Everton ali. O Everton e o Cassinho conseguiram achar uma forma de jogar ali, tanto que o Eduardo bota o Raul Prata para tentar conter a descida da Ponte ali. A Ponte tem que ter calma, Carlos, mas é jogo de final.
Mas eu tô acreditando que nós vamos marcar o gol do título já, hein? O Camilo Júnior Mudou. tá dizendo aqui, ó, grande abraço aos amigos da Rádio Futebol Interior. É o Júnior de Guimarães, em Portugal. Com a gente, valeu, Júnior. Obrigado pela participação. Vai, André. Foi embora o meia dúzia, o Heverson para a entrada do Léo Tocantins 17, mais uma alteração processada pelo técnico Eduardo Batista no Novo Horizontino. Informação para Bebidas Potini. É a quarta do Eduardo Batista. O Novo Horizontino pode fazer mais uma no time do Tigre. De Novo Horizonte, 36 do segundo tempo, tá 0-0, o jogo tá difícil. O empate não é de ninguém, viu, gente? Aí tem pênalti, meu Deus. Tem Ramon Carvalho, toca a bola para Matheus Jesus. Jesus tentou tocar a bola aqui pro Ramon Carvalho. Se pegar, vai dar, mas não pegou. Se pegar, daria bom para ele, não deu. Vai, Marcelo. Ele fez três alterações em uma só? Não, ele fez duas. Agora não pode mexer mais. Não pode mais, né? Já foram 3 paradas, porque no intervalo ele não mexeu. Ele fez duas. Ele não pode mais mexer. Pode não. E essa alteração aí, agora ele vai recuar o Raul Prata e vai colocar o Lucas Tocantins um pouco mais à frente, né? O Tocantins mais à frente. Ele para com a dobra de lateral, mas coloca um cara que é da função lá. Pra segurar o Everton, Marcelo. Pra segurar o Everton, coloca o Léo Tocantins, que jogou no primeiro jogo. Eu confesso que não gosto muito quando o técnico deixa uma alteração para trás. Eu não gosto. Né? Principalmente um jogo pegado como esse, né? Eu não gosto não, mas foi o técnico deles. Então fica assim. Viviane Cristina, não tem estrutura para pênaltis. Neuri Menezes, o jogo vai para os pênaltis. Tá dizendo ele aqui. Renda. Amarelo. Daqui a pouco o André informa. Amarelo, né? Para Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. E a renda, vai. Público pagante, 15.575, não pagantes, 1.519. Público total, 17.094, para uma renda de R$ 256.500. Confirmando o público pagante, 15.575. Não pagantes, 1.519. Público total, 17.094. Para uma renda de R$ 256.500, é o salário mensal do Marcelo Corsato. Até aqui, ponte 0, Novo Horizontino também 0. É o maior público, bateu aí o público do jogo da Ponte contra o 15 de Piracicaba pela semifinal no jogo da volta no último sábado. Vem time da Ponte, bola que vem o time do Novo Horizontino, bola lá pela ponta esquerda, bola pro Léo Tocantins. Chegou ali o Everton, joga essa bola pra lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pela esquerda. Lateral pro time do Novo Horizonte, 38, a torcida da Ponte vai tentando empurrar o time. Mas o fato é que estamos caminhando para o final do jogo. Tá 0-0 e não pode tomar gol não, porque se tomar gol agora no final do jogo vai ficar complicado. Bola pro Cássio Gabriel, tá dentro da grande área. Cássio, tira essa bola daí. Bola volta ali pro Edson, o zagueiro que entrou no segundo tempo. Ele faz o passe pelo meio, a zaga do Novo Horizontino tira. Bola volta pra Ponte, bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus colocou lá na frente, colocou para brigar ali com o César Martins. Ganhou do César Martins. Chegou ali o Raul Prata, o Matheus Jesus tentou fazer o passe no meio pro Ramon Carvalho. Chegou a zaga para tirar, aí veio o Kaique França, perna direita, que não é a boa, ele bate na bola, consegue fazer bom passe, 39, segundo tempo, bola para Júnior Tavares, Tavares pro Elvis, o Elvis vai colocar a bola na grande área pro Gé, perna esquerda, bateu pro gol, foi travado na hora do agora, aí a bola voltou para Júnior Tavares, Tavares vem, briga com ele ali, o William Lepa, a bola sai para lateral pra Ponte, o Tavares diz assim, ó, vai todo mundo na área. Eu vou jogar essa bola na grande área e seja o que Deus quiser. Ele joga com uma proteção ali no braço direito. No primeiro tempo, ele caiu em cima do braço e se contundiu. É lateral para a equipe da Ponte. Vem Júnior Tavares para colocar a bola na grande área. Levantou, tocou na boca do gol. O zagueiro tira, o Adriano, a bola volta de novo para Tavares. Toca a bola para Ramon Carvalho. Carvalho na ponta esquerda para Tavares. Ele não esperava a bola, né? Ele não esperava a bola vai sair para a linha de fundo. A bola vai acabar saindo para a linha de fundo, tá dando escanteio. É escanteio. Tá dando escanteio. A princípio eu achei que era escanteio, mas o Lepo foi com tanta sede ao pote que eu falei... Ele tocou na bola. Eu falei, é tiro de meta, né? Mas não, ela deu escanteio. É escanteio pra Ponte. Vamos lá, escanteio para Macaca. Elvis na bola. É o sexto escanteio no jogo. Vem Elvis para fazer a cobrança no escanteio para Ponte. 40 minutos passados desse segundo tempo. Toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior marcou 40 do segundo tempo. O Edson entrou na grande área. Vem lá o zagueirão. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar. E aí o Júnior Tavares faz falta em cima ali do Bruno Costa. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol.
Chegamos a 40 minutos, 40 passados desse segundo tempo. 40 e 40, agora 4 e 20 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Rapaz, que jogo duro, que jogo difícil. Majestoso, Ponte Novo Horizontino, tudo igual 0-0, Corsato. Gol do São Bernardo contra Matonense, agora pela Série 3, São Bernardo 2, Matonense 1 e empata União Suzano contra o Desportivo Brasil. Agora União Suzano 1, Desportivo Brasil também 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem o time do Novo Horizontino, bola ali na ponta esquerda, Tocantins cruzou pro Bruno Costa, Júnior Tavares, a marcação chega, tira, joga a bola pra linha de fundo. Escanteio pro Novo Horizontino pela direita, André. Último toque do Júnior Tavares pela linha de fundo, é mais um escanteio, lado direito de ataque. Vem para a cobrança o camisa número 20, Marlon, na bola. Vem Marlon para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Segura aí, Ponte. Marlon para a bola, levantou, segundo pau. Toca de cabeça para trás do Cássio Gabriel. O Kaique tirou pro meio do gol. Vai queimar dali o Tocantins pro gol. Para fora, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Frank, 42, segundo tempo, 0-0, Frank. Carlão, meu coração Ponte Pretano ainda acredita numa escapadinha da macaca, mas o negócio tá com cheiro de pênalti, hein? Tá, vem bola pra Ponte, bola pro Elvis, tocou bola pro Gé, falta, o jogo tá parado. Falta em cima do Gé, em cima do Elvis, né? O Gé até nem sei se foi, mas o Elvis foi, ela tinha dado vantagem, tem que esperar mesmo. Mas aí parou para marcar a falta, é falta para Ponte fazer a cobrança do meio campo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, toda segunda, 9 da noite, na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte. Futebol Interior em sinal aberto, hein? Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado e também pelo YouTube. É falta para Ponte. Segunda, 8 da noite, tem Hora na Macaca. Hora da Macaca. No canal do YouTube dos canais Futebol Interior. Obrigado a você que está com a gente lá no Facebook, hein? Rapaz, muita gente por lá também. Obrigado, viu? No YouTube também. Tem muita gente ligado. Falta pra Ponte. É meio que da intermediária, aqui centro do campo. Elvis, camisa 10 pra bola. Levantou, cavadinha na boca do gol. Giorgimi. Sai do gol para ficar com ela o goleirão do Novo Horizontino. É, na bela cobrança do Elvis de perna direita, ele levantou. Saiu, antecipou aí o jogador da Ponte, o goleiro Georgimi, e que está sentindo nesse momento, ganha tempo, minutos preciosos, continua 0-0 no jogo de volta na grande final, no majestoso Ponte Novo Horizontino. Informação para Jump Esportes. Carlos, manda abraço aqui para a rapaziada do Facebook, Futebol Interior. Taíri Rodrigues, Luiz Cláudio, Gustavo Pereira, o Edvaldo Rodrigues e também o Felipe Souza, todo mundo acompanhando a sua transmissão lá no Facebook Futebol Interior. Boa, abraço para todo mundo aí, Osmar Dangara, até agora a Edna está impecável, a Ponte amarelou, tá dizendo aqui o Edilson Roberto, o Osmar Dangara diz que recorde de público, como a gente já havia falado aqui, 17.094, o maior público da Série A2. Já havia sido o maior público no último sábado, né? Mais de 16 mil torcedores, Ponte e 15 de Piracicaba, vitória da Ponte 2-0 no acesso da Ponte na semana passada. E agora a Ponte bate de novo aí o público, 17.094, o público presente no estádio Moisés Lucarelli nessa tarde de sábado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Vamos chegar a 45, já você vai ouvir o toque eletrônico na mesa de som, lateral pra Ponte, Everton tocou, bola pro Gé, perna direita, uma bomba pro gol pra fora, liga de fundo. Tiro de volta pros caras, hein, André? E no meio de dois jogadores, o do Horizontino virou de perna direita, chutou forte o Gé, bola foi pela linha de fundo,
Tiro de meta para Georgime, mais 5, vamos até 50 nesta segunda etapa. O Gé é perigoso, né, rapaz? Ele conseguiu ali uma jogada improvável, conseguiu dominar, bateu pro gol, ela saiu, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, obrigado pela grande audiência. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Tem corte de cabelo da Alfa Barber Clube. No final da jornada vamos fazer o sorteio, hein? Bola pra ponte, vem Matheus Jesus, briga ali com o William Lepo. Vem também ali o Ramon Carvalho, último toque no Ramon Carvalho, ela sai para a lateral para o Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Vem Novo Horizontino, sozinho ali o Léo Tocantins, hein? Tem que marcar, fez o passe na grande área, Kaique França. Tranquilo, fica com ela o jogador goleiro da equipe da Ponte, toca a bola aqui pro Júnior Tavares, Tavares vem, passou ali pelo Bruno Costa, já ganhou, fez o passe no meio pro Matheus Jesus pisou na bola, ganhou, tentaram pegar ele ali, era o Ricardinho, bola voltou pro time da Ponte, forte demais. A verdade é que os caras estão cansados, né? Não é fácil não, hein? Os dois melhores times da competição, Ponte e Novo Horizontino. Ponte e Novo Horizontino, 46-30. 46-30. No empate, né? Pênalti, não tem jeito. Aí vamos decidir o título no pênalti. O vice-campeão fica com 200 mil, o campeão 280 mil, mais um carro da patrocinadora do campeonato, que aliás dá o nome pro campeonato. Trabalha a bola da montadora que dá o nome pra competição. E na terça-feira você vai conferir todas as informações da festa de premiação, né, desta Série A2 do Campeonato Paulista. Na terça-feira, 8 da noite, nos canais Futebol Interior, no Facebook e também no YouTube. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola com o William Nepo aqui pela ponta direita, tocou a bola ali pro Bruno. Bruno vem na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte cometendo falta. O Bruno Costa, falta em cima do Júnior Tavares. O jogo tá parado. É falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta para Macaca. Toda segunda, às 9 da noite, Rede Conecta de televisão, assista. Conecta Esporte e Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Calvado e também pelo YouTube. Ponte vem, bola com o Júnior Tavares, toca a bola para Ramon Carvalho no meio, bola para o Elvis. Já passou ali, o Everton pediu, ele tocou para o Cássio, Gabriel tocou errado. Bola voltou para a Ponte ainda, Edson. Círculo que divide o gramado, toca a bola para Ramon Carvalho. Vem Carvalho, trabalha a bola com a perna esquerda. Ele toca a bola, tentou tocar para o Matheus Jesus, chegou a zaga para tirar. Chegou a zaga para tirar, mas a Edna tá parando. A arbitragem parando o jogo. A bola era da Ponte, no passe do Ramon, ela bateu na Edna e o zagueiro do Novo Horizontino tirou. Então ela tem que devolver a bola pra Ponte, porque bateu na Edna primeiro. E o Ricardinho experiente, como é, né, Corsato? Vai ganhar um tempinho ali, né? Vai cair, ganhar um tempo. Olha lá, tá vendo? A TV mostra e quando bate na Edna, vai pro zagueiro, aí ela tem que voltar a jogada pra Ponte. Bola pra Ponte, Elvis, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Everton, 48-20. Cássio Gabriel pediu, fez o passe na direita, procurava o Everton. Chega, Raul Prata. Tira, joga a bola para a lateral, o Everton ficou esperando o escanteio, mas ela saiu para a lateral, bola para a Ponte, bola para Cássio Gabriel, vem o Cassinho, entrou bem no jogo, faz o passe na ponta direita, bola para o Elvis, ganhou, trabalhou, bola para o Cássio Gabriel, fez a finta na direita, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, chega, a zaga do Novo Horizontino tira, bola voltou para a Ponte ainda, bola para Júnior Tavares, vem o Tavares, ganhou do Bruno Costa, trabalhou, bola para Matheus Jesus, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, passe, vai embora! Cássio Gabriel, ele entra bem, tá entrando bem no time. Testa na bola, ela saiu em fundo, quase o gol da Ponte, que seria o gol do título, com certeza, né, André? Com certeza, no cruzamento de Matheus Jesus, Cássio Gabriel no meio da zaga testou forte, já batido Georgime. A bola passou rente o poste esquerdo do goleiro do Novo Horizontino, quase o gol do título da Macaca. O Edilson Roberto tá dizendo que a Ponte não jogou nada. O torcedor da Ponte ficou bravo, fazer o quê, né? Mas vamos lá, tem jogo ainda, viu, gente? Olha ali o Filipinho tirando errado. Vem os caras, quem sabe? Cruzamento, levantamento, toque pro Ronaldo. Vai correr atrás da bola, pega aí, marca aí, Ponte. Marca aí, Ponte. Saiu, né? Saiu a bola. A bola saiu pra lateral. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado esquerdo. É claro que todo mundo quer o título, né? Mas nesse campeonato, o menos importante é o título, né? Vamos deixar bem claro isso aqui, mas que o título seria bom, pra nós seria, né? E vai ser nos pênaltis mesmo, né? Porque pediu a bola a árbitro, acabou. A Edna, Aparecida Alves, aponta o centro do gramado, fim de jogo. Não deu no tempo regulamentar. 0 pra Ponte, 0 pro Novo Horizontino.
André Luiz. Vamos para os pênaltis, meu querido. Eu confirmo você o placar. Final de jogo no estádio Moisés Zuccarelli. 0 para a Ponte, 0 também para o Novo Horizontino. Agora, o título da Série A2 será definido nas cobranças de penalidades máxima, meu caro Carlos Corsato. E aí, Franqui? Bom, seguinte, né? No campeonato, né, a Ponte mereceu o título. O Novo Horizontino disputando com a Ponte, é uma final, né? Os dois melhores times, né? Mas no jogo de hoje, né? Claro, a Ponte teve chance, teve gol anulado, mas o Novo Horizontino também teve, né? Carlos, a gente poderia definir da seguinte maneira. A primeira etapa foi do Novo Horizontino, mas o segundo tempo foi da Ponte. O Novo Horizontino simplesmente se reservou a marcar e aproveitar vamos dizer, os contra-ataques das jogadas da Ponte, né? A gente acabou perdendo o Felipe Amaral e o Leonaldi. Os meninos entraram bem, o Filipinho e o Ramon. O Filipinho já não é surpresa, né? Toda vez que entra, vai bem. Agora hoje, Carlos, infelizmente o Hélio hoje não deu sorte. A escolha pelo Guipira não foi uma boa. E a prova é aí, ó. O Cassinho ainda quase define o título. O Cassinho tinha que ter saído jogando no ataque, Carlos. E não o Guipira. Mas assim, não é isso que, por exemplo, nós vamos chorar ao final, se não for campeão nos pênaltis, para dizer que foi o erro. Eu quero aqui, inclusive, dizer ao torcedor da Ponte que está triste e chateado, a gente entende. Mais uma partida de dos dois melhores times da competição. A Ponte é o melhor? É, mas esse campeonato não é ponto corrido. Ele é diferente. Então agora alguns requisitos a mais. É um jogo de final em casa, jogo duro, a arbitragem da Edna sensacional. Adorei a arbitragem dela, Carlão. E vamos lá. Mas como bom ponte pretano, eu acredito que vai dar nós, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis para decidir o título dessa bagaça aí. Ponte e Novo Horizontino. Melhor cobrador de pênalti, melhor bola parada na Ponte é o Elvis, né? Mas os dois últimos pênaltis, vamos lembrar que o Elvis não fez. Né? O Elvis errou, né? O último gol de pênalti marcado pela Ponte foi o Matheus Jesus que fez. Né? O Pablo Diego não está em campo. Né, também é batedor de pênalti. Pablo Diego não está em campo. O Matheus Jesus está e o Elvis também. Né, vamos ver quem é que vai abrir a sequência de pênaltis para a Ponte. E é desta vez que o Kaique, né? Ou o Georgimi, os goleiros podem aparecer, André. Tomara que o Kaique França esteja inspirado, né? Porque com certeza esse título está mais na mão dos dois goleiros do que dos atacantes. E vamos lá, bom, é isso, vai levantar ali o TOS, né? Vai subir o TOS a Edna, ela conversa ali com o Ronaldo e com o Elvis, vamos ter cobrança de pênaltis. Marcelo, perguntei pro Frank, perguntar para você também, o melhor time do campeonato foi a Ponte, né? Mas no jogo nos dois jogos, nos três, né? Porque a Ponte não ganhou do Novo Horizontino nesse campeonato, a Ponte não conseguiu superar o time de Novo Horizonte, né? Não conseguiu, né? No jogo de hoje tivemos, principalmente no começo do segundo tempo, 2 chances, né? Tivemos uma agora no final com o Cássio Gabriel. O gol estava impedido, mas estava impedido, né? Enfim, jogo muito equilibrado, agora é nos pênaltis. Foi o que você disse, o importante do campeonato é o acesso, claro. Mas já que estamos na final, vamos tentar levantar a taça, né? Mas agora vai ser decidido aí nos pênaltis. E pênalti é o seguinte, quem tá melhor psicologicamente, quem tá mais tranquilo, não é aquela história de loteria, né? Ganha, vai bater melhor e vai fazer o gol. E vai ser melhor que o adversário. Vamos ver, né? Vamos ver se escolhem os jogadores certos e se o Kaique é bom para pegar pênalti. Ele já pegou pênalti, o Kaique, viu? Já teve 2 jogos aí, se não me engano, pegou 2 pênaltis já com a camisa na Ponte. Ô André, vai ser, parece que no gol da linha do trem, né? É o gol da linha do trem e me parece que o Novo Horizontino defende a primeira. Ganhou no cara coroa, o Novo Horizontino defende a primeira, Carlos. Vamos aguardar para ver aí se é isso mesmo. Foi a impressão que eu tive também. Né? E que vai ser cobrado ali no lado da torcida do Novo Horizontino. Do Novo Horizontino. Do lado da torcida do Novo Horizontino. Eu não sei por que escolheu ali. Não sei, acho que talvez, né, pela pressão da torcida da Ponte não pilhar muito os jogadores, pode ser. A Ponte gosta do gol da linha do trem, gente. O Elvis ganhou no Paroímpar e já escolheu lá. E os pênaltis que o Elvis perdeu foi no gol do portão de entrada. Sim. Né?
Vamos lá. Agora é confiar em qualquer coisa, Agora né? vale tudo, Se Carlão. você falar que eu tenho que colocar essa potia aqui em cima da água, eu coloco e deixo, ó. Carlos. Pra fazer a Ponte começa defendendo. Tá na mão do Kaique França. Novo Horizontino começa e o título Ronaldo. tá na mão do Kaique França. Ronaldo é o primeiro que vai bater o pênalti. Ronaldo vai bater o pênalti para a equipe do Novo Horizontino. O Kaique França vai pegar. Ronaldo do time do Novo Horizontino, vem ele para fazer a cobrança para o time de Novo Horizonte. Ronaldo, camisa número 9, o capitão do time do Novo Horizontino. A Edna conversa lá, o goleiro não pode se mexer, né? Aliás, não pode dar um passo, né? E ir para frente. Se mexer pode, né? Não é uma estátua, pô. Não é poste, mas ele não pode dar um passo à frente antes do cara chutar a bola. Ele tem que estar com pelo menos um pé na linha. Quer dizer, é difícil, né? Pro goleiro... Pra goleiro pegar pênalti, eu vou falar. Na minha época não tinha nada disso. É difícil. Ronaldo, para fazer a cobrança do pênalti. Para cobrar o primeiro pênalti para a equipe do Novo Horizontino. São 5 pênaltis alternados nesta primeira fase de pênaltis. Ronaldo já riu até a meia. Ronaldo para fazer a cobrança do primeiro pênalti. O Kaique França no gol da Ponte. É o gol ali da linha do trem, onde está localizada a torcida visitante. A torcida do Novo Horizontino. Vai apitar a arbitragem da Edna Alves Batista. Ela vai apitar. Tá esperando alguma coisa ali. O Ronaldo até saiu ali da bola. É a câmera. É a posição da câmera. Eles estão acertando a posição da câmera para ver se o goleiro vai estar na linha ou não. Eles fazem sempre isso daí. Quando tem decisão por pênaltis, né? Então vamos lá. Estão posicionando a câmera. O Kaique França agora sai ali do gol. O Ronaldo vai começar a bater, né? Eu entendo que o Elvis será o primeiro a bater para o time da Ponte, né? Normalmente, né? Se faz presente o bom bater primeiro, né? E o Matheus Jesus, para fechar, será que é isso? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Estamos ainda arrumando ali a câmera. Meu Deus do céu. Que tortura. Deus, triste, hein? Que tortura. Osmar Dangá, próximo campeonato de pontos corridos. Não estaremos lá, verdade. Vai mudar. Me parece que a fórmula de disputa dessa Série A2. Se a Ponte ficasse com a segunda melhor campanha, iriam reclamar. O Wilson Correia, próximo campeonato da Série A2 será de pontos corridos. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Kaique Tafarel. Vai bater no canto esquerdo do goleiro. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Tá dizendo que o Ronaldo vai bater no canto esquerdo. Camilo Júnior. Voltamos para a Série A1. É o que interessa. Se ganhar, melhor, né? Viviane e Cristina, agora é rezar. Se Deus quiser, vai dar certo. Ô, Viviane, minha querida, obrigado pela sua participação. É que demora, hein, Marcelo? Pra montar ali a TV, hein? É aquilo, né, cara? As coisas já deviam ser preparadas antes. Mas aqui no Brasil, a gente geralmente deixa na hora do agora, né? E dá esse BO aí, cara. Aí. Então vamos ter que esperar mais um pouco até a câmera ficar numa posição legal lá. Parece que tem uma ambulância lá também, não sei se está atrapalhando alguma coisa. Enfim, vamos aguardar aí e é mais tensão aí pro torcedor da Ponte Preta. Pois é, e a torcida da Ponte vai cantando o hino, gritando Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. E o pessoal da TV continua trabalhando lá, o cara né? tá trazendo o tripé agora, O pessoal da geradora, né? Pra fazer ali. Que tristeza, hein? Inclusive foi trocado, viu? A empresa que fez que faz o jogo, né? Porque a primeira empresa lá, aqueles 5 segundos que eles colocaram no Novo Horizontino campeão, deu ruim pra eles, né? Aí trocaram a empresa que tá fazendo a geração das imagens, né? Então, vamos lá pro... Agora parece que vai dar, hein? Agora vai dar certo. Amanhã tem mais uma final, hein? Amanhã tem Palmeiras e Água Santa. Júlio Stefanelli narra aqui pros canais Futebol Interior e a REC, com o nosso querido Moisés Lacerda e a Aline, que estarão para fazer o jogo da REC com o Futebol Interior, tá bom? Você não pode perder amanhã, 4 da tarde. Moisés Lacerda, Júlio Stefanelli e Aline Silvério. O Ronaldo bate na cavadinha, hein? Se o Kaique esperar, eu acho que o Kaique pega, hein? Vamos lá. Ronaldo, para fazer a cobrança do pênalti. Acho que esse foi o pênalti mais demorado que o Ronaldo bateu na vida dele. É Ronaldo para fazer, Kaique para pegar, Ronaldo para bola, vai trotando, bateu pro gol, Kaique! Pega, Kaique! O Ronaldo bateu!
bateu no canto esquerdo, o Kaique levantou o bração direito, espalma Kaique! O primeiro não entrou, André. E o Ronaldo foi bem devagar para a cobrança, trotando, e o trote dele deu ruim. Ele chutou a meia altura no canto esquerdo, o Kaique França, como um gato de mão trocada de mão direita. Tirou, e a Macaca sai em vantagem nas penalidades. O Novo Horizontino perde o primeiro, vem Matheus Jesus, camisa 20 para a primeira cobrança da Macaca. Matheus Jesus é cobrador de pênalti também no time da Ponte, né? Quando não tivemos o Pablo Diego e o Elvis, ele que bateu. Pênalti para Macaca. Matheus Jesus, camisa número 20, tá 0-0. O Novo Horizontino perdeu. Você acha que eu conheço um pouco da batida do Ronaldo, não? Conhece, isso é bom pra caramba. Você conhece muito, Ronaldo. Matheus Jesus, Jorge no meio do gol. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai pra fazer o gol pra equipe da Ponte, pra explodir o majestoso. O Jorge tá no meio do gol. O Matheus Jesus correu pra bola, bateu. Ah, vá se lascar. Pega o goleiro, ele bateu forte, hein? Jorge foi no canto esquerdo, baixo, ele bateu forte. Jorge foi pra ela, fez a defesa. Se a gente tem o Kaique, eles têm o Jorge, André. Foi. Telegrafou o Matheus Jesus, na verdade, indicando que iria bater de perna esquerda. No canto baixo esquerdo, o Jorge acabou no meio do gol, com os pés fazendo a defesa. Continua 0-0, penalidades máximas. Ambos perderam Ponte Novo Horizontino. Pra nós é mais difícil, Carlão. Ricardinho, vem ele para fazer a cobrança do pênalti para a equipe do Novo Horizontino. 2 cobranças, nenhum gol até agora. Ricardinho, ele é bom na bola parada também, hein? Vem ele para fazer a cobrança do pênalti. Vai o Kaique França no meio do gol. Kaique, pegamos a primeira, mas o Matheus Jesus errou. Vem Ricardinho pra bola, bateu, é gol! Gol do Novo Horizontino. Ricardinho. Canto direito, o Kaique foi pra bola, mas não pegou, André. Bateu muito bem, com muita consciência, o Ricardinho de perna direita, a meia altura, no canto direito da meta de Kaique França, que foi para a bola e chegou um pouco tarde. É o primeiro pênalti convertido, o primeiro para o Novo Horizontino, 1-0 Novo Horizontino nas penalidades máximas. E o Kaique acertou o canto, né? Mas a bola entrou, foi morrer no fundo da rede. Agora vem Cássio Gabriel, vem ele para fazer a cobrança do pênalti pra Ponte, a Ponte tá perdendo. Começou bem, né? Começou dando pinta que daria certo. Aí o Matheus Jesus vai lá e bate, o goleiro pega. O Cássio Gabriel não pega, não toma distância não. Perna direita, Jorge no meio do gol. Cássio Gabriel pra bola, correu, bateu, é gol! Gol da Ponte! Cássio Gabriel. Canto direito, Jorge foi pro canto esquerdo. Canto direito dele, né? E o Cássio Gabriel bateu no canto esquerdo do goleiro. A bola foi morrer no fundo da rede. De frente, o Cássio Gabriel bateu no seu canto direito, no canto esquerdo do goleiro. A bola foi morrer no fundo da rede. 1 pra Ponte, 1 pro Novo Horizontino. Cássio Gabriel de perna esquerda, bateu bem consciente no canto esquerdo da meta de Jorge, que nem na foto saiu. Tudo igual nas penalidades máximas. Com 2 cobranças para cada um, 1-1 Ponte Novo Horizontino. César, número 2 da equipe do Novo Horizontino, César Martins. Ele é zagueiro, e vamos ver como é que bate o César. O Kaique França tá no meio do gol. Autorizou a Edna, a arbitragem autorizou. O César vai pra bola, olha, fixo pro canto direito, bateu pro gol. Kaique! Kaique de novo! Sensacional, fantástico, goleiro da Ponte! Palma, canto direito do Kaique foi buscar, o César Martins perdeu, André. E o César Martins bateu forte de perna direita, a meia altura no canto direito, Kaique França foi como um gato na bola e fez a defesa, que pode dar o título para a Macaca. Agora 3 cobranças, continua 2-2, a Macaca pode passar à frente nas penalidades máximas. Quem que vem ali para fazer a cobrança? Ramon Carvalho, vem ele para fazer a cobrança, a camisa número 23, tá 1-1. Tá 1-1, 3 pênaltis pro Novo Horizontino, 2 pra Ponte. Vai ser o terceiro pra Macaca. O Jorge fica ali no meio do gol. Ele fica correndo de um lado pro outro. Ramon Carvalho pra bola, correu, bateu, é gol! Gol da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede.
Ramon Carvalho bateu canto direito do Giorgimi. Ó, se o Kaique França tá indo bem nas bolas, o Giorgimi também, hein? E ele é grandão, velho. Rapaz, tá 2-1 pra Macaca. Ramon Carvalho foi pra rede, fez 2 pra Ponte, 1 pro Novo Horizontino. Já foram 6 cobranças de pênaltis. 3 acertos, 3 erros. O Novo Horizontino errou 2 vezes. Tá 2-1 pra Ponte. Tá 2-1 pra Macaca. Vamos ver quem é que vem do Novo Horizontino ali pra fazer a cobrança. Quem é que vem do Novo Horizontino para fazer a cobrança? É o 17. É o 17, é o Léo Tocantins. Léo Tocantins. Vem Léo Tocantins para fazer a cobrança. Léo Tocantins, ele bate com a perna direita, né? Bate com a perna direita o Léo Tocantins. Vem ele para fazer a cobrança. Errou. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Esquerda. Léo Tocantins para a bola, pega! Kaique França pega de novo! Sensacional o Kaique! Sensacional o Kaique! Sensacional, Kaique! Se fizer essa, a Ponte é campeã. É sensacional, Kaique! Kaique, você é o cara! Você é o cara, Kaique! Pegou 3 de 4 cobranças! Kaique França! Canto esquerdo, ele foi pra bola e pegou canto direito, né? Canto direito, deixa eu ver, canto direito do Kaique, esquerdo do atacante. Depois eu vejo o que eu tô fazendo aqui, que eu já tô mais perdido do que segue em tiroteio. Se o Tavares fizer, a Ponte é campeã. Se o Tavares fizer, a Ponte é campeã, porque a Ponte tá vencendo por 2-1. A Ponte tá... O que você quer falar, André? Não, Fale. tô falando se fizer daí... Ah, sim, lógico. Ponte vai pra bola. Tavares. Júnior Tavares, pode ser o gol do título. Pode ser o gol do título. Júnior Tavares pra bola. Giorgimi tá no meio do gol. E se não fazer esse, ainda tem mais uma chance, Ponte. Vem lá, Júnior Tavares pra cobrança. Correu, autorizou, bateu pro gol. Ah, vai se ferrar, hein, Júnior? Pô, velho. Que coisa, cara. 2-1, perdeu. Bateu mal demais, hein, André? Bateu muito mal o Júnior Tavares, canto direito, baixo, foi lá, fez a defesa do Giorgimi, mas a Macaca ainda tá na frente. Tá na frente e o Kaique França pode defender. Se ele defender, a Ponte é campeã. Bateu mal pra caramba, né, Marcelo? Muito Fraquinho, mal, né? pelo amor de Deus, cara. Dá um bico na bola, Júnior Tavares. Quando eu vi ele trotando assim, falei, perdeu. Cara, tem que encher o pé. Enche o pé, faz igual o Matheus Jesus fez. Perdeu, mas encheu o pé. Enche o pé. Bom, mas ó, ainda dá pra Ponte, né? Ainda dá pra Ponte porque tá 2-1, tá? A Ponte tem mais uma cobrança e tá 2-1 pra Ponte. É o Marlon. Se o Marlon perder, a Ponte é campeã. É o Marlon. Vem ele pra fazer a cobrança do pênalti pra equipe do Novo Horizontino. Não é possível, cara. Não é possível. Eu acho que o último pênalti é do Elvis, né? Se tiver o último pênalti. Vem Marlon pra fazer a cobrança do pênalti pra equipe do Novo Horizontino. Errou. Tá 2-1. Vai Marlon pra bola. O Kaique França tá ali no meio do gol. Marlon Errou. pra fazer a cobrança. Correu, bateu! Na trave pro gol do Novo Horizontino. Gol do Novo Horizontino. Marlon. Rapaz, foi bem demais, hein? Bateu muito bem. E o Kaique foi muito bem agora, hein? É muito bem, aquela pegou na trave, né? É, a bola pegou do lado de dentro na trave. Você pega do lado de fora e é pra fora. A bola bateu do lado de dentro, entrou. Kaique foi bem pra bola, mas é o segundo do Novo Horizontino. A Macaca tem a chance no pé de Alves de ser campeã da Série A2 de 2023. Vem Elvis pra fazer a cobrança do pênalti pra equipe da Ponte. É ele mesmo. Vem Elvis pra fazer... É o melhor batedor, né, Marcelo? Aí não tem... Ah, errou os 2 pênaltis, mas era o melhor batedor. Tinha que bater o primeiro. Não, vai fazer. Ou Vamos o ser último. campeão com o Elvis fazendo gol. Vem Elvis pra fazer a cobrança do pênalti. Vem Elvis pra fazer a cobrança do pênalti. Se perder, tem mais um pênalti intercalado pra cada um. O Giorgimi tá no meio do gol. Vai Elvis, vai pra acabar com esse negócio, Elvis. Por favor, coloca essa bola na rede, meu filho. Elvis pra bola, autorizou o árbitro, bateu! Gol! Da Ponte! É campeão! Gol da Ponte! Elvis! Comemora! Comemora com a torcida! Essa torcida sofrida! Muita gente aí no estádio que não viu um título de campeão de divisão. Tem título de futebol do interior. Foi campeão paulista na Série A2 em 69, em 27 e em 34. Mas tem muita gente que não viu. Esse aqui nem era nascido em 69. O que o pessoal zoa da Ponte Preta. E agora, seus antes? E agora?
Elvis, mas tinha que ser no sufoco. O Lauro chora. Ponte Pretano, cria da base da Ponte, chora. Torcida da Ponte, comemora. Hélio dos Anjos, comemora. Agora TV Cultura, coloca o negócio certo aí, cacete. Ponte campeã. Ponte, macaca querida. Amor da minha vida. Sou louco por você. Ponte campeã. Nos pênaltis tinha que ser com Elvis. Nos últimos 2 pênaltis ele perdeu. No último, craque, o camisa 10. Bateu. Canto direito. Canto direito do goleiro Jorge, que nada pôde fazer. O Jorge pulou por outro canto. Elvis, pra fazer a macaca querida gritar: é campeã, é campeã, é campeã. Deu Ponte, André! É muita emoção, Carlos Corsato. Após 52 anos de vida, pela primeira vez eu vejo a Associação Atlética Ponte Preta campeã. Sua fanática e apaixonada torcida, vamos ouvir o herói desse título, Kaique França. Conta pra gente que passou pela tua cabeça nas decisões ali de penalidades. Realmente a ficha ainda não caiu, né? Mas, com todo respeito, eu falei pros meus companheiros que eu ia defender 2 pênaltis pelo menos. Eu falei pra eles pra tentar dar uma tranquilizada. Consegui defender 3. Cara, momento maravilhoso. A gente percebeu uma sintonia grande, você e o Lauro aqui, e o Lauro vibrando muito. Eu queria que você falasse, teve o treinamento, você estudou os cobradores do Novo Horizontino? A gente estudou, né? Tem todo o trabalho do pessoal lá da inteligência, mandou os cobradores, últimos pênaltis, tudo. Tanto que eu acertei todos os cantos, né? A sintonia não só com o Lauro, com o Chalco, o auxiliar, com o Pedrão, com o Luan, com os meninos da base. A gente se dá muito bem, a gente sabe que o convívio é difícil, mas a gente se dá muito bem. O Lauro tá chorando ali pra ver como a gente tá bem antenado no outro. Feriado em Campinas agora? Pelo menos uns 3 dias, né, de folga, né? Tá aí essa palavra de Kaique França, passando pelo microfone da detentora de direitos à TV Cultura e de carona com a Rádio FI. Vamos continuar ouvindo o Kaique França. Tô feliz porque eu recebi uma ligação que eu tinha ganhado de melhor goleiro da competição. Então eu vim para esse jogo ainda mais animado, ainda mais motivado. Nosso time merece a nossa campanha de 1 derrota. Então eu acho que foi um resultado justo. Tá aí essa palavra de Kaique França, o herói do jogo, o herói do título da Ponte Preta, campeã paulista da Série A2. E muita emoção, Carlos Corsato, o céu está em festa. Com nosso bico fino, com o Renato Silva, com o doutor Armando Mendonça, também com o Coronel Rodolfo Petenar e uma pessoa muito especial, meu pai deve estar gritando agora nesse momento, Carlos. É isso, torcedor da Ponte tem que segurar a emoção aqui, eu confesso que tô segurando. Cara, que legal, que da hora ver isso aí, né? Você printou a tela lá, Corsato, Ponte campeã. Ô Felipe, tem como fazer uma arte pra nós aí? Ponte campeã? Até você é o cara, velho. Você é o cara. Ô Frank, que emoção, né? A gente, é claro, né? Eu vou confessar aqui que eu comecei a falar depois dos 30, 35, que o que valia era subir, entendeu? Mas eu queria o título, né? Acho que a gente merece, né? Essa torcida fanática aí da Ponte, esse povo, torcedor ponte pretano. E agora tá aí, ó, porque tem gente, né, tem cara que acha que o Brasil não foi ainda descoberto, né? Tem gente que pensa ainda que nós somos colônia de Portugal, porque o pessoal fala que se não viu é porque não existiu, né? Então tem muita gente aí que acha que ainda o Brasil é uma colônia de Portugal, porque eu acho que não existe ninguém aqui na face dessa terra que viu Dom Pedro gritar independência ou morte, né? Mas tudo bem, são os ignorantes, os acéfalos do futebol. Mas a Ponte precisava disso, né, Frank? Bom, Carlos, a história fez jus, né? A gente sempre ouvia essa bobagem e fica aqui minha crítica também à própria diretoria da Ponte, diretorias anteriores que nunca valorizaram o título de 1969, que tinha sido o último, né? E a federação agora... Não me lembro se foi no passado, Carlos, o anterior reconheceu os 2 títulos, né? Um de 27, 34, né? 69
E agora 2023. Eu acho que veio coroar esse clube maravilhoso que é a nossa macaca. Eu vou falar como Ponte Pretano aqui. A Ponte Preta é um time, e eu quero deixar isso aqui registrado, Carlos. A Ponte Preta é um time que nós não precisamos de título. É muito bom ser campeão. Quem que não quer ser campeão? O Carlão falou, é verdade. Mas é o único time do Brasil que não precisa de título para ser a maior torcida do interior do estado de São Paulo. Nós lotamos o Pacaembu, tá? Eu quero ver um outro time fazer esse feito. Nós fomos lá e lotamos o Pacaembu contra o time do Lanús. Esse time é uma paixão, nós somos apaixonados. Eu quero aqui, Carlão, deixar registrado o meu agradecimento ao Hélio dos Anjos, que abraçou o projeto. Ele desceu com a ponte, ele teve a sua parcela, mas ele falou, vou reconduzir de volta para o seu lugar de onde não deveria ter saído. E veio para ser campeão, Carlão, depois de muitos anos, né? O Hélio tem umas coisinhas ou outra que a gente às vezes discorda, eu acho ele meio teimoso, né, em algumas coisas, mas campanha irretocável, o elenco tá de parabéns, todo mundo lutou, todo mundo batalhou, e o resultado do trabalho, como fala o Muricy Ramalho, nada resiste ao trabalho. E o que esse pessoal trabalhou, a gente não está escrito. Vou tirar o chapéu para Marco Eberlin. Eberlin, você é o cara. Você trabalhou para isso. Esse momento agora, nosso torcedor que estamos extravasando, queremos agradecer a você. Enquanto outras diretorias passaram, não foram sérias no seu trabalho, desprezaram o maior patrimônio desse clube, que é a sua torcida, nos desrespeitaram, pararam de investir na base, pararam de fazer contratações corretas, enfiaram o dinheiro da Ponte no lixo, com contratações absurdas, com jogadores que nós tivemos que engolir garganta abaixo. Você veio e resgatou tudo isso. Mas te peço humildemente, você, seus pares, não esqueçam, Ponte Preta é gigante. A Ponte Preta tem um 12º jogador que, se estiver ao lado do time, a Ponte chega em toda a competição que disputar. Esse é a Ponte, time de garra, de raça, de luta. Como o Carlos falou, melhor time do campeonato. Eu juro que eu queria chegar aqui e ver uma final tranquila. A Ponte fazendo gol, deitando e rolando. Mas tinha que ser nos pênaltis. E quis Deus privilegiar 2 jogadores que, para mim, na campanha da Ponte foram essenciais. O Carlos sabe quem eu vou falar agora. Kaique França, campeonato irrepreensível. E foi coroado hoje, sensacional. Carlão, ele pegou só 3 pênaltis. É isso. E muito bem pego, né? Ô, Frank, enquanto você tá falando, ô, Felipe, tem som? Se tiver som, pode soltar o som, viu? Se tiver, pode deixar com som aí pra gente ver se tem a torcida da Ponte. Aí você tira o hino, né? Deixa só colocar essa imagem no ar aqui, que é a torcida da Ponte comemorando. Vamos ouvir. Nesse momento, você que está com a gente no YouTube e no Facebook está vendo imagens que foram passadas para a gente pelo repórter, o Pedro Lino. E o Pedro Lino passou uma informação, eu não vi, Felipe. Você poderia até ter me falado depois, né? Vai soltando aí tudo que você tem. Pode mandar pro peito aí. Que o Pedro Lino disse que no intervalo, depois do intervalo do jogo, com 10, 15 minutos, eu falei isso aí já no primeiro tempo, né? A torcida da Ponte perdeu a paciência com o Guipira. Perdeu a paciência, já estava pedindo para tirar o Guipira. A Ponte fomos campeões da Série A2, ok, legal, beleza, tudo certo. Mas a Ponte vai precisar contratar atacante. Vai. Com o Guipira não vai dar, né? Com 38 rodadas de brasileiro não dá. Não vai dar. Com o Guipira não vai dar. Vamos abrir o fim do jogo? Vamos abrir o fim do jogo, porque depois até vou pedir aqui para colocar a imagem do YouTube pra gente ver, né? A festa lá do título da Macaca, mas aqui pra gente aqui, tá bom? Bom, é isso. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai pro fim de jogo. Lembrando que às 7 da noite tem Marília e Capivariano, mas a Ponte foi campeã, gente. O que importa é isso. Printa essa tela aí, ó. Printa essa tela. Essa aqui, ó. Ó, do lado do Frank aqui, ó. Ó. Ponte campeã. Printa essa tela aí. Você que acha que o mundo só existe depois que você nasceu, né? Então printa essa tela aí, ó.
Tá aí, ó. Dá uma printadinha nessa tela aí, tá? Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Daqui a pouco tem o Melhor em Campo, as notas do Frank. Tudo isso meio que rapidinho aqui. Pode mandando no YouTube, no Facebook também. O Marcelo vai comandar nos pênaltis. Deu macaca. 3 pra Ponte, 2 pro Novo Horizontino no tempo normal. 0-0, mas a Ponte é campeã. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Hoje sábado, sábado de aleluia, aleluia, sábado 8 de abril, a Ponte Preta é campeã da Série A2 2023, é o 4º título, né? Tetra. Mas desde 1969 a Ponte não conquistava um título de um campeonato importante. Temos outros títulos aí que não vem ao caso agora, né? Mas a torcida está comemorando bastante. Parabéns para o torcedor da Ponte Preta, parabéns nação Ponte Pretana.
E a Ponte é campeã paulista 2023 da Série A2. E agora vamos pensar na primeira divisão de São Paulo na próxima temporada. E também tem o segundo semestre, né? Onde vamos disputar o Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Parabéns, Ponte Preta, parabéns, nação Ponte Pretana. Está no ar o nosso fim de jogo. Fim de jogo dos canais Futebol Interior. Nesse momento, ó, a Ponte daqui a pouco vai receber o troféu aí de campeã, né? Vai receber o troféu de campeã. A Associação Atlética Ponte Preta vai nesse momento recebendo ali o troféu. O time do Novo Horizontino de segundo colocado. Store Colchões, Mistral, Norte Sul, Patriani, Pizzeria Papagaios, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prune Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jumpi Esportes, Restaurante do Dadá, junto com a gente nessa nossa jornada esportiva e é claro também aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente, você que está nos acompanhando. Ó, tem o melhor da Ponte no jogo, tem o melhor da Ponte no campeonato também, viu? Pode votar, pode votar. Eu já tenho meu voto, Kaique França. Melhor da Ponte no campeonato, Kaique França. Na minha opinião, o melhor da Ponte do campeonato, a torcida não arreda o pé. Mais de 17 mil torcedores acompanhando a Associação Atlética Ponte Preta. Que jogo difícil, gente. 0-0, tempo normal, jogo pegado. O Novo Horizontino foi até melhor em vários momentos do jogo, né? Aí vai para os pênaltis. O Novo Horizontino começa errando com o Ronaldo. Aí o Matheus Jesus perde, o goleiro do Novo Horizontino pega. Ronaldo bateu, Kaique pegou. Aí o Ricardinho faz o primeiro gol pro time do Novo Horizontino. Cássio Gabriel também, que entrou bem em todos os jogos desse campeonato da Série A2, merecendo já um lugar no time. Bate e converte. Aí o César vai pro Novo Horizontino, perde, porque o Kaique pegou. O melhor goleiro da Série A2 2023. Aí o Ramon, que voltou de contusão ainda no meio do campeonato, faz pra Ponte, 2 pra Ponte, 1 pro time do Novo Horizontino. O Tocantins vai bater e perde. Aí o Júnior Tavares pra botar a faixa no peito, levantar o troféu. Me bate daquele jeito. Bate fraquinho, goleiro pega. Aí o Marlon vai pra bola e faz, né? O Marlon vai pra bola e faz. Nesse momento, 2-2. Aí a responsabilidade cai pra ele. Capitão do time, Elvis. Experiente, que havia perdido o pênalti no campeonato. 2, aliás. E aí o Elvis vai pra galera, faz o gol, 3-2 nos pênaltis. Que sufoco! E agora vamos aguardar aí, a Ponte Preta vai levantar o troféu, né, Carlos? E vai também os jogadores receberem a medalha de campeão. O primeiro que recebe ali é o goleiro Kaique, das mãos do presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin. Carlos. É isso, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, vice-presidente Mauro Silva, ex-atleta de futebol, né? Seleção brasileira e tudo mais, tetracampeão com a seleção brasileira, de tetra ele entende, a Ponte é tetra na Série A2, então o pessoal recebendo aí a medalha de campeão do Campeonato Paulista da Série A2, o Marco Antônio Eberlin, tá ali com a camisa preta da Ponte Preta e tá colocando também ali as medalhas, né, nos jogadores também do time da Ponte, o Mauro Silva também fazendo esse trabalho. Eu acho que vi o Zé Teodoro ali, rapaz, só se eu tiver muito enganado, mas parece que vi o Zé Teodoro ali também junto, não sei se ele faz parte da Federação Paulista de Futebol, né, ex-jogador de futebol, jogou na seleção, no São Paulo também. Enfim, jogadores da Ponte nesse momento recebendo a medalha. E daqui a pouco, viu, Marcelo, teremos a famosa erguida da taça, que estará lá no salão, na sala de troféus do estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, vamos fazer o seguinte, Marcelo, então. Oi. Rapidamente mandando um alô aqui. Alô, Jardim Leonor. Em festa com a macaca. Você não se recuperou ainda, né? O Toninho também, a Jussara, o Eduardo e o Gustavo. Felizes. É isso, muito bem. O André, toma água, se recupera, depois você volta, tá? Depois você fala, tá? Vamos fazer o seguinte, o Felipe, enquanto a Ponte vai recebendo a medalha, daqui a pouco eu vou passar pro Carlos pra ele narrar aí o capitão da Ponte, o Elvis, levantando o troféu. Essa sala de troféus aí da Ponte Preta, ela vai ficar bonita, né, cara? Vai, com esse troféuzão aí, né? Vai ficar bonita. Aliás, eles estavam reformando lá, dando um trato, né? Não, porque as administrações anteriores, os poucos troféus que a Ponte Preta tem, eles não cuidaram, né? Não. Os caras não cuidam de nada, velho. Começou nessa administração agora aqui, o Marco Antônio Eberlin, ele
ele deu um tato, né? Deu um trato, um talento ali onde ficam os jogadores, também ali na cozinha, no salão nobre também, e na sala de troféus ele deu uma ajeitadinha ali, porque tava derrubado, tava feio o bagulho, mas ele ajeitou e esse troféu vai ficar bonito lá, hein? Essa imagem que a gente tá vendo aqui tá no YouTube nosso também, não? Não, a gente não pode colocar. Então, beleza. Ó o professor. Os jogadores estão ali todos com a medalha, né? Eu ia até abrir o melhor em campo, mas vou deixar quieto, né? Porque vamos esperar passar esse momento aqui, a gente vai batendo papo aqui, até amigos dizendo o seguinte, acho que agora vai levantar o troféu ali, vai ser agora. Mas esse título é simbólico, porque a gente percebeu durante o jogo a pressão pelo título, a pressão desse time que não conseguia um título importante, né? Já há algumas décadas. Isso aí cai na cabeça do jogador, cai no psicológico do jogador e o cara sente dentro do campo. A gente viu no pênalti. Sim. A gente viu no pênalti com uma vantagem enorme. Ainda conseguimos perder o pênalti, né? Então isso aí é simbólico, Frank. Eu acho que isso daí para frente pode também até tirar um peso de todos os jogadores que estarão vestindo a camisa da Ponte Preta e quem sabe, né, se acostumando. O Andrés Chances, ex-presidente do Corinthians, ele falou uma coisa quando o Corinthians não disputava muito a Copa Libertadores. Ele falou: primeiro, pra gente ser campeão da Libertadores, a gente tem que se habituar a disputar a Libertadores. Troféu. Né? E o troféu tá lá agora. Vai, Carlos. Vamos levantar a taça. Ponte Preta vai levantar a taça. Eu vou ver se eu consigo pegar depois uma foto aqui, né? Em algum lugar do passado pra gente colocar. Elvis e Fábio Sanches vão levantar a taça. O Fábio Sanches começou como capitão, né? E depois saiu. Olha lá o Elvis, ó. Levanta nesse momento a taça de campeã Ponte Preta. Ponte Preta nesse momento levantando a taça de campeão paulista da Série A2 em 2023. Ê, macaca! E Ponte, que festa do torcedor pontepretano. Que festa do torcedor pontepretano, deu tudo certo, viu? Deu tudo certo pra Ponte, deu tudo certo pra Macaca. Torcida jovem faz agora parece que colocaram o GC certo lá, né? Os caras tentaram adivinhar antes, mas não deu, né, velho? Cara, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Enfim, nós hoje em dia somos muito 8 ou 80, né? Tem que ter o meio termo em tudo, gente. Tudo tem que ter o meio termo. Mas agora tá certa a arte. Agora tá certo. Tô parabenizando, ué. Beleza, não, é isso, mas tudo tem que ter o meio termo. A gente não pode ser tudo a ferro e fogo, né? Porque senão isso aqui daqui a pouco vai virar uma Beirute, um Irã, Iraque. Não pode ser assim, né? E falta um pouco mais de paciência no coração das pessoas em tudo. Na política, no esporte, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, sabe, em casa. Falta um pouco mais de paciência para as pessoas. Presidente, né? Marco Eberlin à frente, Elvis e Guipira segura agora. Guipira segura a taça para aí os fotógrafos e a imprensa registrar. Guipira hoje judiou de nós, hein? Boa. Mas então, né, mas aí que vai, né? Tá, a Ponte ganhou, a Ponte foi campeã, tudo. Mas, poxa, pra que fazer isso, né? Não, Felipe Amaral, agora Leonardo, segurando a taça. Pra que fazer isso, né, cara? Pra que judiar do torcedor da Ponte colocando o Guipira pra jogar, né, velho? Agora vai ter a volta olímpica ali, vamos esperar a volta olímpica, né? Sim. E é claro, no estádio Moisés Lucarelli, esse estádio aí que tem uma história tremenda, né? Foi construído pelo torcedor, pelo povo torcedor da Ponte Preta. Às vezes, muita gente que às vezes não tinha condição nenhuma de doar nada para a instituição, para ajudar a comprar o material, mas com a força, com o suor do torcedor pontepretano, esse estádio foi levantado. É simbólico e teve administração aí querendo derrubar o estádio, sabe? Querendo fazer arena. Gente, para com essa bobagem. Para com essa bobagem, sabe? Pensando em coisas que não tinha nada a ver, velho. A Ponte Preta é um clube de futebol. Vamos sanar as dívidas, pagar quem a gente deve, para tentar chegar melhor, bem em todos os campeonatos, sabe? Para não passar sufoco. É claro que acontece, uma hora ou outra você vai estar lutando contra o rebaixamento, mas vamos cuidar dessa instituição. Vamos tratar melhor o torcedor da Ponte Preta, sabe? Vamos tratar melhor o pessoal, a história desse clube, tá? Um clube que não tem um clube que não tem título, que é isso, que é aquilo, não importa. Pouco me importa, sabe? O Ponte Pretano sabe o que é ser Ponte Pretano. Matheus né? Jesus dando a volta olímpica agora, começando a volta olímpica.
A taça na mão de Matheus Jesus, passando agora para Leonaldi. É isso. Vamos deixar lá agora e vamos falar aqui do que pode ser o futuro da Ponte, né? Claro que a Ponte é campeã da Série A2, viu, gente? Mas agora o Transferban, um dos caras que a Ponte estava devendo é o Eduardo Batista, vice-campeão da Série A2 com o Novo Horizontino. Parabéns para o Eduardo Batista, né? Que quando dirigiu a Ponte Preta até fez bons trabalhos, né? Mas espero que nunca mais seja técnico da Ponte Preta. Vamos pensar na Ponte Preta agora, no futuro, ano que vem, Série A1, mas a Ponte tem uma Série B, difícil, né? E o Carlos falou aqui, o Frank, né? A nação sabe, a Ponte precisa de reforço, não sei como que vai ser feito isso daí. A Ponte estava de olho em alguns jogadores do Água Santa, né? Ficou difícil, por exemplo, o Mezenga não vem mais, tá acertando com o Santos, né? Tá acertando com o Santos, não tem mais condição nenhuma do Mezenga, mas entendo que a Ponte Preta precisa contratar sim, precisa de 2 zagueiros, 2 volantes, pelo menos mais 2 atacantes, precisa de peça de reposição sim. Entendo que o Hélio dos Anjos pode dar uma observada melhor nesse elenco aí, né? Ele é técnico campeão, é claro, parabéns, muito desse título vai pro Hélio dos Anjos, que sempre acreditou e colocou confiança e garra nesses meninos aí, mas o Hélio dos Anjos precisa rever algumas coisas, o Cássio Gabriel precisa ter mais espaço no time, o próprio Eliel também. Pô, você não pode abdicar de um Eliel, cara, e muitas das vezes escolher um Dudu, né? Escolher, com todo respeito, um Guipira, não dá, cara, não dá, né? Então, algumas escolhas para a Série B, e é um campeonato de manutenção, viu, gente, na Série B. Não vamos viajar na maionese não, tá? Não vamos viajar na maionese não. É um campeonato de manutenção, mas a base tá aí. A base tá aí. Vejo com bons olhos essa Série B. Melhor do que a do ano passado, porque do ano passado tava tudo em frangalhos. O time da primeira fase, da primeira parte do ano foi horrível. Foi um dos piores times da história da Ponte Preta nos 122, quase 123 anos de Ponte Preta. O time do ano passado, da primeira fase do Campeonato Paulista, um dos piores de todos os tempos, né? Desse ano já não. O time é muito melhor do que o do ano passado, mas Chama lá, Marcelo. Time pra, quem sabe, se manter no campeonato da Série B. Chamar o quê? Chama lá, ó. Olha lá na tela lá, o Pedro Lino fez uma imagem pra gente. Vamos colocar na tela ali agora. A imagem, olha lá. O que tá passando na tela é aquilo lá, quer ver? Vai lá, olha por ali. Ali é o seu monitor, bem. Tá? Certo. Seu monitor é aqui. Manda, solta. Pronto. Imagens do nosso cinegrafista Pedro Lino. Olha lá, ó. Pronto. Trouxemos aqui pro torcedor. Macaca levantando o caneco, né? Imagens exclusivas aí dos canais de futebol interior. Do nosso repórter Pedro Lino, que está lá cobrindo e trazendo informações pra gente. No momento que a Ponte ergueu a taça. Pode deixar essa imagem aí, viu, Felipe? Pode deixar ela aí, a gente vai conversando. Muito bom, deixa ela aí voltar, Vou deixar aqui, é melhor do que colocar a nossa imagem na tela. Bota no looping. Bota no looping e deixa aí. Isso, deixa tem aí. Outra também, tá dizendo ele. Pode pôr, Felipe, você que manda, cara, é você que manda. Aí os caras chegando, né? Pra receber. Pra receber a medalha ali, né? Aí os caras chegando pra receber. Muito bem. Olha, dia histórico para Ponte Preta, para a nação Ponte Pretana, para nós aqui nos canais de futebol interior. Claro que o ano passado muito tristes, né, com o rebaixamento da Ponte Preta. E esse ano felizes e com o título que, como eu disse no começo da transmissão, uma cereja no bolo. Porque o que era mais importante era o acesso. A gente conseguiu, posso dizer, com o pé nas costas? O acesso? Sim. Sim, a Ponte fez. O título é outra coisa. Vamos falar o acesso, que era o mais importante. Até quando o Hélio dos Anjos falava, né, que a Copa do Brasil era o campeonato mais importante. Não! Nunca foi, cara. Nunca foi. Copa do Brasil... Mas deveria. Da Copa do Brasil podia ser pelo dinheiro. Mas não, a Ponte tinha que subir. Mas a importância, o campeonato mais importante do ano foi a Série A2. Agora, você quer que eu diga uma coisa? Justiça foi feita. Por quê? Porque a Ponte terminou, eu estava vendo aqui agora, com 48 pontos.
O Novo Horizontino terminou com 41 pontos, 6 pontos de diferença. Mas nós não ganhamos deles. Mas nós não ganhamos deles. Tudo bem, mas se fosse pontos corridos, Sim, mais do que merecido. mas se fosse, não, mas tudo bem. Assim, eu entendo, André, entendo o Carlos, Frank e a nossa audiência aqui, que os dois melhores times chegaram. Na vida não existe justiça e no futebol também não. Né? Mas nesse campeonato aqui a gente não pode reclamar. Os dois melhores times subiram. Pronto. Agora, subimos com o pé nas costas? Falta humildade aí? Eu acho que sim. Não, nós estamos falando, a gente está falando agora do que aconteceu. Agora nós estamos comentando o campeonato. O fato. O fato. Você não falou isso. Você não falou isso antes do jogo do 15. Antes do campeonato começar, antes do campeonato acabar. Não, nós estamos falando agora. Sim. A Ponte foi o melhor time do campeonato. Lógico que foi. Né? 48 pontos a Ponte fez contra 41 do Novo Horizontino. O segundo melhor. Segundo melhor. Sem São dúvida. 7 pontos de diferença do segundo colocado. É fato que nós não ganhamos o Novo Horizontino, mas é aquilo que você falou. Mas no decorrer... Não é ponto corrido, mas a Ponte ganhou no que tinha que ganhar. E engraçado que o ano que vem vai ter ponto corrido, né, Carlos? Sim. Você vê, seria uma injustiça a não, Ponte mas ser campeã. definido não, isso já? Não, definido. Será em dezembro, né? Será em dezembro. No Conselho Arbitral, mas a intenção é essa, de mudar para ponto corrido. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra aqui, viu, gente? É porque eu sou corneteiro mesmo, isso é da minha linha. Acho que a cultura tá precisando de narrador lá, velho. Mas ela vamos falar porque o cara fez o jogo da Ponte Preta e vai fazer jogo de basquete agora. Nossa aqui. Parecendo umas artes que eu ouço aí, pô. Acaba um jogo, é o mesmo narrador. Começa outro jogo, é o mesmo narrador. Aí se tiver um terceiro jogo, vai ser o mesmo narrador. Gente do céu. Mas é isso, pelo menos o comentarista eles trocaram. Não vai ser o Jamel, vai ser o Cadu agora. Ai. Aqui nos canais de futebol interior não tem isso, viu, André? Não, lógico porque que não. se o Carlos não puder narrar, eu narro. Se eu não puder narrar, o Lucas narra. Se o Lucas não puder narrar, o Marcelo Bezerra narra. O André Luiz se narra. precisar, eu narro. O Francisco narra. O Arthur Eugênio narra. Jogo da Ponte, não. Aí você quer quebrar a firma, pô. Antônio Wilson narra. Isso aí. Antônio Wilson. Claudinei Corsi narra. Aí você quer quebrar. Frank Francisco narra. Wagner Ferreira narra. Wagner Ferreira narra. Sabe? Bom, vocês pediram pra mim me restabelecer, estou restabelecido. Eu tava preocupado com você, viu, ô André? Não, vamos só um pouquinho de emoção. Gente, vamos dar sequência então. Eu acho que a entrevista do Hélio vai demorar um pouquinho, mas quando vocês tiverem informações aí da entrevista do Hélio, a gente para. Vamos eleger o melhor do jogo. Vamos fazer o seguinte, o melhor do jogo, o melhor da Ponte no campeonato. Que eu acho que vai ser o mesmo, hein? Pode ser. Acho que vai ser o mesmo. Então vamos lá, e o pessoal, nossa audiência aqui nos canais Futebol Interior também pode ajudar a gente nas arquibancadas virtuais. Vai, Felipe! Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo. Aqui nos canais Futebol Interior a gente pode colocar também nessa celeuma aí o craque do campeonato da Ponte Preta. Bom, eu já falei aqui, né? Então, eu vou só ratificar o que eu já falei. Pra mim, o melhor jogador da Ponte no jogo foi o Kaique. E o melhor no campeonato também é o Kaique. Então, meu voto é pro goleiro, o Kaique. É claro que tivemos outros destaques. Elvis, não sei se a ordem é essa, mas Matheus Jesus, o Gé, né? O próprio Arthur. O Arthur pra mim é bolão, cara. O que o Arthur tá jogando, e olha que eu sou crítico do Arthur. Desde quando a Ponte trouxe ele de volta, eu achei que ele não ia vingar na Ponte. E o Arthur, olha, ele tá jogando muita bola de lateral, tá jogando muita bola de zagueiro. O Arthur é bolão. Pra mim, o Arthur é o esteio desse time aí, viu? Olha, mas a gente tem que escolher um, tá? A gente tem que escolher um. Então, meu voto vai pro Kaique aqui. Eu não sei se os amigos querem votar antes do torcedor, mas vamos registrar o torcedor tem que fazer aqui. O contrário. Porque como eu já tinha dado o meu voto, por isso que eu só tô registrando aqui. Então vamos lá. No Facebook é que você saiu, né? Saí, acabei saindo, fez cara. O que não era pra ter feito, né? Mas vamos lá. No YouTube aqui, ó. Viviane Cristina. Eu sempre falo pra vocês que falei que ia dar. Vamos lá. Melhor em campo, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Votou no Kaique. Eu vou marcar aqui. Você vai marcar? Eu marco. Então vai lá, um voto pro Kaique. Então coloca Kaique, coloca assim, Kaique, o nome do ouvinte. Carlos Eduardo, que aí fica mais fácil. Carlos Eduardo Lemos Matozinho votou no Kaique. Vivi Vicente, o Wilson Correia, deixa eu ver aqui. Esses meninos sonharam com esse título desde o primeiro dia do campeonato. Luiz Gustavo, é nóis, macaco, eu já sabia. Camilo Júnior é campeão. Aí tem um ante aqui que o cara não tá contente com nada. Ô, filho,
Pode mudar, fica à vontade aí. Muda. Sai fora. Tem tantas. Tem um monte de rádio fazendo jogo. Aí, vai, pode mudar. Vai, Macaca. Eu falei, Ricardo Lemos tá dizendo aqui, tá vendo, Sarrugi? Eu falei, Macaca é campeã. Grande Mezense. Tô completando fanático, viu? Janeu Pereira, equipe nota 10. É que são muitas mensagens, Marcelo. Pode ler, não tem problema, não temos tempo hoje. Osmar Dangar, o Arthur campeão. Falou que a gente pode ficar até as 10 da noite. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Osmar Dangar. Diz que aqui a ponte cheia de revelações, hein? Quem mais? Deixa eu ver. Parabéns pra Edna. Vamos lá. Que lindo, diz aqui o Marcos Rocha. Que arbitragem excelente em campo. Como o VAR não atrapalhou o jogo, não quis aparecer, tá vendo? E tem gente que começou a criticar antes, né? Deixa a mulher trabalhar, cara. Mas eu tenho uma dúvida no gol, viu? Porque é muito detalhezinho, né, tava assim. É igual o gol da Ponte contra o 15. Tava na linha, né? Tá na linha. Parabéns aos jogadores do Novo Horizontino, valorizaram a campanha. Claro. Nenhum jogador fez frescura de tirar na medalha do vice. Gustavo Carvalho, melhor em campo, Kaique. Vou colocar aqui o nome debaixo do jogador, Gustavo Wilson Carvalho. Correia, Kaique. Viviane Cristina, o melhor do jogo foi o Kaique. Aí ela coloca aqui o melhor do campeonato, não sei se você quer. Você falou aí? A Viviane Cristina. Melhor do jogo o Kaique, melhor do campeonato pra ela, o Leonaldi. Eu vou até colocar aqui Leonaldi, mas a gente não precisa saber o nome do ouvinte. Só pra falar que ele recebeu um voto. Eliette Rossini. Não, mas do melhor do campeonato, tá? Tô separando aqui, Carlos, não me confunda. Tá, Eliette Rossini, eu sabia que a taça seria nossa. Carlos Lemos Matozinho é tetra. Marilene Amâncio, maravilha, só alegria. É nóis, Macaca. Título mais que merecido, independente do jogo de hoje. Foi melhor em tudo no campeonato. Neuri Menezes, Marilene Amâncio. Tô rindo à toa. Ailton Santos, parabéns, Ponte. Vivi Vicente é campeã. Edson Cláudio, Wilson Correia. Viviane Cristina. Roberto, a Viviane está dizendo aqui, tratar melhor os funcionários da instituição. Tá registrado aqui, Viviane. Roberto César Santos, Macaca campeã, momento lindo. Que imagem linda é essa aí. Roberto Santos, parabéns a todos os jogadores, elenco e toda a comissão técnica. Desejo um ótimo final de semana a todos. Beijos em seus corações. O Edson Cláudio votou no Elvis como melhor em campo. Elvis, o melhor em campo pro Edson Cláudio. Carlos Lemos Matozinho, melhor Kaique, ele já votou, né? Já. Matozinho. Neuri Menezes, Kaique no jogo. Neri, Aí ele coloca aqui, no campeonato difícil, hein, Marcelo? Gé, Kaique, Elvis, Jesus. Tem que escolher um. Arthur, Naldi Amaral. Deixa eu ver se ele escolheu aqui. Wilson Correia, melhor Kaique do campeonato foi o Elvis. O Wilson acho que já votou. Já. Melhor o Elvis. Vou colocar Elvis aqui também. Só para deixar registrado aqui os votos. Vai, o Aparecido Alves, Kaique, o melhor em campo. O Aparecido Alves? Isso, o Roberto Santos, o Kaique, o melhor em campo. A Rosângela Cristina, o Kaique tem que receber o carro. O carro vai pro time, tá? Foi pro time, inclusive. O Kaique já adiantou aqui e a gente só vai saber os melhores, né? A seleção do campeonato na terça-feira, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, tá? Estarei nessa com o Frank, com o Frank eu não sei se vai estar lá, né? Mas o André pediu para estar lá, estarei na transmissão com o Claudinei, com o Albert, esses com os microfones. E o pessoal aqui todo lá para fazer essa transmissão ao vivo aqui no YouTube e também no Facebook, tá? Aí lá teremos a premiação, né? Um troféu pro goleiro, né? Mas o carro... Desculpa, foi pro time, tá? O carro foi pro time da locadora. Então o carro fica para o clube, ele não será rateado o valor dele ele não vai. Para os jogadores. É tudo pro clube, o dinheiro da premiação é do clube, o carro é do clube. 280 mil em dinheiro e o carro. Eu recebi uma informação de que a Ponte ia pegar o dinheiro, porque tem essa possibilidade, a Ponte ia pegar o dinheiro do carro e ratear entre os jogadores. É o mais certo. Eu recebi essa informação. O Rock merece, Jazz, não merece? Claro, parabéns Ponte Preta, Rosângela Cristina Bedon, Kaique tem que receber o carro. Gustavo Carvalho, vocês merecem uma medalha hoje, todos vocês são campeões na transmissão, valeu. Neuri Menezes, do Campeonato Elvis, ele coloca aqui. Tá. Nelson Letrinta Júnior, Kaique hoje. O Kaique, né? Disparado, viu, Só Marcelo? teve um voto pro Elvis. No campeonato o Nelson Letrinta diz que é difícil saber aqui. Vota, Nelson, vota, escolhe um, Nelson. Vai, ajuda nós aí, pô. Vai apertando aí no Facebook se você tiver algum. No Facebook eu tenho um voto. Vai. Que eu perdi os outros mensagens, tá, gente? Eu saí, mas eu tenho o voto do Renato Bueno pro Kaique.
Tá, Kaique. Melhor do jogo, ele coloca Bom, aqui. então acho que por povo, né, Marcelo? Vamos já dar 2 votos aí pro Kaique, certo? Então, beleza. 2 votos pro Kaique, eu já votei no Kaique, 1 voto pra ele. FF Franco Francisco, o melhor do jogo. Vamos fazer o seguinte, votar agora no melhor do jogo e depois a gente vai pro melhor do campeonato. Melhor do jogo, então, na sua opinião, Frank? Cássio Gabriel. Cássio Gabriel. Entrou bem mesmo, hein? Entrou bem. Repórter feliz, André Luiz. Não poderia ser diferente. Ele que foi o protagonista desse título da Ponte nas 2 luvas dele, Kaique França, o craque do jogo. Kaique França, portanto, mais um voto. E o seu voto, narrador? Kaique, não tem jeito, né, cara? De 5, o cara defende 3, pô. Não tem como. Muito bem. Kaique. Aí depois, no decorrer aqui do programa, a gente pode até eleger o melhor do campeonato da Ponte Preta, tá? Então, muito bem, com o voto da galera e o voto aqui da equipe dos canais Futebol Interior, Kaique pegou 3 pênaltis. O melhor em campo, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Corsato. A produção acabou de me avisar no ponto. Marcelo, você fala o melhor em campo, o craque do jogo. Aí vem o homem vinheta e fala a mesma coisa. Você fica refém da vinheta. Eu sou novo ainda, calma que eu vou aprender, vai. Bom, ó, você falou aí agora do campeonato, né? O Nelson de 30 colocou aqui. Do campeonato é difícil, Corsato. Gé, Elvis, Arthur, Matheus Jesus. Aí no final ele coloca Gé. Pra ele o Gé. Gé. Gustavo Carvalho, o Gé. O Edson Cláudio. O jogo, Kaique. Campeonato, Elvis. Isso. E o Nelson de 30 ainda fala que o Gé, além do melhor do campeonato, ainda foi a revelação da Série A2. Não foi o artilheiro do campeonato. Não, o artilheiro foi o Bruno Moraes. Muito bem, vamos aguardar a entrevista coletiva do professor Hélio dos Anjos. Vamos fazer o seguinte pro adiantado da hora aqui, vamos já com as notas do jogo. Carlos Corsato vai passar jogador por jogador e o comentarista vai trazer as notas do jogo para você. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, dá uma olhada aí no Ponto TV para ver se não tem a entrevista já do Hélio dos Anjos, né? Enquanto vocês nos ajudam aí quando tiver, só dá um toque lá pro Felipe. O Felipe já tá esperto lá. A hora que tiver, o Felipe já manda pro ar aqui. Vamos lá então. Título da Macaca empatou 0-0 com o Novo Horizontino. Nos pênaltis, 3 pra Ponte, 2 pro Novo Horizontino. Kaique França pegou. Não é que os caras erraram, não. Kaique França pegou 3 pênaltis. Rapaz, ele pegou o pênalti do Ronaldo, pegou o pênalti do César e pegou o pênalti do Marlon, né? O pênalti do Ronaldo foi no canto direito, ele pegou, né? Não, canto esquerdo. O pênalti do Ronaldo foi o primeiro, ele pegou no canto esquerdo. Ele jogou meio na cavadinha. Foi no canto esquerdo do cara direito dele, é isso que eu tô tentando colocar aqui. Então vamos lá, direito dele. Vamos ficar assim, do goleiro? Tomar o goleiro como Então ele pegou no canto direito, o Ronaldo chutou no canto esquerdo. Não, peraí, o do Ronaldo... O Ronaldo foi no canto direito. Foi no canto... Não, se você tá falando do goleiro ou do atacante? Do goleiro. Do canto esquerdo, pô, o cara tá de frente. Foi no canto esquerdo, ele defendeu no canto esquerdo. O Kaique, ó, ele tá aqui. Ele defendeu aqui. Defendeu esquerdo. Pô. Verdade. E eu coloquei aqui, ó. Mas eu depois atrapalhei. Canto esquerdo do goleiro Kaique. Aí o segundo ele pegou no canto direito. Sim. Isso. Sim. E o terceiro no esquerdo. No esquerdo de novo. No esquerdo Mas ele pegou nos dois lados. Pegou nos dois lados. E não errou um lado. Foi em todos. Foi em todos. Ele foi. Inclusive o do Marlon, ele foi na bola. Que foi na bola, na mas a bola bateu na trave do lado de dentro. Isso. E o goleiro do Novo Horizontino, o Jorge, ele é bom pegador de pênalti também. Ele só não foi no primeiro pênalti. Sim. Só não foi no último pênalti. No último do Elvis. Só no último. Só no último do Elvis. Ele pegou o do Júnior Tavares e pegou o do Matheus Jesus. Cássio Gabriel, Ramon Carvalho e Elvis fizeram os gols para Ponte Preta. Bom, estamos aguardando aqui a entrevista coletiva do Hélio. Já abrimos então as notas. Vai lá, Frank Francisco. Kaique França. Kaique França, nota 7, Carlão. Frank do céu. Tá bom, a nota é sua, tá? É 10, pô. Não. Luiz Felipe. 10. 6. Fábio Sanches. 7. Arthur. 7. Júnior Tavares. 7,5. Amaral. 7. Leonaldi. 6. Matheus Jesus. 6,5. Elvis. 6,5. Guipira, meu Deus. 5. Guipira pra mim não passa de ano hoje não. Gé. Meia dúzia, Carlão. Meia dúzia. Entraram. O Everton entrou bem pra caramba, hein? 7. Entrou bem pra caramba.
Edson. 7. Ó, tomara que esse zagueiro continue assim, viu? Eu botava muita fé no Thiago, mas ele ganhou a vaga do Thiagão aí, tá na frente do Thiago. Filipinho. 7, entrou Carlos. bem Entrou também. bem demais. Ramon Carvalho. 7 também, entrou firme hoje. E o Cássio Gabriel. 7,5. Que eu falei pra você, eu tava em dúvida em 2 melhor em campo. Júnior Tavares e o Cássio Gabriel. Certo. Hélio dos Anjos. Carlão, só não vou dar... no jogo, tá? Não vou dar 10 pro Hélio hoje, porque pra mim hoje ele não foi feliz. Eu não teria entrado com o Guipira. Eu teria entrado com o Cassinho. Ele já fez isso em jogos passados. Então eu vou dar uma nota 9 pro Hélio hoje. 9 pro treinador, o Hélio dos Anjos. E a arbitragem da competentíssima Edna Alves Batista, 43 anos. Ela nasceu no dia 10 de janeiro de 1980. 2001, ela é árbitro da Federação Paulista de Futebol. Está no quadro da federação desde 2001. Auxiliado pela Neuza Inês Bach, 38 anos. Nasceu em 11 de agosto de 84, está na federação desde 2009. A Amanda Matias, 36 anos, 16 de setembro de 86. Ela está na federação desde 2013. O quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva. Ele nasceu em 83, tem 39 anos. Está na federação desde 2006. E o VAR, a Daiane Muniz dos Santos. Ela que está na federação desde 2020, só tem 34 anos. Mandou bem na anulação do gol, né? Claro que a gente queria fazer a festa aqui já no tempo normal, mas ela acertou, né? Então, o que você achou aí da arbitragem? Carlão, a Edna foi maravilhosa, né? Ela salvou o campeonato. Eu não dei essa nota para árbitro nenhum, mas numa final, apitar da forma como ela apitou, é 10. 10 para ela e o trio, 10. Nota 10. Ó, Carlão, sábado de aleluia. Ponte campeã. Arbitragem feminina e que arbitragem. Gente, é tudo inédito, maravilhoso. Edna, 10 pra você é fera. O Nelson Ale30 Júnior tá dizendo aqui, ô Frank, é tudo nota 10. Ó, na segunda-feira, na hora da macaca, se o Frank puder participar, nós vamos tretar, porque Kaique é 10, né, velho? Kaique é 10. O Everton ainda lancei pra ele. O Everton teve um lance que se ele não pega ali, a Ponte teria perdido o título. Ele defendeu a bola, né? Era gol. Ó, Carlão, mas ele assim, entrou muito bem, ainda depois foi o gol ainda. Vocês vão entender meu... 10 pro Guipira também? Vocês vão entender meu posicionamento, gente. As cobranças de pênalti, elas são a parte. Pra mim, elas são a parte da partida. Porque ali tudo pode acontecer. Tá certo? É claro que quem tiver mais competência vai levar. E o Kaique teve muita. Mas não faz parte do jogo? Não, pra mim não, Carlos. É um adicional. O que conta é os 90 minutos. Vocês podem ver que as minhas notas foram baseadas na partida. Por isso que eu não coloquei o Kaique. Se eu coloco o Kaique junto, aí tinha que colocar o pênalti. Aí eu vou derrubar a nota do Júnior Tavares, né? Não, que bateu mal. A minha nota pro Júnior Tavares vai cair porque o pênalti ele bateu muito Carlos, mal. se eu puder participar da Hora da Macaca segunda-feira, eu gostaria. À vontade. Então, mas aí na Hora da Macaca vocês discutem as notas. A hora que você encerrar, você passa, porque a gente quer pegar a entrevista do Hélio, mas eu quero falar mais sobre campeonato, sobre um monte de coisa aqui. Tá bom, então. Então é isso. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, tá aí então as notas do jogo pra você com um pequeno demonstrativo do que vai acontecer na Hora da Macaca, na segunda-feira, Hora da Macaca, lá no YouTube. Um aperitivo. Você procura lá, Hora da Macaca, já se inscreve no canal que você acompanha esse programa da Hora da Macaca no YouTube, tá? No YouTube, antes era no Facebook, Futebol Interior, mas agora no YouTube, Hora da Macaca. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que depois que a gente fez a votação, aí eu comecei a pipocar mais mensagens aqui, ó. Kaique tem que receber o carro. Tá dizendo a Rosângela, não vai ter carro pra jogador, tá? O carro foi pro time, mas ele vai ter que... Se sou jogador da Ponte, dou, né, do bichinho aí, dou pelo menos uns 100zinho pra ele a mais. Aí fala, pega aí, ó. Isso eu tô falando eu, né, com o meu dinheiro, não sei o dinheiro dos caras, tá? O Ticão diz que o Kaique também foi o melhor em campo. O Roberto Santos, o Kaique é o craque do jogo. O Rock Jazz, canal aqui no YouTube, tá dizendo parabéns, Ponte Preta. Enfim, Nereu Menezes, campeonato foi o Elvis, segundo ele. Gustavo Carvalho no campeonato Gé.
Você já tá querendo do campeonato já ou já passou batido isso? Não, pode ser. Eu tô marcando aqui. O Elvis mais um, Gé mais um. Por enquanto o Elvis tá ganhando, tem 4 votos. O Edson Cláudio votou no Elvis. 5. O Maria Casarim, parabéns. Ponte, Osmar Dangar, fera, vocês também. Tudo pé quente aí. Ufa, ainda bem que a gente passou, viu? Ah, eu fiquei tenso no jogo de hoje. Teve uma hora que eu falei pro Felipe ali, eu acho que eu vou embora, cara. Não tô dando conta, não. Vou falar, são 20 anos transmitindo o jogo da Ponte Preta. E confesso que esse foi um dos... Fora aquele lá da Sul-Americana, né? Ponte Preta e Lanús, mas aquele eu não transmiti. Né? Eu tô dizendo o jogo da Ponte Preta com... Aquele eu tava lá. Com o Vélez. Você transmitiu? Nossa, eu Maurício Camargo. Eu, Maurício Camargo e Carlos Gregolão. A gente, tirando aquele jogo do Vélez que eu transmiti... O coordenador não te escalou pra esse jogo? Não, na época. O último jogo da Ponte Preta na série, na Sul-Americana em 2013 que eu fiz pela Brasil Jovem Pan, da campanha da Ponte Preta, foi o jogo do Vélez. Porque naquele do jogo do Vélez já dava pra perceber que eu gostava um pouco da Macaca, sabe? Do Chapelito lá? Já dava pra gostar. E eu, com 40 minutos, eu não tinha mais voz, né, cara? Aí o meu coordenador, com razão, né? Ficou meio chateado comigo, ficou meio bravo. A emoção foi grande. A emoção foi grande, né? A emoção foi maior. A emoção foi maior. Aí, ele, no final do jogo ainda, ele me deu, mas eu tô... Porque eu gosto. tem coordenador e tem coordenador. Tem, não, ele é coordenador, né? Mas aí eu não consegui transmitir o final, né? Quer dizer, eu terminei, mas daquele jeito, né? Sem voz, né? Porque, poxa... 10 por hora. 10 por hora, né? Jogava pra Carbone, Daniel Lessa, Paulo do Vale, né? Saudoso Carbone. Saudoso Carbone. Marcos Araújo, grande Marcos Araújo, mistão do caramba. Grande Marcos, bom menino bom. Claudinei Corse, né? Mas aí o Claudinei olhava com aquela cara de quem queria me matar, sabe? Narrador, você não tem voz. Mas o Claudinei é tão calmo. Tão calmo. Aquele dia eu consegui. Você acredita, cara? Aquele dia, André? Conseguiu? Você não consegue, mas eu consegui aquele dia. Não, o André consegue. Consegue? O André consegue. O André consegue. O André eu consegue tirei o Claudinei Corse. Fora do ar. E aí, depois daquele dia, eu não sei se foi... Eu acho que foi coincidência, Marcelo. Não sei. Que eu não transmiti mais nenhum jogo da Sul-Americana. Não, foi coincidência. Foi, né? Foi. Tipo, não batia a escala. Não dava com certo. outros compromissos. Mas aí também Saudoso não teve problema, Silvio né? Antônio tocou o resto. Não teve problema, que aí eu fui no Pacaembu, né? Fomos, né? Eu, você, meu filho. Eu apareci 3 vezes no Sport TV. Você não apareceu, mas eu apareci 3 vezes. Você é sensacional, né, cara? Mas hoje você ficou bravo comigo, chefe? Jamais, velho. Não Gente, tem essa... depois vocês se eu abraçam. me emocionei só um pouquinho. Depois Gustavo você Carvalho, qual o time do Claudinei Corse? Já falamos várias vezes aqui. Claudinei, ele é o futebol de Campinas. Não, Misto. essa é... Não, misto não. Campinas Me Futebol ajuda, Clube. Frank, você pode cair, Frank. Cuidado com o que você fala, pô. Vou corrigir, ele é Santos. Ele é Santos. Na Sul-Americana eu caí. Na Sul-Americana de 2013 eu caí. O Claudinei Corse, ele é santista. No seu coração, mas viu, o Claudinei, a gente tem que dizer que o Claudinei, ele já faz parte da imprensa campineira. É difícil você falar com o Claudinei, o Claudinei torce pra Ponte ou torce pro Guarani. Ele é o top de linha. Ele não torce, torcer mesmo, ele não torce pra nenhum dos dois. Ele gosta que os dois estejam bem. Claro. Né, porque depende, inclusive, do trabalho dele. Ele é do nosso departamento também. comercial. E o nosso também, né? Claudinei, Wagner, o nosso... Não, o Wagner é bugrino. diretor. O Wagner não esconde. O Wagner não esconde. O Wagner é bugrino. Wagner nunca escondeu. Você tá falando os tops de linha da sim. imprensa campeira. O Claudinei, o Wagner Ferreira, o nosso querido diretor Arthur, Eugênio, o Elcio Paz. É tudo não, top Arthur de não, linha. peraí. Você vai colocar Arthur no tudo mesmo top patamar de linha. de Claudinei e de Wagner Ferreira? O Arthur resolveu ganhar dinheiro na vida. O Claudinei e o Wagner Ferreira. O Wagner também, né? Também. O Wagner foi pro hobby, né? O Wagner. Agora nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui ralando. Arthur Eugênio, ele viu que o bagulho não ia dar dinheiro. Ele falou, não. Ele comprou a empresa. Ele comprou. Trabalha pra ele, né? Isso. Trabalha pra ele, mas é isso. Agora, mas é isso, cara. A imprensa campineira, muita gente, o cara quer saber pra quem torce. A pessoa tem direito de não torcer nem pra Ponte, nem pro Guarani, Tem. pô. É muito Claudinei Ele tem complicado. direito de torcer pra um ou pra outro Tem, também. como eu sou, né? Como eu sou, Ponte É muito Pretano. complicado aqui em Campinas você dizer, né? Pra quem você torce. Realmente é... Já foi mais, André. Hoje não. Graças a Deus, com o advento das redes sociais, né? Muita coisa ruim aconteceu, mas tem muita coisa boa, por exemplo. Antigamente era impossível fazer isso que eu e o Carlos, você, o Frank tá fazendo aqui. Uma transmissão no rádio, né? Porque a gente não tinha as redes sociais, né? No dia seguinte tava tendo um jornal, rádio, os caras descendo a pau. E isso já tinha. Se eu tiver enganado, mas na década de 90, no Rio Grande do Sul, eles já usavam. Tinha rádio lá que usava uma equipe pro Inter
e uma equipe pro Grêmio. E hoje tem a Rádio Grenal. Começou em Minas. Isso. Em Minas começou isso. Mas no Rio Grande do Sul eles escancararam mais. Em né? Minas a cultura é um narrador narra Atlético e outro narrador narra Cruzeiro, né? Tanto que tem o Piquetito, por exemplo, que é cruzeirense roxo. E aqui, isso aqui em Campinas a gente sabe, né? A rivalidade é muito grande, né, cara? É muito grande. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem disso, né? Até o Claudinei outro dia brincou comigo. Durante muitos anos, muita gente me perguntou. Eu tenho 25, tô indo pra 26 anos de rádio. Aqui em Campinas, eu tô indo pra 17, que eu vim do rádio de Minas Gerais, mas praticamente sou campineiro. Sou nascido em Piracicaba, mas família aqui em Campinas, né? Então, durante muitos anos eu escondi. Poucas pessoas sabiam que eu sou filho de ex-diretor e conselheiro da Ponte Preta, poucas pessoas sabiam que eu sou pontepretano, e eu sempre escondi isso, e muita gente queria saber. Então chega uma hora que nem agora não dá mais, não tem como esconder mais. Como é que você vai esconder isso? Não tem como, né, Frank? Principalmente depois da entregada de hoje, não tem como, né? Ai, dá-lhe macaca! Mas é isso, muito bem, então. Vamos fazer o seguinte, nada por enquanto da entrevista do Hélio, né? Não começou. Pelo menos lá na Ponte TV, não, né? Não então, sei. Vamos tentar descascar essa banana aqui, eu quero... A gente já tem os votos aqui do Felipe, depois boa parte você tira do torcedor. o André da tela, porque ele tá congelado. Tira. Olha lá, olha que imagem bonita do André. Congelou. Tá congelado, mas ficou legal, né? Ficou legal. O que você acha de usar assim, cara? Deixa o André assim congelado. Agora voltou. Agora voltou, olha lá, já tá. Eu prometi, se a Ponte fosse campeã, eu tô cumprindo aqui pra vocês falarem que eu não cumpro, viu, mestre Cláudio? Não, era o cabelo, não vem com Falaram essa que eu falei que eu ia ficar careca, mas não falei aonde. Eu fiquei careca no rosto, eu tirei a barba. É fake. Ó, vamos fazer o seguinte então, rapidinho aqui, a gente não tem mais intervalo, né? Então a gente vai trocando a ideia aqui até o Hélio dos Anjos falar. Para Store Colchões, Mistral, Norte, Sul, Patriani, aliás, agradecer a Store Colchões com a gente durante todo o campeonato, a Ovo Satoshi também com a gente durante todo o campeonato, Bebidas Poti também com a gente durante todo o campeonato, Prone Alimentos com a gente, conosco durante todo o campeonato e o Restaurante do Dadá com a gente durante todo o campeonato. Entraram no decorrer do campeonato Jump Esportes, a Ridger Comunicação Integrada, também a Pizzeria Papagaios e hoje, para fechar com chave de ouro, Mistral, Norte, Sul, Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Bom, torcedor aqui, eu quero aqui o voto da minha equipe, né, da nossa equipe, da equipe dos canais de futebol interior, pro melhor da Ponte no campeonato, né? A gente aqui do torcedor tem... olha, e eu que achei que o Kaique ia ganhar, hein? Só tem um voto do Kaique, acho que fui eu que votei no Kaique como melhor do campeonato. Fui eu, o voto foi meu. Aí tem um voto pro Leonardo, melhor do campeonato, tem 3 pro Gé e tem 5 pro Elvis. Mas agora eu quero a minha equipe aqui. Frank Francisco, o melhor jogador da Ponte no campeonato só vale um, viu, Frank? Só um. Beleza, Marcelo. Tem vários que poderiam, mas estou em dúvida entre 2 jogadores. Um deles, Marcelo, você falou dele aí. Você achou que ele não ia se dar bem na volta na Ponte. Certo. E o outro é o Elvis, o concurso, joga demais. Mas eu vou ser bem sincero, gente. Eu preciso ser justo com o que eu vejo de futebol e com o que eu aprendi da bola rolando. O Arthur, sem dúvida nenhuma, um campeonato irrepreensível, seja na lateral, seja na zaga. Pode dar qualquer uma das 2 camisas para ele que ele vai dar conta do recado. Para mim, é o Arthur. Ó, pra torcida, o Elvis ganhou. Agora eu quero saber aqui entre nós. Arthur, um voto. Carlos, seu voto pro melhor da Ponte no campeonato. Tem que ser um só, tá? Um só. Se você tem dúvida como o Frank, escolhe. Cara, eu confesso que o jogo de hoje, ele influenciou no meu voto. O jogo de hoje, ele influenciou no meu voto, sim. O Kaique, cara. Nós acertamos 3 pênaltis, né? O Si, né? O Si, ele não entra em campo nem a favor e nem contra. O Si não joga. Mas, cara, porque se fosse depender dos caras pra cobrar pênalti mesmo, com 3... acertos, é que o Novo Horizontino errou 3, né? E a Ponte acertou 3. Isso. Mas muito pela eficiência do nosso goleiro, né? Então eu confesso que o jogo de hoje é o que fica marcado, né, cara? Por exemplo, você pode falar pro torcedor da Itália lá, o Baggio jogou muita bola na Copa de 94. Jogou, né? Jogou muita bola. Jogou. Perdeu o pênalti. O que adiantou? Perdeu o pênalti.
Não resolveu nada. Então, pra mim, o jogador do campeonato, pra mim, é o Kaique. Muito bem. O jogador do campeonato, na opinião do Carlos, é o Kaique. Eu já dei meu voto pro Kaique, o melhor da Ponte no campeonato. Agora eu quero o seu voto aí, meu querido André Luiz. Olha, eu estava entre dois jogadores, lógico, ele que foi o maestro desse time ao longo de todo o campeonato, e ele foi responsável por gols, e todas as vezes que jogou, tá certo que alguns jogos ficou de fora, mas Elvis, sem dúvida alguma, é o último meia romântico do futebol brasileiro. Ele foi muito responsável ao longo dessa campanha, mas não tem como, é aquilo que o Carlos falou. A última imagem é a que fica. E por que a Ponte Preta foi campeã? Tudo bem, o Elvis bateu o último pênalti, saiu dos pés dele, o gol do título saiu. Mas, se não fosse as 3 brilhantes defesas do Kaique França e a regularidade dele, eu que lá atrás, no início do campeonato, dizia que ele tinha que melhorar, e ele evoluiu muito, mas muito mesmo, e hoje eu posso dizer ao torcedor pontepretano que Kaique França está pronto para ser goleiro da Ponte e vai brilhar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o melhor do elenco da Ponte nesse Campeonato da 2, Kaique França, o goleiro número 12. Muito bem, então pra torcida aqui ganhou o Elvis, tá? O Elvis foi eleito pela torcida, pela nossa audiência, não vou dizer pela torcida, né? Sim. Pela nossa audiência, isso, o Elvis ganhou como o melhor da Ponte no campeonato. Mas aqui, pra nós, da equipe, o Kaique, o melhor do campeonato da Ponte Preta. Muito bem, são 6h16 já na noite de sábado. Na noite de sábado, que sábado gostoso, né? Sábado de aleluia. Sábado que a Macaquinha levantou o troféu de campeã da Série A2 2023, senhor André Luiz. Tá bom pra comer um churrasquinho depois e tomar uma água benta, né, Marcelo? Ah, com certeza. E dá um tibum também, hein? Pra quem pode, né? Tibum, aquela mergulhada na piscina. Cair na piscina? Né, não? É isso aí, Felipe Marques, né? Felipe Marques, então, é isso mesmo, a torcida da Ponte ainda vibrando muito com esse título, a torcida não está arredando os pés do estádio Moisés Zucarelli, muita gente ainda, e a festa vai varar à noite, pode ter certeza, e vai amanhecer o domingo de Páscoa com o torcedor da Ponte cantando, dançando ainda na frente de Moisés Zucarelli e gritando é campeão, Marcelo Corsado. Muito bem, a gente tem um jogo 7 da noite na grade, né? Então a gente vai até às 7 da noite tentando, esperando a entrevista aí do técnico da Ponte Preta, o campeão Hélio dos Anjos, para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Aliás, o Fininho que é Ponte Pretano da Gema, grande Fininho. Mistral, Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 32567626, 32567626. Hoje é sábado lembra o quê? Pizza. Então, Pizzeria Papagaios é a dica pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, na Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Delivery 37442121. Vamos lá, meus amigos. Não sei se você ia abrir uma outra pauta aqui, mas na terça-feira vamos ter aqui, vamos ter em Campinas, né, a festa de encerramento dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Lembrando que estaremos cobrindo essa festa aqui nos canais de Futebol Interior com imagens, hein? Imagens no YouTube e também no Facebook. Mas imagens. E teremos a seleção do campeonato. Eu queria propor aqui um debate, né? E já que nós estamos com os 2 melhores times que chegaram aqui, preferencialmente a seleção do campeonato será composta por esses jogadores aqui, né? Não sei o que você pensa, o André, o Frank. Sei lá. Eu acho que a grande maioria sim. Mas vai, por exemplo, o centroavante do Juventus não pode ficar de fora, pô. Ele é o artilheiro do campeonato. O Bruno Moraes, né? Ele não pode ficar de fora. Ele tem que ser. Porque são coisas diferentes. E olha que o Juventus ficou lá pra trás, hein? Nem classificou. Aí você tem que dar mais moral pro cara ainda. 15. Cara, a seleção do campeonato a gente precisa analisar com mais calma. Agora, se você Mas a gente viu o campeonato. Sim, jogos da Ponte Preta contra os adversários. Agora, a grande maioria tá aqui.
A grande maioria tá aqui, concordo com você. Eu acho que 85% A grande maioria tá aqui. Eu entendo que a grande maioria vai sair dos 4 colocados, dos 4 dos semifinalistas. Entendo isso. Tô com você, acho que o artilheiro do campeonato, né, ele tem que ser o centroavante do time. O cara que fez mais gol, né? Mesmo que a gente, vamos colocar o Gé lá, mas o cara que fez mais gol O Gé pode ser até que esteja na seleção do campeonato, mas não... Acho difícil. Não, Acho difícil. Por quê? Acho difícil porque o Bruno fez titular, mas o Bruno foi artilheiro. Mas pode colocar com 2 centroavantes, ué? Nada impede 3 centroavantes. Não Você vai jogar no 4-3-3, sei lá. Eles vão analisar por posição, Marcelo. Eu acho assim, eu acho que 85% sai desses 2 times aqui, ou 80%. Se bem que o Gé foi o segundo, né? Isolado, né? Isolado, então, você pode colocar um ataque, a gente não tá pedindo ataque aqui com Eliel e Gé? Por que não pode ter Gé e Bruno no ataque? Agora, o goleiro, certeza, pelo que eu vi na entrevista do Kaique fez, é o Kaique fez. Ele até falou, já que foi... Se bem que o goleiro do 15 pegou muito o que entrou Será que a durante o seleção campeonato. já tá feita? Já, porque você tem que convidar os caras, né? O cara tem que estar lá pra receber o prêmio. Eu não sei. Geralmente, o ano passado, eu recebi no meu e-mail um link pra votar da Federação Paulista de Futebol. Esse ano não foi a imprensa. Esse ano foi os jogadores. Foram jogadores. Técnicos e jogadores. Muito bem, então eles votaram entre eles lá. Eu queria até abrir uma outra pauta para falar de Ponte Preta no futuro, né? Vamos. Pensar em Série B. Carlos, Frank, André, começando com você, Carlos, com relação a o que a Ponte pensa para a Série B, né? Se já tem pensamento de reforço, se a Ponte vai contratar, se já tem algum nome para chegar. Enfim, vocês são bem informados aí para contar para a nação. Bom, a Ponte tem interesse no Vinícius Popó. O problema é que a Série A3 continua, né? A Série A3 ele é do Capivariano. A Série A3 está em pleno andamento, né? E a Série A3 é diferente a competição, a forma de disputa da nossa Série A2 aqui. A segunda fase... a segunda fase passaram 8 times, né? Mas são 2 grupos de 4 e as equipes... Está funcionando, André. E as equipes jogam entre si em turno e retorno. Estão fazendo 6 jogos. Né? E aí se classificam os 2 melhores de cada fase para a semifinal do campeonato. Então, o campeonato continua, o campeonato da Série A3. E se a Ponte não trazer o Vinícius Popó antes do dia 20, não vai poder inscrever para o começo da Série B. Então tem que ser jogador que não está jogando na Série A3. Né? E a gente falava do Wendel, o Wendel já acertou contrato. O Wendel vai jogar na Inter de Limeira. Ele foi contratado pela Inter de Limeira, vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Quem é o Wendel? Centroavante, artilheiro do campeonato. O centroavante do Comercial. Centroavante e artilheiro do Comercial na competição. Cara que eu tinha falado, lembra, durante a transmissão que eu gostei dele. Fez mais da metade dos gols do Comercial no campeonato. Então, o Wendel, por exemplo, era um centroavante, né? E foi contratado pela Internacional de Limeira. O Bruno, centroavante que é o artilheiro da competição, o Bruno Moraes, que jogou pelo Juventus, foi jogar no Figueirense. Né? Eu acho que é isso. Eu não tiver eu não tenho essa informação, eu tô indo por você. Né? Foi jogar no Figueirense. Então, assim, a Ponte que conseguiu o seu transfer ban na semana passada, né? Tá trabalhando. A Ponte tinha alguns jogadores em mãos, por exemplo, o Bruno Mezenga. A Ponte chegou a conversar com ele, mas depois do que ele fez na final do campeonato, não tem jeito, foi pro Santos. Né? A Ponte não conseguiu contratar. A Ponte busca mais um zagueiro, né? A informação que a gente tem é que a Ponte está atrás de um lateral direito, um zagueiro. A Ponte busca 2 atacantes de beirada, né? E a Ponte está atrás de um centroavante. Meio volante, nada? Não. Volante a Ponte tem um monte, né? Não, pode precisar de um volante mais... Frank, pega o microfone aí, Frank. A Ponte tem um monte de volante, mas não tem nenhum volante perdigueiro, marcador, a não ser o Fraga, que tá machucado. O Leonardo e o Amaral são marcadores, gente. Marcelo, inclusive, o Marcos Eberlini gosta muito desse tipo de jogador, né? Ele já falou por várias vezes. Na minha humilde opinião, é que a gente nunca sabe a condição do clube, né? O Carlos está acabando de falar, o transfer ban foi resolvido há muito pouco tempo. A maior parte dos jogadores já deve estar tudo definido. Mas eu gostaria muito de ver um outro jogador, 2, retornarem ao Majestoso, né? Mas um é o da posição, que é o João Paulo Silva.
Lembra dele? Tava no Londrina, Esse né? João Paulo é aquele que jogou na Ponte? Isso. Muito Era lateral esquerdo, não era? Não. Era Esse volante. meia. Esse é volante. É aquele todo tatuado que tava no último clube dele, foi o Londrina. Né? Ele jogou na Ponte, da Ponte foi pro Atlético do Paraná. Aí jogou no Curitiba também, jogou no Londrina, jogou no Juventude, subiu da Série C pra Série B com Juventude, da B pra A com Juventude, né? O time que tinha o Renato Cajá na Série C pra B. O João Paulo Silva, né? Que é médio volante. Mas então, a Ponte, a informação que eu tenho é que a Ponte não busca volante não, viu, Marcelo? Então repita as posições. Lateral direito. Peraí, Frank, precisa de um lateral direito? Eu acho que sim. Vai, Carlos. A Ponte tá atrás de 2 atacantes de beirada. E aí, Frank? Sem dúvida nenhuma. Centroavante, que eu acho que a Ponte não precisa, mas tá atrás. E eu não iria atrás também. E um zagueiro. Zagueiro, eu acho que a Ponte precisa de mais de um, hein? Eu acho que precisa de 2 zagueiros. Eu também acho, hein? 2. Eu entendo que a gente pode agora fazer... É muita responsabilidade deixar na mão dos meninos. Eu acho que aos poucos eles vão entrando, A gente pode agora fazer um exercício também de, por exemplo, quem decepcionou com a camisa da Ponte Preta? Eu tenho 2 nomes aqui muito claros, né? Não sei o que vocês pensam eu não sei se... eu sei de quem você vai falar. Não sei se decepcionou, porque eu não tinha muita expectativa com relação a ele, mas pode falar. Pra mim, o zagueiro, o Guilherme, pra mim, não, a Ponte não pode contar com ele. E o Dudu. Não se firmou, né? Mas, por exemplo, alguém acha aqui que dá pra disputar um campeonato da Série B com o Guipira? Não. De jeito nenhum, não tô maluco ainda. Então. Não. Aí o Pablo Diego dá a louca nele, ele é expulso. E aí? O Pablo Diego tem que fazer um trabalho psicológico muito grande em cima dele, porque num jogo decisivo, se ele dá uma dessa, adeus. Já pensou se tá decidindo a Série B? Ele é bom jogador, viu? Tem nego falando, não, rescinde o contrato. Não, nada disso. Não, também não. Né, não, tem que fazer um trabalho com ele, um trabalho todo especial. E ele tem contrato até o final da Série B, né? Até o final da Série B, pelo amor de Deus, não é assim. Vou voltar a falar o que eu falei quando acabou o jogo, depois que vocês passaram pra mim, né? Com relação ao título e o simbolismo do título e o que pode trazer pro futuro. Tira essa carga, cara. Tira, querendo ou não, vai tirar. Vai tirar esse peso de todo mundo que veste a camisa da Ponte. Tem que ser campeão, né? É um título, tem que buscar o campeão, tem que buscar o título. E na hora do agora, se você não tiver com calma, tudo na vida que você vai fazer, você tem que ter tranquilidade. Você tem que ter calma. Se você tá na sua empresa e o seu chefe fica na tua orelha toda hora, cara, você não vai conseguir exercer. Mesmo que você seja bom, você não vai conseguir exercer com o 100% de qualidade que você sabe, o seu dever. E o mesmo acontece no campo de futebol. Se o cara não estiver bem psicologicamente, se as contas dele não estiver em dia, se a mulher dele não estiver em paz com ele, né, se a família não estiver tudo bem, o cara dentro do campo... o cara dentro do campo não vai conseguir render o que ele pode, o que ele sabe. E com relação, eu volto a falar, tira um pouco esse peso, essa carga de ter que conquistar, de ter que ganhar. A gente viu hoje, cara, tava nítido hoje. No primeiro tempo, mais ainda. Nos pênaltis, então... Pelo amor de Deus. O Novo Horizontino foi mais perigoso no jogo de hoje, 11 contra 11, do que na quarta-feira. Sim, sem contra dúvida. 10 contra 11. Quarta-feira eles respeitaram muito a Ponte. Hoje eles vieram pra cima. Verdade. Mas, assim, isso se deve muito do peso de ter que conquistar o título. Ou eu tô errado? Eu também penso assim. Porque agora, os jogadores entram pilhados. Agora... tem um detalhe, Marcelo, dentro do que você tá falando, eu já falei com o Carlos, eu falei em off com o Fábio, que normalmente também participa com a gente da Hora da Macaca. O que o Hélio construiu com esse elenco de jovens é maravilhoso. É uma nova mentalidade, uma mentalidade vencedora na Ponte Preta, como sempre foi nas divisões de base. O Hélio vai começar a falar, hein? Só que agora no time de cima, hein? Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos vai começar a falar lá em entrevista coletiva com o técnico campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. O sentimento é o melhor possível. Agora o merecimento também foi muito grande. Eu acho que desde o primeiro jogo, com a influência da torcida nos acompanhando lá no Velo Clube, nós encarnamos o espírito da competição. Muito obrigado. Valeu, velhão. É sua. Nós tínhamos a A2 para disputar e nós não abrimos mão de disputar do jeito que eu gosto de disputar campeonato regional. Eu valorizo o campeonato regional a minha carreira toda. Hoje foi o meu 14º título
de campeonatos regional fora, né? Centro-Oeste, essas coisas, mas de campeonato de estado, foi o meu 14º título. E eu coloquei na minha cabeça que nós íamos fazer o melhor possível. Tudo começou no primeiro dia de treinamento, tudo começou no primeiro dia de trabalhos super intensivos em Itu. Até brinquei com os meninos. Depois do churrasco que nós fizemos lá, o Elvis lembrou agora, na nossa oração ali, que foi o último dia de trabalho lá. E eu gosto dessa situação porque o espírito que foi criado lá em Itu foi muito forte, foi muito participativo. Teve a colaboração de todos, dos jogadores, teve o apoio do clube que conseguiu para nós treinar lá, num custo muito alto na época. E eu gosto desse tipo de situação. Eu acho que a Ponte Preta merecia isso. Você entende? Eu acho que a federação nunca vai demorar a ver uma decisão com envolvimento emocional tão grande e com envolvimento do torcedor. A gente respeita todas as equipes que disputam a A2, mas a Ponte Preta não podia entrar e não ganhar essa competição. E esse discurso, eu nunca falei ele externamente, mas internamente, você entende? Eu falei uma frase que eles entendem muito bem. Eu falei para eles, Ponte Preta na A2 é para ganhar, não é para participar, não é para ser segundo. Ponte Preta na A2 é para a gente ser campeão. É a grande oportunidade que nós temos de elevar o nome do clube e, consequentemente, elevar o nosso nome individualmente. Então, é muito legal. Série B, ela passa a ser, em relação à montagem e elenco, uma responsabilidade muito grande da diretoria. Você entende? Eu já avisei isso. Você entende? Eu não contrato. Eu não sei quais são os valores. E eu não estou também tão satisfeito com o que tem acontecido em relação à sequência do ano. Está entendendo? Por exemplo, hoje, eu tive que fazer uma substituição em função do Pablo. Eu só tinha beirada Dudu. Você entende? E Dudu tem uma característica de jogo que eu tenho que estar na frente. Né? E o Dudu é um menino que está passando por um processo diferente na sua carreira. Então, nós não tivemos os beiradas. Né? Para a Série B, eu quero beirada. Agora, a beirada não custa 20 mil. Beirada no futebol brasileiro hoje é o mais valorizado. O beirada que eu apresentei pediu 75 mil, o clube nem conversou. Então, aqui nós vamos dividir a partir de agora as responsabilidades. A responsabilidade do treinador é essa, é fazer o time jogar e resolver o problema. Mas hoje eu senti, você entende? Eu acho que nós estamos sempre ganhando em jogador. Por exemplo, hoje o Fábio sentiu com 5 minutos. O Fábio foi um guerreiro. Ele chegou em mim e falou, professor, eu vou até estourar. E nós estamos ganhando o Edson. Né? Então vamos fazer as contas. Né? Se a gente for contratar um zagueiro no nível do Fábio, o Fábio está fora do primeiro jogo. No nível do Fábio, de elenco, você não vai gastar menos de 80 mil. O Edson aí é um garoto e vai um dia ganhar isso, acho que vai ganhar até mais na carreira dele. Então o clube tem que estar atento. Eu estou muito feliz, estou muito envolvido com o que nós ganhamos, mas eu tenho que ser frio. Eu acho que o clube agora tem que assumir uma posição de resolver os problemas. Nós temos hoje Pablo Diego e Pira de beirada. Mais ninguém. Um dos primeiros jogadores que eu coloquei para contratar foi o Beirada. E simplesmente, até agora não contrataram. É muito bonito, a festa é muito bonita, mas a partir do próximo jogo, a cobrança volta muito forte em cima de Hélio dos Anjos. E nós temos que dividir essa responsabilidade. Hélio, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Claro que é muito importante a conquista, deve ser parabenizada, mas o nível da Série B é um nível muito diferente da Série A2 do Campeonato Paulista. Isso aumenta a responsabilidade, né? Como o senhor, acabou de dizer. A pressão também aumenta, nesse caso, para a Ponte Preta, com a conquista desse título? Você está falando uma coisa que nós temos consciência total. Ninguém está aqui achando que um título desse, você entende, vai levar a gente a fazer uma Série B sem necessidades. Né? Nós sabemos. Agora, eu também coloco uma coisa. Esse mesmo grupo jogando a Série B, ele vai aumentar o seu rendimento no mínimo 30%. Isso eu tenho certeza, porque eu tenho experiência com isso. De fazer um campeonato regional e quando sair para o brasileiro, o seu time evoluir mais. E esse time tem capacidade. Esse time tem saúde, esse grupo tem qualidade, mas é aquilo que eu frisei. Você entende? Eu acho que a direção tem que tomar rédea das coisas agora. Né? A gente ganhou, foi legal, tá bonito,
Mas, é como eu frisei na outra resposta, a partir do próximo jogo, vem cobrança. A partir do próximo jogo, a nossa torcida vai cobrar, porque a nossa torcida gostou de ganhar. Você entende? Então, como uma torcida que gosta de ganhar, ela vai exigir. E eu quero essa exigência. Eu quero essa exigência. Eu gosto que aconteça esse tipo de exigência. Então, nós temos que ter consciência de que não é só você fazer o time ganhar dentro de campo. Você faz um time ganhar fora do campo. Começa fora do campo. E fora do campo nós temos que dar mais qualidade para o grupo. E eu estou falando isso publicamente no dia de uma grande conquista, mas o meu grupo tem consciência. Eu sou cobrado por jogadores. Eu sou cobrado pelos jogadores. Pô, professor, não vai vir mais ninguém? Pô, professor, nós não vamos melhorar? Pô, professor, nós vamos precisar. Eu tenho um diálogo com os jogadores mais experientes, como é o caso do Elvis, como é o caso do Fábio. Eles já disputaram esse campeonato. Eu sou cobrado lá dentro, até mesmo pelos jogadores, para termos mais opção. Tá? E nós vamos brigar por isso. Você entende? Eu acho que a responsabilidade principal do treinador é fazer o time jogar. A responsabilidade da direção, né, é viabilizar situações. Nós estamos felizes, mas eu acho que a Ponte Preta tem que esquecer o título da A2. Acabou. Hoje já acabou. Nós vamos comemorar. Nós vamos amanhã comemorar. Se tiver chance, comemoramos. Amanhã é domingo, né? Nós vamos comemorar segundo aniversário do jogador nosso. Nós já combinamos de fazer uma festa nossa. Você entende? Agora, a partir de terça-feira, na hora que representar, esse título não está valendo. Esse título tem que ser esquecido. Porque futebol é assim. E a Ponte Preta tem um problema. Eu sempre falei que a Ponte Preta, na maioria, no seu histórico, pensa muito no perder. E isso eu bati muito de frente com isso. Eu sou questionado dentro do clube. O melhor momento da Ponte Preta na vida dele, jogava por uma bola. O melhor momento da Ponte Preta era um time fechadinho. Quem decide sou eu. E eu decidi um time com um modelo de jogo muito agressivo. Hoje nós tivemos 2 chances sendo agressivo na marcação, roubando a bola em cima do último homem. Empatamos o jogo contra o Novo Horizontino, marcando pressão, ganhando a bola em cima do último homem e fizemos o gol. Tá entendendo? Então a Ponte Preta, quando eu falo, não é o torcedor, não é ninguém, porque eu tenho um diálogo com o torcedor na rua, mas o torcedor até fica inibido de falar sobre tática, sobre isso comigo. Temos que tirar essa coisa. E graças a Deus com esse título, nós tiramos. Eu passei momentos assim de certa irritação nessa fase de mata-mata, com medo do mata-mata. Toda hora vinha uma pessoa internamente com medo do mata-mata, com medo do comercial, aí depois foi um Deus nos acuda. Passou do comercial, o 15, pelo amor de Deus, o 15 é não sei o quê. Ei, Ponte Preta, meu irmão. Ponte Preta é isso aí que nós vimos. 18 mil pessoas aqui dentro. É o que nós vimos hoje na nossa chegada, com mais de, eu acredito que tinha umas 6, 7 mil pessoas nos recepcionando. Então, essa grandeza, ela parte do princípio de quem comanda. E enquanto eu estiver aqui, eu vou pensar sempre na Ponte Preta do jeito que ela merece, sendo um time grande. Hélio, o time conseguiu o título, né? Você conseguiu quebrar, né, tudo isso, né, do receio. E hoje, conversando aqui com os torcedores que estavam chegando, muitos diziam justamente isso, né? Que estava com o coração apertado, uns com o coração na mão, outros com o coração, né, agitado. E o seu coração, como é que esteve durante todo o jogo? Um jogo que foi decidido nos pênaltis, com um teste para cardíaco, e normal isso? Olha, eu vou ser muito sincero. O torcedor pode ter esse receio. Isso é natural de quem torce. Quem não pode ter esse receio é a Ponte Preta. É internamente a Ponte Preta. Você entende? Nós não podemos, eu não tive receio nenhum, desde o primeiro dia que eu cheguei na Ponte Preta. Porque senão eu iria embora. Chega um comando e tem receio de jogar, eu sempre falo para o pessoal, gente, pelo amor de Deus, não pode ter medo de jogo. Porque a nossa vida é o jogo. Então eu vou ter medo do jogo? Eu tenho que jogar. Vamos ganhar, vamos perder, vamos empatar. Então, o coração, eu vou ser muito sincero, ele é muito tranquilo para essa situação. Tanto que a minha maneira de comemorar após a conquista, ela é muito passiva. Eu tenho uma queda natural nas minhas reações. Eu acho que perdendo muitas vezes eu tenho reações fortíssimas aqui dentro. Né? Tenho reações fortíssimas. A conquista hoje me deu um prazer muito grande. Primeiro, eu estou sendo muito bem tratado em Campinas. Sou muito bem tratado em Campinas. Sou muito bem tratado dentro da Ponte Preta.
E eu tenho consciência que nós oferecemos o melhor para Ponte Preta. Nós oferecemos o melhor. Eu tenho 65 anos de idade. O meu neto chegou aqui ontem, 10 horas da manhã. Minha filha junto. Minha mulher chegou 6 horas da manhã para esperar meu neto. Minha esposa estava no interior de Minas visitando os pais dela. Eu concentrei, meu irmão. Minha família já sabe como é que eu sou. Eu concentrei, eu não dormi com minha mulher. Eu estava lá concentrado. Então, eu invisto no exemplo. Eu dou o exemplo para tirar desse grupo aquilo que eles podem nos dar. E, acima de tudo, como eu frisei, o coração é bom, porque na maioria das vezes eu sou feliz. Então aí é bom. Se eu estou aqui angustiado, com um ambiente ruim, com uma coisa, sabe, ruim, você sofre muito mais. Vem o estresse, né? Mas eu sou muito tranquilo. Não é que eu tenho experiência, que eu sou ganhador. Não, já perdi, já ganhei. Não tem essa história de que parece que eu sou absoluto. Se eu fosse absoluto, né? Eu já perdi títulos incríveis. Apesar que decisão mesmo, eu só perdi 2 na minha vida jogando. Um para o Santa Cruz em 2004 e a Copa da Ásia, né? Em 2007, que eu pedi uma decisão pela Arábia Saudita contra o Iraque, né? Na época. E seria a minha redenção no futebol se eu sou campeão. Mas não ganhamos. Hoje nós ganhamos, principalmente por tudo aquilo que esses jogadores e a comissão técnica e a direção do clube nos ofereceram. Hélio, parabéns pela conquista. A Ponte Preta, você sempre fala que é um elenco, é um time, todo o time fortalecido ali, mas dá para destacar algum jogador em especial? O Kaique pegando 3 pênaltis, a campanha do Jeca era um jogador desconhecido. Tem algum destaque individual ou você prefere dar o coletivo como principal? Olha, eu acho que todo mundo tem importância, né? O Kaique está ali para isso. Eu sempre falo, tá entendendo? Não adianta. O goleiro está ali para defender. Então, ótimo. E nós procuramos colocar o melhor de tudo, né? O Lauro está se revelando com 1 ano de treinador de goleiro como um exímio treinador de goleiro. Na hora que eu abracei para ele sobre o pênalti, que eu falei com ele, velho, é a hora do Kaique. Ele falou assim, professor, nós treinamos todas as situações. Eu falei, velho, o Ronaldo é o melhor batedor que eles têm. Ele falou, professor, nós treinamos, eu conversei e treinamos todas as situações de pênalti do adversário, principalmente os principais batedores. Porque se você defende do principal, você desestabiliza. Tá entendendo? Então essa foi uma situação. E o Lauro é muito detalhista, o Lauro trabalha muito bem, o Chau, que é o auxiliar dele, tem um envolvimento muito grande, uma participação muito grande. Eu não quero individualizar porque eles sabem, né? Quem perde sou eu, quem ganha são eles. Esse é o nosso ditado interno. Né? Na derrota, deixa que eu vou tentar resolver o problema. Na vitória, vocês comemoram. Mas nós temos que levar em conta, né, que nós pulamos 2 fogueiras. Nós pulamos 2 fogueiras para chegar aqui. E tiveram os jogadores que se sustentaram. Tá? Então vamos pensar. Nós chegamos aqui por mérito e pelo que todos fizeram. Agora, contra o Comercial, você entendeu? E contra o 15 não, contra o Novo Horizontino, as 2 fogueiras que nós pulamos, a estrutura defensiva foi muito. Eu enalteço hoje um jogador que mudou de posição, corre menos sprint, aí tudo, mas está sendo absoluto na posição dele, que é o Arthur. Né? Eu acho que o Elvis incorpora e personaliza nosso time. O Fábio, a partir do momento que o Fábio conseguiu jogar, né, nossa estrutura, os nossos números estabilizaram de gols tomados. Né? Então, se a gente for olhar, tem todos os detalhes. Um detalhe é importante, não é simples esse surgimento do Gé. Não é simples. Não é simples. Sabe, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, que a gente precisa colocar para ele. Tem situações, tem dificuldade. Hoje ele ia tomar um cartão de graça, eu cobrei dele. Você entende? Hoje ele estava asturra com o zagueiro, porque esse Hilbert né? Tá? Uma mala. Ele que me deu o cartão amarelo. Ele ia dar cartão amarelo no Gé. Você entende? Então, um hábito que arrebentou com a gente no Comercial não foi com as expulsões, foi moralmente. Agrediu o tempo todo os jogadores moralmente. Então, o Gé, no mercado hoje, eu vou ser sincero com vocês, Gé no mercado hoje é salário de 120, 130 mil. Né? Então o clube tem que pensar nisso. Tá entendendo? E aí vai para o Amaral, né, que fez uma partida soberba em Novo Horizonte, passou a régua. Eu tô citando exemplo de que chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, e foi um dos jogadores que mais jogou, Luiz Felipe.
uma mão na frente e outra atrás. Tava os treinamentos separados, no campinho que a gente tem lá de trabalhos extra, o Nenê vinha para mim e fala, pô, professor, esse Luiz Felipe velho, todo dia ele chega do jeito que ele chega, e ele treina, e ele tudo. Foi titular na temporada, numa posição que ele nunca tinha jogado. E isso faz parte. Então, e temos a nossa comissão técnica. Sabe? A Ponte Preta tem verdadeiros heróis dentro da estrutura do futebol, e eu sei por que eu estou falando isso. Sabe? Eu estou de cadeira para falar com 1 ano e 2 meses. A comissão técnica que eu encontrei aqui, né? Eu não vou falar do Nicolas que chegou comigo, do Marcelo que chegou comigo, do Guilherme que chegou comigo e do Anderson. Aqueles que nos receberam, eu vou falar para você, porque eu conheço futebol no sentido de humanização de grupo e tudo, são heróis. Roupeiros, fisioterapeutas, médicos, eu sei por que eu estou falando que eles são heróis. E eu dedico muito tudo que eu estou conquistando aqui, a comissão técnica que nos recebeu aqui, o staff que nos recebeu aqui, que são o pessoal da Ponte Preta. Oi, tudo bem? Antônio Lupe, CBN, parabéns pelo título. E é justamente sobre isso que eu ia frisar. Você já foi perguntado a respeito da cobrança da Série B, a necessidade de jogadores, mas você, além de conquistar essa taça, também conseguiu a recuperação de alguns atletas. Luiz Felipe é um deles, Matheus Jesus, outro jogador. Eu coloco até o Elvis porque ele passou por um processo pessoal no ano passado muito forte com a perda da mãe dele. E eu acompanhei isso porque eu estava trabalhando em Goiânia. Você também conseguiu o Gé, que veio também com 0 expectativa e deixa uma expectativa enorme no torcedor da Ponte Preta. Esse trabalho pessoal do Hélio dos Anjos também é um dos fatores para a conquista desse título? Olha, eu acho que eu sei da importância que eu tenho nesse processo. Eu sei. Eu não preciso de flores, de auês, mas eu sei a importância que eu tenho. Você entende? Eu sei o que a gente procurou construir. Eu sou muito ativo dentro do meu trabalho, sabe? E muitas vezes isso traz algum transtorno. Você entende? Esses dias mesmo eu fiz uma cobrança no setor do clube, eu passei 2, 3 vezes para a pessoa não me cumprimentou, carinha emburrada. Eu quero é rendimento. Eu vim aqui para fazer amigos, eu vim para fazer amigos, mas eu vim para ter números. Entendeu? Então, se eu tiver que... Eu detectei e falei... Desculpa. Se eu detectar um problema e falei, eu não quero saber se vai gostar ou se não vai gostar. Eu sou sincero. E outra coisa, ninguém chega primeiro do que eu. Quem chega primeiro do que eu é a rouparia. Tá? Várias vezes eu chego, nem o lanche do clube está lá ainda. Nem o lanche dos jogadores está lá ainda. E eu chego. Por quê? Eu acho que eu tenho que fazer isso na minha carreira. Não é que eu durmo pouco, porque aí o cara velho, né? Como é que é? Dorme cedo e acorda cedo. Não. Eu sou assim desde quando eu me entendi como treinador. Então eu sei da colaboração que eu estou dando, eu sei da dificuldade que a gente passa, e eu sei da dificuldade que esse jogador está passando. A coisa na Ponte Preta não é tão simples. Não é tão simples. Todo mundo achar que está tudo muito maravilha, está mil maravilha, está tudo muito bom, está tudo muito bom. Tem momentos dificílimos. E a gente tem que contornar. A minha função é contornar. Só que eu tenho uma situação. Se tem algum desgosto de jogador, eu tenho que administrar isso perante a estrutura do clube. Eu tenho que administrar. Mas eu não posso deixar de cobrá-lo. Então é aquela história. Nesse momento acho que acabou a entrevista coletiva, né? O Elvis chega lá, a gente não pode colocar imagens, né? Porque tem uma determinação de que a imagem é do clube, né? Então, para não bloquear nossa live aqui, a gente não coloca a imagem. Mas tem o som, deixa o som só um pouquinho para ver o que está acontecendo lá. Pessoal, a reportaiada, né? Todo mundo lá mexendo, né? Você vê aí, nós colocamos na arte, né? Essa foto é do Pedro Lino, viu? Essa foto foi tirada pelo Pedro Lino, foto que tá na arte aí para você que tá no YouTube e no Facebook.
O Hélio dos Anjos estava fazendo a entrevista desse jeito aí, ó, com a taça do seu lado, né? Com a taça do seu lado. Bom, é isso, viu, Marcelo? Eu acho que eu tava esperando aqui a pergunta Inclusive, do Pedro Lino, mas quebraram até a TV aqui, ó. Os caras estão falando, quebraram até a TV. Acabou a entrevista, né? Acabou a entrevista. Pode cortar, viu, Felipe? Pode cortar, depois a gente compila aqui a inclusive resposta. o Pedro Lino, eu vi aqui na imagem, ele tirou uma foto no momento em que o Leonardo está despejando e o Elvis o galão, né? Com o que é? Água, gelo. né? Com Água gelo com em gelo, cima né? do Hélio dos Anjos. Então já era, viu, Marcelo? É isso. A pergunta do Pedro Lino a gente coloca, se possível, na hora da macaca na segunda-feira. Muito bem, então, agradecendo todo mundo aí que ficou com a gente até agora. Você acompanhou a entrevista do técnico Hélio dos Anjos, o técnico campeão paulista da Série A2 2023. Vamos lá, então, trazendo os destaques finais aqui da nossa transmissão. Campeã aqui dos canais Futebol Interior, André Luiz, os seus destaques finais. Destaque final da Ponte Preta, que após o empate nesta tarde no estádio Moisés Zucarelli em 0-0 com a equipe do Novo Horizontino. E o título que veio nos pênaltis por 3-2 com o Kaique França se consagrando e Elvis marcando o último gol de pênalti da Macaca que consagrou o tetracampeonato da Ponte Preta na Série A2, tetracampeã paulista da Série A2 nos anos de 1927, 1934 e 1969 e agora em 2023, como o Hélio dos Anjos disse na coletiva, amanhã folga geral para elenco, na segunda-feira todo mundo vai aí confraternizar o aniversário do professor Hélio dos Anjos e na terça-feira a reabilitação já virando, aliás, a reapresentação já virando a chave para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde a Macaca estreia no próximo domingo, 18 horas, estádio Manuel Barradas, o Barradão, diante do Esporte Clube Vitória na cidade de Salvador, às 18 horas. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos irá aí trabalhar com a sua equipe durante toda a semana de terça a sexta, visando o compromisso e a viagem para Salvador na sexta-feira, visando o compromisso de estreia na Série B do Brasileirão 2023. Já emendando com o Novo Horizontino, que após o empate em 0-0 em tempo normal nessa final da Série A2 e a derrota nos pênaltis por 3-2 para a Macaca, o Tigre agora se prepara para o início do Brasileirão da Série B 2023, que será para o Novo Horizontino no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Oba, na cidade de Goiânia, diante do Vila Nova, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, então. Tá aí o André Luiz trazendo os seus destaques finais. Abraço, viu, André? Até a próxima, meu companheiro. Agora a próxima é na Série B, na Bezona. Forte abraço a você, a Carlos Corsato, a Frank Francisco, ao nosso MacGyver Felipe Marques. Gostaria aqui de agradecer ao torcedor pontepretano, de parabenizar o torcedor pontepretano, parabenizar o elenco de Hélio dos Anjos, parabenizar a todos os jogadores que foi merecido esse título da Série A2 de 2023 e que a Ponte Preta consiga, através desse título, muito mais para o seu torcedor, sua fanática e apaixonada torcida. E você, Andy, não adianta dizer que a Ponte não tem título, porque a Associação Atlética Ponte Preta é tetracampeã da Série A2 do Campeonato Paulista. Forte abraço a vocês. Sorria, torcedor pontepretano, e comemore, porque você é campeão! Até a próxima, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, esse é André Luiz, o repórter feliz, repórter campeão aqui dos canais Futebol Interior. Meu comentarista Frank Francisco, de carona com o Frank, seu destaque final. Marcelão, Carlão. Gente, torcedor pontepretano, Filipinho na técnica, Andrezão. Que alegria, que prazer, que emoção estar aqui. No quarto título da Macaca, a gente está aqui em loco. Como quando entramos para a Série B, eu sempre falava pro Carlos, né? E muitas vezes o Carlos ainda me puxava a orelha e falava, não, Frank, só temos que subir. E eu falava, gente,
tem que entrar na Série B, subir e ser campeão. E o Hélio aí hoje confessou, né, na entrevista, que internamente ele falava isso pro grupo. Esse é o pensamento e essa é a visão. Meu muito obrigado a todos os jogadores, a todos na Ponte Preta que se envolveram nessa conquista. É uma mudança de rota e de trajetória, né? Marcelo e Carlos, vocês vão concordar comigo que o que o Hélio fez é uma mudança de trajetória. Pegou um time que vinha acostumado a ser derrotado sempre e transformou num vencedor. Os meninos já sobem pro time de cima conquistando o título. Gente, tudo de bom e de maravilhoso, mas, Eberlin, não esquece, nós vamos precisar reforçar. Nós precisamos de 6 a 8 jogadores para o professor poder trabalhar tranquilamente. A gente tem alguns jogadores aí, o Elvis, por exemplo, que para mim é um dos expoentes também dessa campanha. Não dá para jogar todos os jogos no ano, né? Se os jovens às vezes não conseguem, então precisamos ter reserva à altura e a gente confia na sua capacidade, que sempre tem saído muito bem. Gente, o Gordo falou muito, o restante é para a Hora da Macaca na segunda-feira. E quer saber? Hoje eu vou tomar uma breja geladinha. Eu sou campeão! Beijo do Gordo, fui! Esse Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior, destaque final do Frank e também do André Luiz, você já conferiu. Agora, antes do destaque final, a gente traz a ficha técnica do jogo, o Felipe vai soltar a vinheta, porque o Carlos vai soltar a voz e trazer pra gente os artistas que fizeram um espetáculo no Majestoso. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Fim de jogo majestoso, a bola rolou no dia 8 de abril, sábado de aleluia. Ponte Preta e Novo Horizontino empataram 0-0 nos pênaltis, 3-2 Ponte campeã da Série A2. Kaique, Luiz Felipe, depois o Everton, Fábio Sanches, depois entrou o Edson. Fábio Sanches, segundo o Hélio dos Anjos, é desfalque, não joga contra o Vitória. Arthur e Júnior Tavares, Amaral, depois Filipinho, Leonardo, depois Amon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis, Gui Pira, depois Cássio Gabriel e Gé, Hélio dos Anjos, o técnico. O Novo Horizontino de Giorgime, William Lepo, Adriano, César Martins e Heverson, depois o Tocantins, Giovani, Rômulo, depois o Bruno Costa, Ricardinho e Ailon, depois Marlon, Roberto, depois o Raul Prata e Ronaldo Eduardo Batista, o treinador. Público total 17.094, recorde de público na Série A2, Campeonato Paulista, por uma renda de R$ 256.500. Hoje a Ponte se deu bem, porque a Ponte levou de renda R$ 256 mil, gasta entre um público para esse público aí. Hoje a Ponte, e teve bastante gente no VAR, né? Vou colocar aqui uns R$ 100 mil de gastos para fazer o jogo, né? Teve lucro no jogo e ainda R$ 280 mil vai ganhar, porque ganhou o título da Série A2 do Campeonato Paulista. A árbitra Edna Alves Batista, auxiliada pela Neuza Inês Bach, Amanda Matias, a auxiliar número 2, o quarto árbitro Hilbert Estevam da Silva, que foi chamado de chato pelo Hélio dos Anjos na coletiva, e a Daiane Muniz dos Santos no VAR. Fim de jogo no Majestoso, Ponte e Novo Horizontino empataram 0-0. Nos pênaltis, o Kaique pegou 3, o Elvis fez o gol do título. Ponte 3-2 nos pênaltis, Ponte campeã na Série A2 do Campeonato Paulista. Tá aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Corsato, queria deixar aqui meu destaque final, essa imagem aqui, ó, capitaneada pelo Pedro Lino, lá no estádio. Depois que os jogadores entraram, né, jogaram aquele balde de gelo no Hélio dos Anjos. Esse é o destaque final, todo mundo feliz e contente. O Pedro Lino vai fazer a pergunta e a gente vai repercutir
mais sobre a Ponte Preta na segunda-feira com o André, que vai participar do programa comigo, e com o Frank Francisco. Certo, Marcelo? Esse é o meu destaque final. Quero agradecer você aí por estar conosco hoje, ao Felipe Marques na mesa de som. Hoje trabalhamos bastante, mas valeu, são 5 horas de live, né? Agora vem aí Marília e Capivariano. Agradecer a toda a nossa equipe. Deu certo, né, Marcelo? Graças a Deus a gente pode terminar a transmissão com aqueles dizeres aqui, ó, do lado aqui, ó, Ponte campeã. A gente termina com esses dizeres aí, Ponte Preta campeã. Tá aí para você que tá com a gente no YouTube, no Facebook, muito obrigado, no Rumble também. Enfim, muito obrigado a todo mundo que participou. Valeu, Macaca campeã, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe, nos ilumine, boa Páscoa para todo mundo. E até segunda, na Hora da Macaca, Série B Campeonato Brasileiro começa já na semana que vem. E você vai transmitir Ponte Preta e Vitória aqui nos canais de Futebol Interior. Tchau, Marcelo. Beleza, esse Carlos Corsato narrou o jogo. A Ponte Preta é campeã paulista da Série A2 2023. O ano que vem estaremos na primeira divisão, de volta à primeira do futebol paulista. E tem a Série B no segundo semestre, que vai começar pra gente no próximo domingo contra o Vitória. E é claro, com total cobertura dos canais Futebol Interior. Finalzinho aqui no Facebook, agradecendo a nossa audiência. Marinela Marques, o Renato Bueno, o Luiz Antônio Duarte, o Luiz Augusto, perdão. O Luiz Antônio também acompanhando a gente. Obrigado a todo mundo. Mandar um beijo pra minha filha Paula, tava no estádio hoje com o Hudson e o Charles. Um abraço pra vocês. Pé quente, a Paula trouxe na bagagem o título da Macaquinha. Foi daquele jeito, né? Sofrimento. Meu Deus. Tem como ser um pouquinho mais fácil pra nós, não, hein? Agradecendo todo mundo que acompanhou a nossa transmissão nas redes sociais, nos canais de áudio, ao Felipe Marques na mesa de som, ao Arthur Eugênio, ao Elcio Paiola, que nos dão a oportunidade de trabalhar nesse veículo fantástico que é o Futebol Interior, ao Claudinei Corsi, que ajuda a gente com os patrocinadores, trazendo os patrocinadores, né? A Store Colchões, a Mistral Norte Sul Patriani, Pizzeria Papagaio, os Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Na sequência tem Capivariano e Marília, Marília e Capivariano com a TV Cidade. Luiz Carlos Ribeiro dá o recado nos canais de áudio do portal Futebol Interior. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia, tá? Sempre muito bom estar com você aqui nos canais Futebol Interior. E a Ponte Preta é campeã paulista 2023 da Série A2. Feliz Páscoa para todo mundo. Juízo, se cuida. Já era e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.